Transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Ferramentas Steel, com a qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Acesse loja.steel.com.br e compre a sua. E Estrela Bet, se tem ouro pro Brasil, tem aposta grátis. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para se manter líder da Série B e ampliar a sua vantagem, o Santos em Belém encara o Paysandu. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Oitavas da Sul-Americana. Braga e Timão, frente a frente por 180 minutos. O hino do Massa Bruta dá a letra. A gente só joga se for pra ganhar. Mas o time do povo promete entrar com raça e com o coração fora de casa. A cidade de Bragança se inflama. É o interior contra a capital. RB Bragantino e Corinthians. Terça, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus.
Já conhece a loja online Steel? Agora você compra a sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. A Estrela Bet a Estrela Bet sabe que quando o Brasil joga, ganha na garra. E quando o Brasil ganha ouro, você pode ganhar até R$15. Isso mesmo, R$15 em apostas grátis. Participe das promoções e transforme cada vitória em novas chances de ganhar. Palpite em estrelabet.com. Estrelabet.com e aproveite! Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Noite de futebol na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Na 20ª rodada em Belém, no Mangueirão. Paysandu e Santos às 8 da noite, hora de Brasília. O Peixe vem de um empate em casa com o Sport. É líder da Série B, precisa continuar pontuando para se manter distante dos times que estão mais próximos. Por exemplo, o Novo Horizontino, o Mirassol, o Vila Nova, o América Mineiro. E o Paysandu não está muito longe do G4, não. São só 6 pontos no pelotão de cima da Série B. Às 8 da noite, na Bandeirantes, tem Paysandu e Santos. E é claro que você vai acompanhar conosco durante toda a transmissão do jogo mais informações a respeito do trágico acidente em Vinhedo, com a queda de um avião de grande porte com mais de 60 mortos. Já estaremos em instantes em contato outra vez com Vinhedo para trazermos mais informações. É sem dúvida alguma um dia muito triste para todos nós, que lamentamos muito e carinhosamente abraçamos aos familiares de todas as vítimas deste trágico acidente ocorrido em Vinhedo no começo da tarde desta sexta-feira. Paysandu e Santos segue a Série B do Campeonato Brasileiro. Continuamos com mais destaques para você no Concentração com João Paulo Capelanes. Muito do jogo e tem muito mais também agora com outros destaques. O do Santos para mais um jogo importante no caminho da volta para a Série A. Qual é o principal destaque do Santos agora às 19h42, hein, Gustavo Soler? Tudo bom, Canhão? Um grande abraço para você e para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. O Santos, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, hoje tem uma dupla de zaga inédita. Basso
e Jair formam a dupla defensiva, isso porque o Santos tem 2 baixas na sua defesa. Gil, com dores na lombar, ficou na baixada, assim como o JP Sherman, que sofreu uma entorse no tornozelo, também não viajou com o restante do grupo. O Santos, que para o jogo de hoje conta com o retorno do atacante Pedrinho, que quase foi negociado com o Atlético Goianiense, depois quase foi para o Cuiabá, e aí ele teve uma reunião com a direção do Santos, comissão técnica e os líderes do elenco para pedir a sua permanência, e hoje fica com opção no banco de reservas. E no adversário do Santos, o Paysandu, Gustavo Soler. Um reencontro que não deixa nenhuma saudade para o torcedor santista. Casares, camisa número 10 da equipe do Papão. Pelo Santos, na chegada dele no início da temporada, ele fez 14 jogos e apenas 1 gol. No Paysandu, um aproveitamento bem melhor. Esta será a 6ª partida. Em 5 jogos, ele já tem 3 assistências pela equipe do Paysandu, que hoje é a 14ª no Campeonato Brasileiro da Série B. Às 8 começa o jogo no Mangueirão. Paysandu e Santos vão jogar na Série B do Campeonato Brasileiro. Caboclinho, Manuel Zaidan, grande abraço, Caboclinho, juntos de novo em mais uma, hein? Hoje com a Série B, Caboclinho. Destaque da opinião da Bandeirantes para Paysandu e Santos. A força da opinião da Bandeirantes. Boa noite, Cláudio Zaidan. Principal destaque do Palmeiras no dia qual é, Gustavo Soler? Vamos lá, Canhão, o time do Palmeiras que hoje teve boas notícias com relação a Mike e Felipe Anderson. Os 2 jogadores não tiveram lesões detectadas, mas devem ficar de fora do jogo contra a equipe do Flamengo para ficarem ali se recuperando na academia de futebol. O atacante Estevão iniciou sua transição física e deve ficar à disposição de Abel Ferreira para quarta-feira contra o Botafogo no Newton Santos pela Copa Libertadores da América. No Corinthians, você destaca o que, Pedro Ramiro? Fala, Canhão, um abraço para você, um abraço a todos. O Corinthians segue tentando se movimentar no mercado da bola e deve fazer uma proposta para Gonzalo Plata do Al Sadd do Catar ainda maior do que a anterior, agora de 10 milhões de dólares, cerca de 56 milhões de reais. Vamos ver o que vai responder a equipe do Catar, que já respondeu negativamente à primeira tentativa. Um atleta de 24 anos, equatoriano e atacante que pode vir ao timão. Grande abraço, Canhão! Noite de Série B do Campeonato Brasileiro. Você na Bandeirantes vai ouvir Paysandu e Santos. Quinto sinal, Bandeirantes marca 15 para as 8 da noite, hora de Brasília. E dá o destaque do São Paulo, Bruno Miliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O São Paulo fechou a lista com alterações para a fase mata-mata da Copa Libertadores, onde enfrenta o Nacional do Uruguai na próxima quinta-feira. Marcos Antônio, recentemente contratado, Elisiero, que voltou de empréstimo, apareceram nessa nova relação, que não conta mais com Diego Costa, vendido ao futebol russo, Alisson e Pablo Maia lesionados, além de Nicão e Ibali, que foram emprestados, e de James Rodrigues, que rescindiu o contrato com o São Paulo. 6 nomes cortados, 2 adicionados na Copa Libertadores. Às 8 da noite, Paysandu e Santos vão jogar na Série B do Campeonato Brasileiro. Você vai se ligar na maior rede de rádios do Brasil. Olimpíadas, alô França, alô Vinícius Batista. Fala, Canhão, um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Brasil conquista a sua 3ª medalha de ouro aqui em Paris, com Ana Patrícia e Duda vencendo a dupla do Canadá por 2-1 no vôlei de praia. Também pintou medalha para o Brasil nessa sexta-feira no atletismo com Alisson dos Santos Upil, garantindo o bronze nos 400 metros com barreiras na canoagem velocidade. Isaquias Queiroz leva a prata no seu 1.000 metros e se torna ao lado de Robert Chad e Torben Grael, o maior medalhista olímpico do Brasil. Entre os homens, Bárbara Domingos e Júlia Penalber conquistam grandes resultados na ginástica rítmica e na luta livre, respectivamente, e mesmo sem medalhas, deixam o Brasil na melhor posição nas modalidades, Canhão.
7h47 da noite, vamos ao plantão da Bandeirantes com todos os destaques. Alô, Bruno Pozóvio. Fala, Canhão, um abraço para você, para os ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje temos muita Série B do Campeonato Brasileiro. Agora na ressacada, Avaí e Operário estão empatando por 0-0 aos 28 minutos de jogo. Já mais tarde, às 9 horas da noite, o Mirassol enfrenta o Brusque no estádio Campos Maia. E às 9h30 teremos América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto no Independência. Destacando o G4 da Série B, o Santos é o líder com 34 pontos, seguido pelo Novo Horizontino com 33, o Mirassol com 32 e o Operário com 30 pontos. Já na zona de rebaixamento, a Chapecoense é a 17ª com 19 pontos, mesma pontuação do 18º Brusque. Logo abaixo, o Ituano tem apenas 13 pontos e o Guarani Lanterna tem 11 pontos somados. Para fechar, destacando a final do futebol masculino nas Olimpíadas de Paris. Nessa tarde, a Espanha goleou a França por 5-3, com 2 gols na prorrogação e levou o ouro na competição. Já na disputa do bronze no futebol feminino, a Alemanha ganhou da Espanha por 1-0 e ficou com o terceiro lugar da competição, Canhão. 12 minutos para o início do jogo em Belém. Chuva fina caindo na capital do estado do Pará, temperatura de 28 graus. Vamos voltar a Vinhedo, onde Maju Arruda Leite vai nos atualizar a respeito do acidente que aconteceu no começo da tarde com, lamentavelmente, mais de 60 vítimas fatais. Olá, Maju. Oi, Rogério, uma boa noite a você, boa noite a todos. Chuva não para por aqui em Vinhedo, exatamente no local onde houve a queda desse avião na tarde de hoje. Uma queda que deixou 61 pessoas sem vidas e agora há pouco o ex-governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve por aqui, atualizou os trabalhos da Polícia Científica e também do ML. A gente lembra que o foco agora é o trabalho de resgate e identificação dessas vítimas, que vai se estender durante toda a madrugada, de acordo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e os corpos serão encaminhados daqui à central do IML de São Paulo, porque de acordo com Tarcísio de Freitas, lá tem toda a estrutura para os exames que cada corpo, como por exemplo cada dentária, lá a tecnologia é melhor para realizar a identificação dessas 61 vítimas. O governador de São Paulo também disse que esse gabinete de crise que foi montado na tarde de hoje tem a presença de mais de 100 agentes, é uma parceria entre o governo de São Paulo e também o governo federal para auxiliar nesse trabalho que será longo de identificação e da retirada dos corpos aqui de Vinhedo. A gente também, ao chegar aqui no local do acidente, há muitos jornalistas por aqui, tanto jornalistas do país inteiro quanto internacionais, e também aqui é uma área residencial. A gente lembra que o avião caiu em uma espécie de gramado, não atingiu, não feriu, não tirou a vida de ninguém em solo, apenas os 60 passageiros que estavam dentro da aeronave. Mas até chegar aqui ao local, eu encontrei um pai e um filho, eles estavam com a marmita na mão, é o Sérgio. Ele contou o momento, como foi, né? Como tudo aconteceu. Ele mora do lado onde esse avião caiu aqui em Vinhedo. Vamos ouvir o depoimento do Sérgio. O que você ouviu? Começou a ouvir um barulho muito forte em casa, a casa começou a tremer, de barulho assim tão alto que estava. Aí eu percebi que tinha um barulho de uma hélice de avião, eu saí correndo para a rua para ver o que era. E eu vi a hora que ele caiu, que ele explodiu. E quando explodiu, o que aconteceu? Qual foi a sua primeira atitude? Eu fiquei paralisado, né? Não tive reação. Não tive o que fazer. Sem uma reação. E agora, qual que é a situação? Você está podendo entrar em casa? Eu tive que parar o carro aqui fora, bem longe do condomínio, e a gente está indo a pé para chegar em casa. Então, todos os acessos que dão aqui a essa área residencial, esse condomínio residencial, estão sendo monitoradas pela Polícia Militar. Só os jornalistas têm acesso aqui mostrando o crachá e também os moradores podem entrar em algumas casas. Outras casas ainda não é possível a entrada desses moradores, inclusive o governo de São Paulo vai conceder abrigo para esses moradores, mas o trabalho, o foco neste momento é a identificação e resgate dos corpos da aeronave, trabalho que vai se estender durante toda a noite e com uma chuvinha que não cessa por aqui, segue chovendo aqui em Vinhedo. Volto com você, Rogério. Ok, Maju Arruda Leite, ela continua em Vinhedo e acompanha e vai trazer durante toda a noite mais informações ao vivo para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes.
Paysandu e Santos às 8 da noite. Os times terminam o aquecimento no gramado do Mangueirão. Qual é a sua expectativa, mestre Cláudio Zaidão? Um abraço a você, um abraço ao Caboclinho. Boa noite, Rogério. Boa noite, Caboclinho. Estamos juntos de novo. Um jogo em que o Peixe precisa continuar somando pontos. É líder, mas tem ali Novo Horizontino, Mirassol, Vila Nova, América encostando. Ou seja, é bom seguir pontuando. Boa noite, Cláudio Zaidão. Olá, Rogério, Soler, toda a equipe. Não há dúvida que essa é a noite de um dia difícil, né? Nossa solidariedade a todos os familiares das vítimas dessa tragédia. E no futebol é interessante, a Série B ela tem uma lógica diferente da Série A, né? O líder da Série A, ele está de olho no segundo colocado. O líder da Série B e todos que estão na área de classificação estão sempre de olho no quinto colocado. Que é muito mais importante que o título. O título, cara, é uma obviedade, além do título você está classificado. Mas o importante é a classificação. É isso que interessa. Ninguém vai lamentar se terminar o campeonato em terceiro, em segundo, em quarto. O que não pode é ficar em quinto. E a diferença do Santos para o quinto é muito pequena, são 4 pontos. Mais importante, a diferença para o oitavo colocado é de 5 pontos. E um dos 8, que é o Sport, que é o sétimo, ele tem 2 jogos a menos. Então não tem nada de confortável. O Santos não terá seu melhor zagueiro, o cara que arrumou a defesa do Santos, que é o Gil. Não terá o Sherman, que virou titular durante a temporada, um lateral muito bom. Além, claro, de João Paulo e o Juliano, né? O Juliano fora mais uma vez. Então é um time que tem de jogar no seu limite. O Paysandu, o próprio Hélio dos Anjos, antes do campeonato começar, antes de Santos e Paysandu no primeiro turno, abrindo o campeonato, ele falou, ó, a meta do Paysandu é ficar na Série B, é não ir para a Série C. Essa é a luta do Paysandu. É um time bem mais fraco que o Santos, não é? Mas o Santos já perdeu ponto para Amazonas, já perdeu pontos para times também bem mais fracos. Então não pode vacilar não, porque a turma que está pouquinho atrás do Santos é grande. Qualquer vacilo, você cai de primeiro para quinto, viu, Canhão? É, com todo mundo muito próximo na classificação, acontece isso, uma derrota, um empate, enfim, um tropeço com adversários rivais diretos somando pontos, o time acaba perdendo pontuação. Já já os times em campo, público continua chegando, havia a expectativa de pelo menos 30 mil torcedores no Mangueirão para empurrar o Paysandu para ganhar do Santos. O Paysandu, repita, não está muito longe não do G4. 5 minutos para a bola rolar. Mais destaques desse jogo importante do Santos em Belém, no Mangueirão, Gustavo Soler. Vamos lá, Canhão, falando a respeito da equipe visitante, o Santos Futebol Clube, líder da competição, a equipe santista que hoje terá o técnico Fábio Carilli completando 60 jogos no comando técnico do Alvinegro Praiano. São 28 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. Nesta segunda passagem, este será o jogo de número 36 de Fábio Carilli, por enquanto com 20 vitórias, 6 empates e 9 derrotas nessa segunda passagem. Falei sobre a situação envolvendo o Pedrinho, né, Canhão? Jogador que pediu para as lideranças do elenco, para a comissão técnica de Carilli e para a direção para permanecer no Santos depois de não conseguir ter ali uma negociação com o Atlético Goianiense ou então com Cuiabá, duas equipes da Série A que tentaram a sua contratação. Pedrinho, que na estreia do Santos na Série B era ainda titular da equipe, marcou um dos gols na vitória por 2-0 na abertura do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Guilherme também foi para as redes nessa estreia do Peixe na Série B. O Guilherme, por sinal, um dos grandes destaques do Santos nesta temporada, é o artilheiro do time na temporada, com 8 gols marcados em 29 partidas. O segundo no quesito é o Furque, centroavante que balançou as redes em 6 oportunidades nesse ano de 2024. Para o jogo de hoje, o técnico Fábio Carilli precisa ficar atento, principalmente com jogadores que estão no banco de reservas e podem entrar ao longo da partida e que estão pendurados com cartões amarelos. Caso de Rainer, Tomás Rincon, o próprio Pedrinho e o William Bigode. Já o time do Paysandu, Canhão, hoje
comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, ele que chegou no dia 29 de junho de 2023 ao cargo. Ao todo ele tem 57 partidas com 28 vitórias, 18 empates e apenas 11 derrotas. Já viu seu time marcar 90 gols desde que ele chegou na última temporada e esse ano foi campeão da Copa Verde e também do Campeonato Paraense. Para o jogo de hoje, o zagueiro argentino Quintana retorna ao time titular, uruguaio melhor dizendo, né? O Quintana, jogador uruguaio de 28 anos de idade, retorna ao time titular. Ele que teve uma lesão, ficou da 12ª rodada até essa 20ª rodada fora de ação e agora volta ao time titular. Um jogador que era dúvida, Canhão, e conseguiu a liberação para entrar em campo hoje é o centroavante capitão Nicolas, 34 anos, já foi até comparado com Edson Cavani por causa da sua cabeleira. Na temporada são 38 jogos, 20 gols marcados, mas na Série B está devendo um pouco de futebol Nicolas. 17 jogos e apenas 3 gols marcados na Série B do Campeonato Brasileiro. Paysandu e Santos, já em 3 minutos tem bola rolando com o time da Bandeirantes em campo, com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiame Martins na central técnica, Alexandre Marques nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no digital Marcela Souza. Os times ainda nos vestiários. Má notícia. O jogo vai atrasar? 10 minutos, porque o Santos pegou engarrafamento para chegar no Mangueirão, por isso demorou para sair a escalação, demorou para sair tudo do Santos, então deram 10 minutinhos de tolerância aí para começar a partida, então teremos um atraso, Canhão. Natural, né? Você demorou tudo isso para chegar, é justo que se atrase o início do jogo. Pelo menos dê tempo de fazer o aquecimento, né? É, e aí é evidente que isso atrapalha. E são só 10 minutos, é claro, não há uma grande interferência, não. Vamos confirmar os times enquanto isso, Gustavo Soler. Vamos começar pelo Santos, o time de Fábio Carilli. O Peixe pro jogo em Belém, na Bandeirantes. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Para tentar se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B e ficar cada vez mais perto do retorno à elite do futebol brasileiro, o Santos do técnico Fábio Carilli está definido e escalado com 77 Brazão, 29 Rodrigo Ferreira, 15 João Basso, 32 Jair e 31 Escobar. Meio de campo com 5 João Schmidt, 21 capitão Diego Pituca e 37 Serginho. No ataque, 22 Otero, 11 Guilherme e 9 o centroavante é Furk. E na reserva do Santos, Soler. Diógenes é o goleiro de camisa 12, o outro goleiro, camisa 34, João Pedro. Detalhe, Canhão, João Pedro apenas 16 anos de idade e 1,98 m de altura, fica como opção no banco. Jogadores de linha, 2 Alex, 33 Souza, 3 Rainer, 25 Alisson Popular, Alisson, 88 Patrick, 8 Tomás Rincon, 23 Sandri, 42 Wesley Patati, 7 Pedrinho e 27 William Bigode. Estamos confirmando os times às 8h10, a bola vai rolar, temos muita torcida do Paysandu. Temos também torcedor do Peixe, um grande público para ver no Mangueirão. Paysandu e Santos pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos confirmar os donos da casa. O time do Hélio dos Anjos, o Paysandu, Soler. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. O nosso time joga pra valer. Até o Penharol veio aqui pra aparecer. O Paysandu. O belo hino do
Paysandu, que tem sua torcida lotando o estádio do Mangueirão, definido e escalado por Hélio dos Anjos. O Papão da Curuzu vem com o experiente goleiro Diogo Silva, camisa de número 12. Na zaga, 2, Edilson, 3, Quintana, zagueiro uruguaio, 27, Lucas Maia e 36, Kevin. Meio de campo de 8, João Vieira, 38, Matheus Trindade e 10, Casares, ex-jogador do Santos pelo Peixe. 14 jogos, apenas um gol, não deixou saudade. No ataque, 9, Paulinho Boia, cria da base do São Paulo, 24 para o argentino Borassi e 11, Nicolas, o capitão, ele que já foi comparado a Edinson Cavani. Um pequeno exagero, né, Canhão? Não, peraí, é melhor você dizer para quem ligou o rádio agora. Por que a comparação? É pela bola que ele joga? Não, é porque ele é meio queixudo e cabeludo, só por isso. Tá. E na reserva do time do Cavani? Tem 13, Matheus Nogueira, 4, Wanderson, 5, Netinho, meia dúzia para Kelfel, número 15 é Esli Garcia, 20, Robinho, 22, Jean Dias, 26, Juan Ribeiro, já foi artilheiro de Copa São Paulo de futebol júnior pelo Palmeiras, 28, Leandro Vilela, 30, Val Soares, 34, Léo Pereira e 35, Luan Freitas. Arbitragem no Mangueirão para Paysandu e Santos, Gustavo Soler. Arbitragem de Denis Ribeiro Serafim, ele que vem de Alagoas, assim como assistente de número 1, Brígida Cirilo Ferreira. O assistente de número 2 é Rondinelli dos Santos Tavares. O quarto árbitro é o Edivaldo Alves Moraes e no VAR o carioca Paulo Renato Moreira. Estamos aguardando os times, o Soler já destacou, confirmamos atraso de 10 minutos no horário, no início do jogo. Em Belém, o Santos chegou um pouco mais tarde, pegou trânsito complicado para chegar até o Mangueirão, congestionamento, enfim. Chegou atrasado, por isso há essa tolerância que é aceitável de 10 minutos antes que a bola role. Enquanto não começa o jogo em Belém, temos bola rolando pela Série B. Bruno Puzóvio atualizando então o que está acontecendo agora, a classificação com o Peixe na liderança da Série B, Puzóvio. Vamos lá, Canhão, sexta-feira de muita Série B do Campeonato Brasileiro. Agora na ressacada, o Avaí está vencendo o Operário por 1-0 com 45 minutos de jogo. Gol marcado por Thiago Pagnussati. Mais tarde, às 9 horas da noite, o Mirassol enfrenta o Brusque no estádio Campos Maia. E às 9h30, teremos América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto no Independência. Agora destacando a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos é o líder com 34 pontos, seguido pelo Novo Horizontino com 33, o Mirassol o terceiro colocado com 32 e o Vila Nova é o quarto com 30. Quinta posição para o América Mineiro com 30 pontos e logo abaixo 3 times com 29. O sexto, Ceará, sétimo, Sport e o oitavo, Operário, que está perdendo para o Avaí. Avaí este que é o nono colocado com 28 pontos. O 10º colocado é a Ponte Preta com 26. Na segunda parte da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o 11º Goiás tem 25 pontos e logo abaixo também 3 times com 24. O 12º CRB, 13º Amazonas e o 14º Paysandu. Fora da zona de rebaixamento, o Coritiba é o 15º com 23 e o Botafogo de Ribeirão Preto é o 16º com 22. No Z4, o 17º Chapecoense com 19 pontos, 18º Brusque também com 19 pontos, o vice-lanterna Ituano, 19º colocado com 13 pontos e o Lanterna Guarani tem apenas 11 pontos somados, Canhão. Times em campo no Mangueirão com a festa do torcedor bicolor. Recebendo os times. Lado a lado em campo, Paysandu e Santos, está valendo a 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Que espetáculo bonito. Proporciona ao torcedor do Paysandu um belíssimo, lindo mosaico no Mangueirão, em Belém. Antes que a bola role, os times em campo, hino nacional brasileiro.
Paysandu e Santos. Pelo horário marcado depois do atraso do Santos, estamos a 3 minutos. Na verdade, 2 minutos da bola rolar no Mangueirão para Paysandu e Santos pela 20ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Zaidão, torcedor do Peixe, que durante o campeonato, algumas rodadas, tomou alguns sustos. Até imaginou não ser possível voltar para a Série A, né? O Santos teve uma sequência muito ruim. Mas depois da sequência ruim, veio a boa. Isso voltou a animar o torcedor, não é, Zaidan? Até porque essa sequência, ela se traduziu em 4 derrotas seguidas, né? E aí o torcedor, com toda razão, ficou preocupado. Achou que havia desandado o trabalho do Carille. Houve até pressão para que o Marcelo Teixeira mudasse o técnico. Depois veio aquela especulação de que ele iria para o Corinthians, né? No final das contas, o Santos se recuperou, é líder. Começa o segundo turno como líder. É verdade que o Sport, em pontos perdidos, está na frente, mas ele não garantia de que ganhará os 2 jogos a menos que tem. Agora, o Santos tem um time no limite, não é? Veja que sem o Juliano, você tem um Serginho, um veterano, que é meio vagalume, acende, apaga, faz alguns bons jogos, e outros anda sumido. E o Basso, ano passado, foi muito mal, mas o Santos estava tão bagunçado, tão desorganizado no ano passado, que não dá para você avaliar a atuação de alguns jogadores. E o Basso acabou voltando depois de ir para Portugal, retornar para o Brasil, e tem essa chance agora fazendo dupla com o garoto Jair, que é muito bom zagueiro. Já era um zagueiro promissor. De qualquer maneira, Canhão, o importante é subir e lá na frente, na hora que o acesso estiver garantido, é que o Santos terá de fazer a avaliação. O que esse elenco pode fazer na Série A? Não dá para fazer muita coisa, então é preciso reforçá-lo, com que recursos, mas essa é uma preocupação posterior. O importante agora é garantir a volta à Série A, até por questões financeiras. 2 anos na Série B pode ser um desastre irremediável para as finanças de um clube, Canhão. Esse não é elenco para jogar a Série A, né? Se esse elenco for usado na Série A do ano que vem, volta para a Série B. Não é, né? Você tem uma base que você pode tranquilamente manter, né? O meio campo é bom, principalmente os dois, o Schmidt e o Pituca. Você tem bons laterais. Só que alguns jogadores estão jogando muito bem, o caso do Gil, mas são jogadores já na fase derradeira da carreira. Mas o grande problema do Santos é o ataque. Não pelo número de gols, é o time que mais faz gols. Mas perceba que geralmente o gol é do meio-campista, é do defensor de cabeça. É um ataque que faz poucos gols e o Santos não tem um bom ataque. Só o Guilherme. O Guilherme é um cara que entrega o esperado. Tem de reforçar bastante. Mas agora não é hora de pensar nisso. Agora é hora de pensar em voltar para a Série A com o que tem, Canhão. Não dá para pensar na Série A, está jogando a B ainda, tem que subir. Claro. Não adianta antecipar as coisas. Aliás, eu já ouvi de muito torcedor do Santos que, olha, se for campeão da Série B, não precisa ter comemoração, desfile em Santos com um caminhão de corpo de bombeiros. Muita gente não quer esse tipo de coisa. É para voltar e faz de conta que não tem esse... Será que esse troféu não vai estar naquela sala maravilhosa na Vila Belmiro, Zé? Será, se o Santos for campeão? Depende. O importante é o que você faz com a experiência de ter ido para a Série B, no caso do Santos pela primeira vez, né? Para alguns clubes foi o início de uma restauração. Para outros foi uma entrada no buraco. E alguns só saíram por uma mudança gigantesca na situação e na circunstância. O caso do Cruzeiro, né? O Cruzeiro só muda a sua situação quando vira SAF. Chega o Ronaldo, agora está lá o Pedrinho do supermercado, não sei o quê. Da mesma maneira, Botafogo, Vasco, né? O Vasco, aliás, teve várias quedas e ainda não se recuperou plenamente. Até porque tem uma SAF que não funciona, né? Lhe interrompendo, perdão, porque agora é um momento muito bonito. Imagina. Que a gente, evidentemente, lamenta. Toda razão. Um minuto de silêncio no Mangueirão com todos os jogadores, mais a equipe de arbitragem no Círculo Central. Minuto de silêncio, homenagem às vítimas do acidente aéreo que aconteceu hoje em Vinhedo, no interior do estado de São Paulo. Os aplausos agora das arquibancadas do Mangueirão. A
após a observação desse minuto de silêncio que, sem dúvida alguma, mexe com todos nós. Mais de 60 vítimas, 60 mortes na queda do avião em Vinhedo no começo da tarde desta sexta-feira. A Maju Arruda Leite está em Vinhedo, ela vai voltar durante a programação, no intervalo que o Capelanes vai comandar, no apito final também, com todos os destaques, mais informações, com o que está acontecendo agora em Vinhedo, no interior de São Paulo, cidade próxima a Campinas, a maravilhosa Vinhedo, com condomínios belíssimos. Me lembro de que Cilinho, grande técnico do futebol brasileiro, morava num condomínio em Vinhedo, vivia lá uma vida maravilhosa. Conheci a sua casa, foi lá nos anos 2000, nos anos 90, espetáculo de casa, um lugar maravilhoso, Vinhedo, que sem dúvida alguma é uma das mais belas cidades do nosso estado de São Paulo. Denis Serafim vai autorizar o início de Paysandu e Santos. Relógio zerado. Toca na bola porque começa Paysandu e Santos. Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol da maior rede de rádios do Brasil, começa. E essa bola começa e a bola já vai para fora. Bicudão, essa bola sai, que é arremesso lateral com o time da casa, vindo para fazer a cobrança. Bola para o ataque, abertura feita lá do esquerdo. Vai tentar a jogada, Paulinho Boia, marcado, Jair toma, toca atrás, recua a jogada, vira o passe. João Basso domina, dá para o goleiro Brazão na grande área. Levanta Brazão, toca no meio, Diego Pituca, a bola passa por ele, porque domina, dá Pituca, Pituca toca para o Otero. Guilherme passa pelo meio, recua a jogada ao Otero, serve de volta, Diego Pituca, entrega pela direita, ainda no apoio, chega Rodrigo Ferreira, toca Rodrigo de volta, Pituca erra o passe, domina a bola, Nicolas, toca no meio, na jogada por dentro, tenta o passe na meia direita, puxa Matheus Trindade, vira na direita com Casares, no apoio, Edilson, na linha de fundo, passe forte demais, ela vai para fora, acompanha a defesa do Santos, tiro de meta, o Papão chegando na primeira bola no ataque, Soler. 1 minuto de jogo, erro do Pituca, contra-ataque da equipe do Paysandu. O Nicolas acabou achando por ali um passe no Casares rapidamente tocou pro Edilson, que aí vacilou, errou um passe tranquilo pro Borassi, só tiro de meta a favor do goleiro Brazão, se firmou como titular do Santos. Quinto sinal, Bandeirantes marcou a 20 segundos, 8h15 da noite. Você está ouvindo o protesto do torcedor do Peixe, pelo menos uma vaia para o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, que dá um tiro de meta direto para a arquibancada praticamente. 1 minuto 40 segundos de jogo, lateral atacando, bola na ponta, tenta ganhar Nicolas, a defesa toma, a recuperação cai mais atrás, ele com os zagueiros, toca, domina, jogada, Lucas Maia, tem por dentro Jefferson Quintana, toca a bola com Quintana, domina, joga na entrada da sua grande área, toca pelo meio do campo ainda, bola aberta para João Vieira, toca na esquerda com o zagueiro Lucas Maia, enfia pela meia direita, Casares busca a marcação, já recua a bola, dá outra vez Lucas Maia, domina e volta para o seu goleiro, Diogo Silva na grande, marcado pelo Furque, levanta Diogo, pica essa bola para a direita, toca na ponta, com o peito, domina a jogada, tenta, falta! Na jogada na ponta, o Edilson, lateral, vinha fechando, recebendo no peito. Ele marcado, fechava também pela ponta, o Paulinho Boia. Falta marcada, é lá na direita. Do ataque do Papão, que chegava bem, Soler. E aí teve que apelar o Serginho, deu um trança-pé para cima da marcação para cometer a falta, evitar o avanço do Paysandu, mas o time da casa tem pressa, Canhão. Paulinho Boia levantou para a grande área, sobra a volta, João Vieira bateu! Fora! Tem um desvio no meio do caminho, o Brazão salta e põe a mão direita nela, escanteio, Paysandu na direita, Soler. Na pancada do João Vieira de fora da área, ela acaba batendo ali em cima da marcação do próprio Diego Pituca, quase complicou a vida, mas o Brazão tava atento, tava ligeiro, vai no canto, dá um tapinha nela, manda pra fora. Escanteio, Paysandu, que manda Quintana e Lucas Maia, os dois zagueiros, para dentro da área. 3 minutos e meio, primeiro tempo, a pressão intensa do time da casa do Papão. Pra grande área, Jefferson Quintana e Lucas Maia. Tá caído aqui na esquerda, a gente não consegue identificar. Paulinho Boia sentiu o tornozelo, tá na mão ou tá no chão com a mão no tornozelo esquerdo. E o departamento médico em campo, Soler. É um lance sozinho ali, o Paulinho Boia foi no início da jogada, né? Quando ele tentou partir para cima da marcação,
A zaga do Santos afastou e depois teve a finalização do João Vieira. E desde então o Paulinho Boia tá caído. Na hora que ele faz o cruzamento, foi literalmente sozinho. Ele prendeu o pé de apoio, o pé esquerdo no chão e acabou torcendo sozinho. Preocupação agora para o treinador Hélio dos Anjos. Já no aquecimento ali, alguns jogadores da equipe do Paysandu. Vamos ver se o Paulinho Boia terá condições de retornar ao gramado. Tá com muita dor o camisa 9. Teve passagem pelo São Paulo. 4 minutos, primeiro tempo, escanteio, o Paysandu cobra. Casares pra bola, pra Quintana, a defesa se antecipa e manda pra fora da grande área, a bola cai na esquerda pra pegar no bem aberto, João Vieira, do meio campo ele volta, a bola pro goleiro, domina com o pé Diogo Silva, fora da grande área. Segurança, conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Nakata. Casares limpou o Otero, tá na área, no fundo, bateu pro gol, ela bate em Jair. Escanteio de novo, lado esquerdo, repete a cobrança. Casares e tome pressão, você tá sentindo na Bandeirantes o clima. A galera tá jogando junto com o Paysandu, que só ataca, Solé. E por enquanto, quase 5 minutos de jogo e pelo menos 2 com o Paysandu com um jogador a menos. Paulinho Boia, acho que não terá condições, ele começou a chorar ali perto do banco de reservas. E o Casares novamente vem para bater de pé direito. Casares no escanteio, ela vai direto pro gol, vai para fora do outro lado. Você ouve o toque marcando. Time da Bandeirantes em campo para mostrar a Série B nesta sexta-feira à noite. Com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica. Belém no Mangueirão, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da 20ª rodada da Série B. Paysandu e Santos tá 0-0 pro Zóvio. Canhão também pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí vence o Operário por 1-0. Partida no intervalo em Santa Catarina. Jogada aqui atrás com o Santos. Oi, Solé. Jean Dias foi chamado pelo Hélio dos Anjos. Jogador mais experiente, O Paulinho Boia, 26 anos. O Jean Dias, 33. Daqui a pouco vem para o campo de jogo. 33 é a idade ou o número da camisa? É a idade, a camisa é a 22. 6 minutos, primeiro tempo. Essa jogada pro Peixe na esquerda com o Escobar, que já domina o marcado e recua, toca na entrada da grande área. Serginho se aproxima, rola a bola ao lado para Pituca. Pituca para meia direita, à frente o passe para Otero, vai no fundo, gira, é marcado pelo João Vieira. Devolve a bola, recomeça botando com a defesa do Santos. Mais atrás aqui, Jair. Jair toca pelo meio do campo, já vira com o João Schmidt, que toca a bola para a ponta esquerda. Vai no contra-ataque, Guilherme limpa bem o marcador. Esqueceu a bola, só isso. Edilson domina, já sai jogando, enfim, o passe do meio tempo da jogada com o Nicolas, entrada na grande área, Otero pressiona, marcação vem Rodrigo Ferreira, de bico alivia Lucas Maia. Essa bola vira um lançamento na direita, vem contra-ataque, no fundo o passe, para tomar a frente, Jean Dias, limpou, cortou, na grande área, pede Nicolas, cruzamento, ele sobe, Jair tira a bola, botou na sobra, João Vieira, bate mal demais, bate no pé do Escobar, saiu o Brazão para pegar. O Santos começa pressionado e muito pelo Paysandu, que chega de novo, Solé. Com o apoio da sua torcida, no abafa, a jogada agora do Borassi, camisa 24, levantou a cabeça, tentou o cruzamento pro Nicolas, tirou o Jair, grandalhão, 1,98 m de altura. Na sequência, o primeiro chute do João Vieira levou perigo. O segundo agora, Canhão, como pegou mal na bola, perde a chance o Paysandu. Já 4 minutos com o Paysandu jogando com apenas 10 em campo, a bola não sai e com isso o Jean Dias não consegue entrar. Pro Peixe a jogada, domina Serginho, toca para direita, lateral do campo, Rodrigo Ferreira, para Purque na grande área, Quintana de cabeça, coração para a volta, arrumou o Pituca, ajeitou no peito e bateu longe demais. Enfia o pé, ela vai longe do gol do Diogo Silva, em tiro de meta para o Paysandu. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. 8 minutos é o primeiro tempo, a força da opinião da Bandeirantes com 0-0 e só o Paysandu ataca. Zaidan. O Santos está muito lento e há um buraco entre o meio-campo e a defesa que o Paysandu aproveitou 2 vezes com perigo. Numa finalizou bem, houve desvio, a defesa do Brazão, e na outra o ataque se enrolou. Mas o Santos está dando espaço entre o meio-campo e a defesa, um negócio primário, que você não pode ver mais em um time profissional, ainda mais como o Santos. E está muito lento. Eu não sei se essa chegada atrasada ao estádio, os caras não aqueceram direito, mas tá com cara de sono aí, Canhão, precisa acordar. É, tem um time muito acordado e o outro cochilando, né, Zaidan? Exato.
0-0, 9 minutos, primeiro tempo. Essa bola da esquerda na jogada com o lateral do Papão. Kevin toca à frente o passe. Recebe marcado, tenta driblar de volta pela meia direita. Domina Kevin, toca atrás, prensada. Essa bola vai para fora. Na ponta bateu, na bola bateu os Trindade, ela bate no Pituca. Em lateral, ataque do Paysandu, aqui do lado esquerdo. 9 minutos do primeiro tempo, tá 0-0 o jogo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas na internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Paysandu ataca, essa bola foi para fora, tiro de meta, mas a galera queria uma falta. Aqui na esquerda, na jogada com o Jean Dias, que acabou de chegar, Soler. É, porque tem braço pra lá, braço pra cá, ali com o Rodrigo Ferreira. E o detalhe, né, Cão? Do lado de fora do gramado, o mascote do Paysandu, ele mandou o juiz para um lugar bem distante. Será que teremos cartão também pro mascote ou tá liberado o mascote ficar ali pulando e gesticulando contra a arbitragem? Não, ele pode ser tirado, sem dúvida alguma. Para estar ali, ele tem um nome registrado em alguma coisa ou algum documento oficial do jogo. Tem Jean Dias, limpa bem na meia, Carrinho na bola travando, rebote na direita, Edilson na área, bola de cabeça, Rodrigo Ferreira mandou para escanteio. Quase Nicolas põe no pé na bola para fazer. Rodrigo Ferreira se antecipa, bota o cabeção. Escanteio do Paysandu na esquerda, Soler. Corte providencial do lateral da equipe do Santos, porque o centroavante Nicolas, 20 gols na temporada, entrava com uma flecha na pequena área. É escanteio para o Paysandu. O Paysandu não sai do campo de ataque e quem vem na batida é Casares com a 10. 10 minutos e meio, primeiro tempo, escanteio para o Papão na esquerda. Casares para colocar na grande área. Tem mais um jogador do Papão caído. É o Jean Dias que acabou de entrar? O próprio, na hora que ele dá o passe buscando o Edilson na lateral direita, ele tomou um carrinho muito forte. Ali o Jean Dias segue caído até agora, o camisa de número 22, ele dá um tapa de 3 dedos na bola e toma ali um encontrão firme do Serginho, tá sentindo muitas dores o meia atacante da equipe do Paysandu. Acho até que o Serginho deu sorte, Soler, porque ele não pegou no carrinho o Jean Dias. Pelo jeito é muscular. O Jean Dias está sentindo o adutor ali perto da virilha da coxa direita. O Hélio dos Anjos tá pé da vida no banco de reservas. 11 minutos e meio, tem escanteio o Paysandu para fazer cobrança. Casares, pé direito, ponta esquerda para a grande área. Quintana, Lucas Maia, lá dentro também Matheus Trindade, a grandão fica na primeira trave. Casares, autorizado direto, Brazão acompanha, ela dá uma casquinha no travessão e sai. Quase Casares marca olímpico. Ela chega a resvalar do travessão. Se vai um pouco mais baixa, entra. Brazão não chegaria a tempo, Soler. E foi muito, mas muito de propósito, Canhão. Ele percebeu que o Brazão deu um passinho para dentro, saiu ali de perto da linha do gol, bateu direto para surpreender o goleiro, para sorte. Ela bate no travessão e se perde pela linha de fundo. É tiro de meta a favor da equipe do Santos. E agora o árbitro da partida, o Denis Serafim, tá pedindo calma ali, estava conversando com o VAR, mas mandou jogar. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 12,5 primeiro tempo, Otero disputa na marcação, toca à frente o lateral, Kevin do Papão, rebate no meio, João Schmidt na prensada, perdeu, para tomar a bola Nicolas, vira o passe para meia direita, se aproxima da marcação, Matheus Trindade, já tá com o lateral Edilson, ele vai da linha de fundo, toca de volta a bola para Matheus que faz a inversão, atravessa a jogada para a esquerda, desce atrás, Jean domina muito mal, perde a bola, sente também Jean Dias, não vai continuar não também o Jean Dias. Tá só andando em campo, essa bola do meio campo, recua Kevin, toca atrás com o zagueiro, Lucas Maia que domina. O novo Disney Plus tá com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Nitidamente, Soler, não dá pro Jean também. Olha lá, ele agora caiu no gramado, não aguenta mais o Jean Dias, acabou de entrar e já sentiu uma lesão ali na região da coxa direita, ali perto da virilha, e o Denis Serafim já fez o sinal pro banco do Paysandu, que terá que mudar mais uma vez. Agora o Nicolas chega por ali, o capitão do Paysandu, e pergunta, tem condições? Não dá, não dá. O Jean balançou a cabeça de forma negativa. Paysandu, com 13 minutos de jogo, terá que fazer sua segunda alteração, a segunda por lesão. E vem Elis Garcia, camisa de número 15.
Garcia, então, camisa 15, vem para o campo de jogo, sai com a 22, o Jean Dias, mais um jogador machucado na partida, o Garcia, que é venezuelano, 24 anos de idade. Queimou, portanto, a segunda substituição, com menos de 15 minutos, o Papão, o Paysandu. Elis Garcia entra em campo. Sai Jean Dias. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão e HG na carta. Sabe por que? Ora, porque é na carta. Som da Bandeirantes, com todos os detalhes para você. O somzão lá do Mangueirão em Belém. Com casa cheia, Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica. Com Michel Lopes na mesa de som. Otero para pegar a jogada, disputa. Garcia toma, toca do lado, recebe marcado o Nicolas, dá para ele, chuta, a bola prensada, rebate, volta na ponta para João Vitor, domina aqui na meia direita, João Vieira, toca a bola, domina, vira, recua, toca ao lado, vira com Casares, que toca à frente como zagueiro, vira o passe, abertura feita com Everson Quintana, Quintana para a ponta direita, o passe pro Betilson, marcado, toca no meio da Matheus Trindade, que volta a bola com Quintana outra vez, domina e vai jogar da entrada da grande área, trocam passes, o zagueiro do Papão dominando a jogada aqui no meio do campo, Soler. E o Garcia é mais um que está voltando de um problema físico, jogador que é o atacante com mais gols no Paysandu nessa Série B de Campeonato Brasileiro, tem 5 gols marcados, é o artilheiro do time na competição, na temporada são 9 e também passou por alguns problemas físicos, está voltando agora, buscando de novo seu espaço no time titular, já teve que mudar 2 vezes ali o Hélio dos Anjos e agora o Jean já coloca gelo na região da coxa, sentindo muitas dores no adutor da coxa direita. Mangueirão em Belém, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. Na 20ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, 0-0, Paysandu e Santos, Bruno Pozóvio. Canhão, mais tarde às 9 horas da noite, o Mirassol recebe o Brusque no estádio Campos Maia. Edilson fazendo fila, vem o lateral direito do Paysandu, perdeu a jogada para o meio campo, João Schmidt já ganha, toca na esquerda, bola Furque por dentro, o Grêmio ele bate, na marcação, Lucas Maia domina, às 8h30 da noite em ponto, a inversão é feita, a bola para a esquerda, muito forte, o passe no fundo, subiu de cabeça e manda para fora essa bola, Rodrigo Ferreira, é lateral, ataque do Papão na esquerda, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG na carta, sabe por que? Ora, porque é na carta. Casares domina a jogada pelo meio do campo, são 16,5 primeiro tempo, enfim, uma trivelinha, põe na esquerda, bela assistência, Kevin no fundo, para a grande área, a bola tirou, João Schmidt mandou para fora essa bola, na direita para o Peixe pegar a jogada, Otero tenta a fita, foi desarmado, Kevin chega a falta, é falta marcada possível, o torcedor do Papão não gosta, é claro, o jogo está parado, opinião na Bandeirantes, a força da opinião, Bandeirantes, com Cláudio Zaidan, segue 0-0 e só um time ataca, o Paysandu, Zaidan. E o Hélio dos Anjos, Canhão, tem toda a razão em ficar desesperado, né? Porque você perdeu 2 jogadores antes de 15 minutos do primeiro tempo. Só que tem um negócio. Para mim, o Wesley Garcia deveria ser titular do Paysandu. Ele tem aquele, é muito baixinho, lembra até o Soteldo, né, o tamanho e tal, mas é muito habilidoso. Acho até que tem mais bola que os outros 2. Mas o Santos está muito mal no jogo. O Santos está lento, dando espaços, errando passe. Os primeiros 15 minutos do Santos foram muito ruins, cara. 17 minutos e meio primeiro tempo, bola que atrás com os zagueiros do Santos, domina sozinho pelo meio baço, enfim a jogada na minha direita, Serginho atrás a Pituca, o capitão toca a bola para a direita, abertão Rodrigo Ferreira, bota na coxa, rolou do lado, Otero tenta a defesa, corta, Serginho para trás, Pituca, bateu pro gol, espalma Diogo Silva, voa, dá um tapão nela e manda para escanteio, um canhão de longe do Pituca, ela ia entrando no canto direito, Soler. Depois de 18 minutos de bola rolando, finalmente o Santos conseguiu uma finalização na partida. Tapa caprichado do Pituca e bela defesa do goleiro Diogo Silva. Escanteio para o Santos. Hoje o Pituca completando 190 jogos pelo Alvinegro. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 18 minutos e meio, primeiro tempo, tem cobrança de escanteio o Santos para fazer a cobrança, Otero, pé direito, lado esquerdo para a área, bons zagueiros do Santos, João Basso fecha na primeira trave, Jair fica um pouco mais atrás,
Furque na primeira trave, Guilherme também, Serginho no rebote. Vai trabalhar, dá uma enquadrada, é um tal de pega daqui, puxa dele, você ouviu o apito autorizando. Otero pra bola, fechadinho direto, Diogo tirou de soco. Guilherme colocou na grande área, pega Diogo! Se o Casares pode tentar o Olímpico, o Otero também pode, né, Soler? Exatamente, Canhão. Os dois que normalmente sempre estão nos mesmos times, foi assim no começo da temporada. O Casares não rendeu e foi para a equipe do Paysandu. Agora o Otero foi meu xará, meu amigo, meu parceiro, meu irmão. Se você faz, eu também faço. Tentou surpreender, mas o Diogo Silva estava atento e evitou o gol olímpico do Otero. 19 minutos e meio, o primeiro tempo, segue 0-0 o jogo no Mangueirão. Bola que atrás do meio campo com o time do Paysandu jogando. João Vieira tenta o passe para Matheus Trindade. Marcado com 2 em cima, volta a Pituca, tenta tomar. Schmidt tenta a jogada, recuada, a bola volta pelo meio campo que atrás com o João Vieira. Abre a jogada na esquerda com o lateral Kevin. Kevin já domina, envia na ponta, recebe de volta com Elis Garcia. Para Kevin adiante, ele mais a bola. Rodrigo Ferreira deixou o braço aberto e vai tomar cartão lateral do Santos. Ele chuta a bola com o pé, mas abre a asa e dá na cara do Kevin. Mas que jumentice do lateral direito do Santos, hein, Soler? Ainda mais próximo da arbitragem, né? Foi mal demais o Rodrigo Ferreira, dominou errado e aí largou o picolé de osso na cara do Kevin. Cartão amarelo para o lateral, camisa 29. Em Belém, a bola rola, o relógio não para. 20, primeiro tempo. 20ª rodada Série B. Tem falta o Paysandu. Tem uma briga no setor da torcida do Santos. Policiamento nesse setor, tem uma pequena confusão. O jogo tá rolando e o pau tá quebrando na arquibancada. Falta para o Papão cobrar com Casares na meia esquerda. Ele toma grande distância para a grande área. Quintana, Lucas Maia. Vai lá o árbitro Denis Serafim, posiciona todo mundo para a bola. Casares, direto! Fora! Ele tenta o gol e ela passa isso aqui do travessão, Soler. E de novo, ele percebeu o goleiro Brazão adiantado e não quis nem saber. Mandou direto para a direção do gol, bateu firme. Ela passa perto, o Brazão não sei se chegaria nela. Tiro de meta a favor do Santos. 21, primeiro tempo, eu confirmo pro Nopuzóvio. Em Belém, 0-0, Paysandu e Santos. Canhão, nessa sexta-feira a Espanha levou o ouro no futebol masculino das Olimpíadas de Paris, após golear a França por 5-3. Meio campo, a jogada, volta com o Papão, domina o João Vieira, toca do ladinho, a jogada da esquerda, aqui fechando sozinho. Casares na área, Elis Garcia bateu no gol. Brasil, sensacional, vou botar um tapa. Ela quase sai, não sai, Escobar domina. Que defensão gigante do Gabriel Brazão. Com Elis Garcia tentando o ângulo. Defesa monstruosa do Brazão, Soler. E o Zaidan destacou, o jogador tem qualidade, lembra um pouco Soteldo, é driblador. E agora colocou o Rodrigo Ferreira no bolso, já tem cartão amarelo, não quis dar o bote, bateu firme buscando o ângulo e que grande defesa do Brazão para evitar o primeiro gol do Paysandu na partida. Quando o Brasil joga, ganha na garra, entre no jogo, faça um palpite de ouro bem, estrelabet.com. 22, primeiro tempo, a força da opinião da Bandeirantes, com Cláudio Zaidan, segue 0-0, mas agora os times estão atacando, o Santos também ataca, como agora, ó, linda bola, Guilherme na esquerda, no fundo para cruzar, levantou pro gol, defesa quarta mal, bateu no João Vieira, Rodrigo Ferreira bateu, o João Ferreira do carrinho, tocou para fora na prensada, a bola ganha força e não sai ainda, cai atrás aqui, não sai do gol, Brazão, volta sozinho, o zagueiro do Peixe, domina Jair para jogar, Zaidan, 22 minutos e meio, primeiro tempo na metade, Zaidan, segue 0-0, o Santos também ataca, Zaidan. O problema do Santos até aqui, Canhão, tá no meio campo, né? Principalmente Schmidt e Serginho precisam entrar no jogo. Pituca tá correndo, tá dando opção para receber a bola, chutou uma bola no gol, brigou o goleiro a fazer uma boa defesa, mas o meio campo do Santos está marcando mal e criando nada. Então o time tá sofrendo por isso, Canhão. Serginho domina aqui atrás com o Santos, joga a bola, Jair domina pela meia direita aos 23 minutos no primeiro tempo, 0-0, toca a bola para Pituca, devolve a bola para o goleiro Brazão que domina com o pé dentro da grande área. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Santos ataca no fundo, Guilherme na esquerda, cruzou para a grande área, bola atravessa, de frente Rodrigo Ferreira, dominou, bateu, soltou Diogo Silva, bateu Serginho na sobra, perdeu!
mandar por cima do gol, Serginho. Primeiro chute do Rodrigo Ferreira, a defesa do Diogo. Aí o Serginho se assusta com a bola. O Santos perde uma grande chance num contra-ataque, Soler. E aí é para deixar o Hélio dos Anjos pé da vida, porque o Garcia agora voltou caminhando, enquanto o Rodrigo Ferreira, lateral do Santos, já estava dentro da área adversária. Ele bateu firme de pé direito, o Diogo Silva espalmou esquisito para frente. Mais esquisito ainda foi o Serginho no rebote, bateu de tornozelo e mandou na arquibancada. Liberdade Aracaju, na rede Bandeirantes de rádio. Diogo Silva na frente, a jogada, sobe de cabeça, tenta o passe, Nicolas, rebate Jair com o time do Santos para tomar a frente, dá na esquerda, Guilherme de cabeça, toca a frente para Serginho, no que gira, põe no seu e volta, a bola com Pituca, ele prepara a jogada pela minha direita, passa no apoio, desce, vem aberto o lateral, Rodrigo Ferreira, domina a bola, Rodrigo é marcado, toca pelo meio do campo, serve sozinho para João Schmidt, quase 25, primeiro tempo, 0-0, carrega Schmidt na esquerda, tenta o passe na ponta para o Escobar, é para ele, no fundo, para cruzar para o gol, levantou de cabeça, Quintana botou para fora. Boa jogada, ataque do Peixe, lateral próprio Escobar para fazer cobrança. Já remessa da João Schmidt, que volta a bola para Escobar, que toca no meio ainda com o zagueiro do Peixe. Bola curtinha para João Basso, Basso para Pituca, Pituca na esquerda, Guilherme fecha bem Escobar, Escobar domina a bola, devolve ela para Pituca pela meia esquerda, tabela pela meia direita, volta Serginho aos 25, primeiro tempo, abre a jogada, lateral do campo, lado esquerdo para João Schmidt, para Pituca, bateu pro gol, ela bate no pé do zagueiro, rebate e volta na pose, eles Garcia na jogada, opa! Serginho coloca o pé e comete a falta, o jogo está parado, é falta na saída para o Paysandu cobrar. Mangueirão em Belém, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do primeiro tempo. Na 20ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, 0-0, Paysandu e Santos, Bruno Pozóvio. Canhão, com esse empate o Santos segue na liderança com 35 pontos, 2 a mais que o Novo Horizontino, segundo colocado, que ainda vai jogar nesta rodada. Opa! Hélio dos Anjos perdeu a paciência, Soler. E toma cartão amarelo. Ele cobrou um cartão amarelo para o Serginho na última falta. Algo que não aconteceu. Bateu boca com o Denis Serafim, árbitro do jogo. E recebe o cartão amarelo no sonzão Bandeirantes. Deu pra ouvir, né, Canhão? Torcida do Paysandu também não gostou do cartão pro Hélio. É verdade. Sai jogando no meio campo do Paysandu, essa sobra atrás com o João Vieira, tenta dominar, domina, tentou levantar, mas não conseguiu não. Toca no meio do campo do ladinho, a bola abertinha para Matheus Trindade, que vira a jogada para a direita. Zagueiro Quintana passa no meio do campo, dispara pela ponta direita o Edilson. Quintana devolve a bola aqui na entrada da grande área, recomeça com o goleiro Diogo Silva, que domina para jogar com o pé. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador, fluido de freio, escolha quem entende. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sai jogando João Vieira, já abre a jogada para a direita. Jefferson Quintana domina o zagueiro, tá lá no meio do campo, nas costas da marcação, passa Escobar, cabeceia, dá na ponta Guilherme, que levanta para dar uma pocheta, Guilherme, toca a bola para a ponta, para Purque, marcado então, ela bate no peito dele, protege, vai na parede e toma, toca para Serginho, Serginho dá no meio, tenta o passe, Schmidt domina a bola, marcado, sai da marcação, feita na ponta direita ainda, o Borás fica só de longe, dá Guilherme na meia, tentou até a finta, perdeu, recuperação na meia com o Matheus Trindade, esperar a passagem de alguém, ninguém passa, devolve a bola, Kevin domina e sai jogando aqui pelo meio do campo. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. 27 minutos e meio o primeiro tempo, seguimos com o placar de 0-0. Já tem o intervalo. Bandeirantes com João Paulo Capelanes. De Vinhedo, mais informações com Maju Arruda Leite sobre a queda do avião que vitimou mais de 60 pessoas no começo da tarde desta sexta-feira. Em Vinhedo, interior de São Paulo. Já direto de Vinhedo, Maju Arruda Leite no intervalo. 27,5 o primeiro tempo, Schmidt domina a bola, na prançada de vídeo, perdeu para Matheus Trindade, recuperação, volta na ponta, vem Nicolas para tomar, recua, dá para o Edilson, faz um belo giro, escapa bem do Guilherme, vai na ponta, vira pela ponta, para Borassi, calcanhar tentou, ela bateu de Zé, Escobar tocou para fora, é lateral, ataque do Paysandu. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. São 28 minutos, é o primeiro tempo, você ligado na maior rede de rádios do Brasil, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, com imagens de Alexandre Marques, com Marcela Souza no digital. Kevin atrás, a Elis Garcia domina na esquerda, tá na área, levanta, ela bate no peito do Rodrigo Ferreira. Cadeira taxiando, mas não, foi no peito. Otero na jogada pela ponta, tentou a meia-lua, opa, obstruído.
Ele ia tentando a meia, tomou uma ombrada aqui no Casares, o jogo parado. A galera reclamou de pênalti, foi no peito do Rodrigo Ferreira mesmo, não foi não, Soler? Foi, na tentativa de cruzamento do Garcia, ela bate ali no peito, quase na costela do Rodrigo Ferreira. E agora o Casares, né, fez essa falta no Otero exatamente para parar o jogo e ver se o Paulo Renato Moreira, o árbitro de vídeo, ia chamar o Denis Serafim. Evidentemente isso não aconteceu, né, Canhão? Até porque o toque foi na costela. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 29, primeiro tempo, Peixe cobra com falta, com pressa essa falta. Guilherme na jogada, cabeceia para trás, já domina Borassi recua com Edilson lateral, marcado pelo Guilherme, devolve a bola para a grande área. Quintana domina e joga com facilidade aqui dentro. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Lucas Maia, zagueiro do Papão, já vira a jogada para a direita com outro zagueiro. Jefferson, Quintana domina Quintana, marcado, Serginho em cima, devolve a bola, começa com o goleiro Diogo Silva que sai com o pé aqui na entrada da sua grande área. Domina Diogo Silva, do ladinho, devolve a bola para Quintana de volta. Marca Serginho, fecha Guilherme na direita, bola aberta, com o lateral Edilson do Paysandu. Toca no meio campo, puxa a jogada com o Matheus Trindade, ele concentra a jogada pela meia direita. Santos pressiona, ele devolve atrás da Quintana. Quintana ameaça bicar no ataque, apenas ameaça. Caminha, carrega, pé direito, agora sim, levantando o ataque. Na esquerda o passe, Kevin vai, dá no peito atrás, o passe errado. Pituca para o Santos, já toma, dá na linha de fundo. Otero vai tentar driblar, marcado, parou, Branco não drible, volta a bola. Recua e começa no meio atrás com o Rodrigo Ferreira. Belém, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos é o primeiro tempo. Na Série B, valendo a 20ª rodada. Paysandu e Santos empatam em 0-0, Bruno Pozóvio. Canhão, nessa sexta-feira o Corinthians anunciou a contratação de Thales Magno, atacante de 22 anos, chega por empréstimo de 1 ano do New York City dos Estados Unidos. Bola pro Peixe, que sai jogando aqui atrás com a sua defesa. Toca Basso para Schmidt devolve a bola para João Basso, que entrega com o zagueiro Jair. Domina e joga sozinho na entrada da grande área. Nicolas pressiona, ele vai voltar a bola com Gabriel Brazão na grande área. Nicolas para cima do Brazão. Brazão, pé direito, enfia de volta a bola do meio desmarcado. Vem para buscar a bola. Ajeita e vai embora João Schmidt. Já toca na meia direita, lança a bola para Pituca. Marca João Vieira. Pituca dá um driblinho curtinho, sai do primeiro, do Elis Garcia. Toca de volta a bola. Opa, sem bola, tomou um cutucão Schmidt. Bola pro Peixe na direita, Otero tenta a finta, bate em Kevin. Otero pega a sobra, já recua. Toca de volta ela com o Rodrigo Ferreira, que deixa a bola para Pituca, que inverte a bola do outro lado, sai jogando com o zagueiro João Basso. Às 15 para as 9 da noite, hora de Brasília. Confirma o quinto sinal da Bandeirantes. E o Peixe ataca de volta na abertura lá do esquerdo. Escobar desce no apoio do que domina, já serve. Volta para Serginho, marcado por 2. Faz a inversão da meia e esquerda, atravessa a jogada, vira bem a bola para a ponta direita. Dá Jair, volta a bola para João Basso. Basso marcado, toca na meia, Borassi em cima. Vira de primeira, belo passe Serginho. Serginho na jogada, tenta o passe, recebeu, vira para João Schmidt. Tenta o passe para Purque na direita. Recebeu, Rodrigo Ferreira para cruzar. Levantou, Otero tentou, caiu sentado. A bola passou por ele. Kevin domina, vai tentar o contra-ataque, vem com pressa. Agora deixa do ladinho para João Vieira. Olhou para passar para frente essa bola. Borassi na direita vai chegar. Na direita Casares, fecha para Casares. Por dentro, para Borassi. Levantou a cabeça, colocou na esquerda. Bola abertura feita do outro lado com Elis Garcia. Elis Garcia para cruzar para a grande área. Tenta driblar, é marcado em cima Rodrigo Ferreira. 32, primeiro tempo, 0-0. Toca atrás Garcia para João para Kevin atrás para Matheus Trindade. Sai jogando, preparou para bater. Clareou, pé direito, bateu para entrada. Fica o rebote, trava a defesa do Peixe. Pituca, toca atrás a jogada na esquerda. Na entrada da grande área para Escobar, que já bota na ponta esquerda Guilherme. Mano a mano com o Edilson pelo meio, Furque. Do lado do Serginho, Guilherme tentou a finta. Quintana vai, caiu Guilherme, não houve nada, ele se atirou. Ela fica fácil para o goleiro do Papão, Diogo. Guilherme tentou ali uma cavadinha, mas não deu. Essa encenação foi péssima. E vem resposta do Papão na direita. Edilson domina, 33, primeiro tempo. Toca do lado, Casares vem na marcação, sozinho domina, toca pela meia direita, devolve ela, dá pro Edilson de volta, do Casares pro Edilson aos 33, primeiro tempo, rebate por dentro com Nicolas, que devolve ela para Casares, entrada na grande área, Elis Garcia não pega, defesa corta, sobra a volta aqui atrás com o Schmidt, de primeira, já lança na canhota para Guilherme, no meio se apresenta Diego Pituca, de Guilherme dá bola para Pituca e dispara Guilherme, lançado Guilherme, da área, sai Diogo, da esquerda ele bateu, gol vazio, fora! Guilherme perdeu o gol feito,
ele chega no fundo e bate direto, porque atrás ele tentou marcar. Diogo Silva quase toca nela, mas não toca. Ela bate pertinho da trave esquerda. O Santos perde no contra-ataque a maior chance do jogo, Soler. E seria um golaço espetacular do Guilherme. Recebe o lançamento e com inteligência percebe a saída do goleiro Diogo Silva, bate de cavadinha de perna esquerda, não é a boa, mas quase foi a necessária para marcar um golaço. Deu muito azar, agora o Guilherme segue 0-0 no Mangueirão. Kevin domina a bola, ataca o Paysandu depois de um susto. Bola aberta meia direita com o Matheus Trindade, que toca ao lado. Casares com ela, abre a jogada na ponta esquerda, outra vez o passe. Elis Garcia fecha aqui. Kevin pede, Elis Garcia demora para passar a bola, agora devolve mais atrás ainda para Matheus Trindade. Do Matheus para Casares, na direita o Edilson levanta o braço. Borassi encosta e abre a jogada com o João Vieira. Domina, marca Guilherme, toca na direita João Vieira. Lança pela ponta para Borassi, toca na fogueira por Edilson. Dá Borassi, atrás domina e volta com o zagueiro Quintana. Travou o Furque, prensada, Guilherme ganha a bola. Só que toca de canela, rebate na ponta essa bola João Vieira. Recuperação na meia direita com o Paysandu ainda. Matheus Trindade vai deixar do lado com Casares. Olha para ele, tá longe para bater pro gol. Dá para João Vieira que devolve a bola para Casares de novo. Caminhou, limpou, clareou do ladinho de volta para João. João recua a bola. Dá o Matheus Trindade, trocando passes na ponta. Edilson dispara pela direita. Casares do ladinho na entrada da grande área. Essa jogada por Elis Garcia. Se desmarca, se mexe. Volta a Casares. Vai bater. Ganha ela aqui com o Brasil. Defendeu. Casares só queria essa chance. Deram ela aqui que o Brasil encaixa, Soler. Teve liberdade. O Casares agora para buscar essa finalização de fora da área. Bateu firme, mas o Brasão estava atento. Faz mais uma defesa do goleiro do Santos, completando hoje 14 jogos pelo Alvinegro. Mangueirão, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio do primeiro tempo. Na 20ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, 0-0 Paysandu e Santos, Pozóvio. Canhão também pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí segue vencendo o Operário por 1-0 aos 27 minutos do segundo tempo. Domina aqui atrás a marcação com os zagueiros do Paysandu, trocando passes, Lucas Maia com Quintana. Quintana para a direita, fecha, Borassi pedindo. Edilson passa na ponta, toque do lado, tenta girar, é marcado, Pituca em cima dele, devolve a bola mais atrás, Borassi volta, a bola com o zagueiro. Quintana toca na entrada da sua acredita para o goleiro Diogo Silva. 36, primeiro tempo. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Segue 0-0, Paysandu e Santos. Zaidan. O Paysandu é um time muito bem organizado pelo Hélio, né? Mas não tem competência, não tem qualidade. O primeiro jogo na Vila Belmiro foi um jogo muito ruim, por sinal. Só que o Santos teve competência em 2 lances ali, fez 2-0 e tal, mas não jogou nada naquela partida. E o Paysandu é um time que o Hélio organiza muito bem, mas falta qualidade. Por isso esse sofrimento a temporada inteira, né? Agora, o Santos tem de usar a velocidade do Guilherme, o talento do Guilherme, é o melhor atacante do Santos na temporada. E quando ele teve a chance ali numa bola esticada, quase faz 1-0. O Santos está fazendo pouco isso e está aceitando essa pressão do Paysandu, Canhão. Casares no meio com a jogada do Paysandu para João Vieira, vai no fundo, Kevin Costa, João Vieira tenta driblar, sai do primeiro, dá uma caneta no Botero, caminha pela amiga direita, vai tentar puxar a marcação, recua com Casares da direita, fecha Matheus Trindade, a bola aberta com o Matheus pro Edilson, Guilherme marca, Edilson vai no fundo, bate, ela bate Guilherme no próprio Edilson, vai para fora pela linha de fundo. Sorte agora do Guilherme, azar do lateral Edilson em Soler. O Guilherme voltou bem ali para fazer a marcação e deu muita sorte. Agora o camisa 11 do time do Santos, ele dá o carrinho, a bola bate nele, bate nas costas do Edilson e é só tiro de meta a favor do goleiro Brasão. E o técnico Fábio Carilli a todo momento conversa com a sua comissão técnica, não está satisfeito com o rendimento do Peixe. Difusora Teresina, na rede Bandeirantes de rádio. 37 minutos e meio, primeiro tempo, seguimos com o placar de 0-0. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Tiro de meta, Brasão para cobrar com o goleiro do Peixe. Essa bola enfia um bicudão, toca essa bola para Furque, sobe de cabeça Quintana, Furque cabeceia para Guilherme, Edilson vai, tocou para trás, a bola fica com o zagueiro Lucas Maia, perna esquerda, levanta no ataque na esquerda, essa bola muito alta, para chegar na ponta, não pega Nicolas, toca Rodrigo Ferreira, volta a Pituca de volta na direita, no apoio desce Rodrigo Ferreira, Otero encosta, toca Rodrigo para trás, dá no meio para João Schmidt, por dentro a bola, arrumou Serginho de costas pro gol, tomou pressão do Lucas Maia, na direita belo passe, Rodrigo Ferreira, levantou para Furque, subiu Guilherme, cabeceou no canto, é gol! Gol!
Guilherme vai lá em cima numa bela assistência do Rodrigo Ferreira, porque se preparava para pôr a cabeça. Guilherme vai lá em cima, bate asas, voa, faz pose, dá uma cabeçada maravilhosa. Parece um chute de tão forte. Ela vai no chão no canto direito. O líder da Série B faz 1-0 com Guilherme. Para o Santos, Paysandu 0. Ô, Diogo Silva. Ele só olha. 1-0. Diogo Silva não tem jeito, tá feito. 1-0 Santos no Mangueirão. Soler, que cabeçada bonita do Guilherme. E um cruzamento de manual. Que bola do Rodrigo Ferreira. Levantou a cabeça, viu o Guilherme na segunda trave. O Fur, que é grandalhão, estava na primeira, chamou a atenção de todo mundo. Rodrigo Ferreira foi ligeiro, viu quem estava sozinho, cruza na medida. O Guilherme testa firme para colocar no fundo das redes do goleiro Diogo Silva, como disse o Zaidan. O time do Paysandu não consegue marcar. Não consegue ter ali a força para fazer o primeiro. O Santos, time grande, bate no peito, chama a responsa e abre o placar no Mangueirão. Nicolas tentou a jogada, rasga de bico, aqui atrás da defesa do Peixe com o Rodrigo Ferreira, dá no meio um bicudão, ela cai com o Furk, sobe de cabeça, Lucas Maia, vai na bola, vem Lucas Maia, domina, Furk insistiu, botou o pé, tomou, cabeceia, volta a bola pro Otero pela meia direita, passa Rodrigo Ferreira, ele devolve a jogada com o Diego Pituca. Mangueirão, a bola rola, o relógio não para. 40, primeiro tempo. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Mangueirão, Paysandu 0, 1 pro Santos, Bozóvio. Canhão, com a vitória parcial, o Santos amplia a vantagem na liderança. Agora soma 37 pontos, 4 a mais que o Novo Horizontino, segundo colocado, que ainda vai jogar nesta rodada. Caboclinho, Manuel Zaidan, o Peixe sai na frente, Caboclinho aperta de volta, Serginho domina, que abertura feita na esquerda, toca Guilherme, volta a bola Serginho para João Schmidt, já sem pressa o Peixe está marcando 1-0, está ganhando o jogo, Serginho na jogada pela ponta, foi marcado com 2 em cima, colocou o pezão para tomar, Escobar insiste, a bola vai prensada, vai voltar, Escobar domina, vai voltar a bola com o Brazão, domina a lateral esquerda do Peixe, faz um giro, protege, em cima dele dá a pressão, Nicolas, toca na ponta esquerda de cabeça, tenta a bola para Guilherme, de primeira, Schmidt bateu para fora essa bola, tentativa de passe, Guilherme, a bola vai muito forte, vai para fora. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. O Peixe na frente num belo gol de Guilherme. 1-0 Santos, Zaidan. O Guilherme tem resolvido muitas paradas para o Santos, né? O atacante mais competente, mas assim de longe do elenco do Santos. Agora o passe do Rodrigo foi brincadeira, porque não foi um cruzamento aleatório, né? Vou jogar na área e ver o que acontece. Você percebe o movimento, ele para a bola, olha, vê o posicionamento do Guilherme e dá o passe. Foi um passe realmente, não foi um cruzamento aleatório não, foi muito bem o Rodrigo. Vamos ver se agora o Santos começa a jogar bola, né? E o Paysandu é aquela história, como disse o Soler, o time martela, mas não faz o gol. E aí começa a sentir emocionalmente o baque, né? Perde 1-0, a torcida já deu uma esfriada, o jogo agora fica legal para o Santos. Borassi na direita, limpou, tomou o tranco por trás, é falta marcada, bate nele fazendo faltas o João Schmidt, amortecedor com qualidade, líder em suspensão e HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Lucas Maia na esquerda, jogada, ataque do Papão, 1-0 Peixe. Elis Garcia para agredir, muito mal de cabeça, Jair tira, pior ainda. Kevin na sobra, bateu um pior ainda, bate em jeito de cabeça completa, Pituca. Vem Matheus Trindade, resolve a jogada de primeira, lança com Casares. Casares devolve a bola com o zagueiro Lucas Maia, bem adiantado. Dá a jogada, prensa a defesa, a bola volta para Kevin. Na trombada, Otero, sem fazer a falta, ele rouba. Tentou contra-ataque na jogada no meio de 4, ele tentou passar no meio de 4, não dá Otero. Na ponta, chegou na marcação, bateu Matheus Trindade, ela toca em Pituca, que vai para fora direto pela linha lateral. 1 ou 2 até dá, né, Soler? Mas no meio de 4 também não é muito pro Otero, não, hein? Ou é muito, na verdade. O Otero é o cara da bola parada, né? O cara do lançamento. Pra driblar não é muito a dele, ficou provado isso, né, Canhão? Vem na ponta esquerda, jogada com o time do Papão, tá 1-0 o Santos, vem aí João Paulo Capelanes, intervalo Bandeirantes, 43, Santos ganhando 1-0 em cima do Papão. Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa, comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos.
Meio campo a jogada, volta com o time do Papão. Domina Matheus Trindade, caminha pela meia direita na ponta. Dispara o Edilson na direita. Ele tenta jogar, mas não abre com o lateral. Toca de ladinho para Jefferson Quintana. Toca Quintana, dá por Edilson. De volta a bola para Quintana. Pede no meio, na roda gigante. Lucas Maia devolve a jogada, sai atrás com o Lucas Maia. Quando o Brasil joga, ganha na garra. Entre no jogo, faça um palpite de ouro em estrelabet.com. Recupera o peixe, a bola com o Schmidt, que tenta uma caneta, adianta demais, carrinho na marcação, Luiz Garcia, já tomou, da João Vieira, Pituca, chuteira, bate em João Vieira, sobra a volta para Casares, sai do Otero, dá para Luiz Garcia, 3 em cima, prensa o Otero, falta marcada, é no meio da falta para cobrar o time da casa que tem muita pressa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 44, bola invertida, Escobar de cabeça, 3. sobe na frente, corta de cabeça, tira. Quanto de acréscimos, Soler? 3. Vamos até os 48. Soler atento, viu ali piscando na mão do 4-4, o Olivaldo Moraes, a plaquinha. Quase 45, 44,5, o Borassi pro Bedilson, para Borassi, para cruzar pro gol, travou aquele, a bola bateu desviada no pé do Borassi. É lateral e é de graça para o Santos agora cobrar. 44,5 o primeiro tempo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Próximo de 45, domina a jogada, Schmidt enfia no meio de cabeça, Guilherme, uma casquinha para Furco, que está bem aberto na ponta. Recuperação, volta com o lateral esquerdo do Papão. Kevin na bola, marcado por 2, vai recuá-la. Vira a bola para João Vieira, que toca na esquerda, a jogada fica com o Elis Garcia. 45, iremos a 48, Elis Garcia na fita, 2 na bola, carrinho por baixo para tomar, Rodrigo Ferreira. Na saúde ganha, já levanta a bola para a ponta, para Furco, agarrado pela camisa, sai da falta. Rodrigo Ferreira domina, sai de Elis Garcia, devolve a bola. Aqui atrás começa a jogada com o Otero, que toca no meu campo, na proteção com o Serginho. Serginho toca do lado para Pituca. Pituca abre a jogada na esquerda com o zagueiro do Santos. Passa à frente João Basso, do que domina, já vem pelo meio do campo, já vira a jogada. Na proteção com Escobar. Escobar, Guilherme, de volta a bola para Escobar. Aberto na meia esquerda, puxa a jogada. Serginho encostou com ele. 45,5 o primeiro tempo nos acréscimos, já no Mangueirão. Pituca sai do carrinho atrás, ele sai do João Vieira, toca Schmidt. Schmidt começa atrás, a bola volta com o zagueiro Jair. 45,50, já o toque dos 46, com todo o time da técnica da Bandeirantes, com Michel Lopes na mesa, com Beto Rebeck, Caiame Martins na central técnica de longe, a bola para ataque do Peixe fácil, a jogada chega atrás com o goleiro do Papão, Diogo Silva, domina e joga. Próximos de 46, já chegou essa marca, iremos a 48, 9 da noite em ponto no quinto sinal, marcando o toque da Bandeirantes, hora de Brasília. Trocando passes, zagueiros do Paysandu, vem Lucas Maia, 1-0 Peixe, ampliando a liderança na Série B. Lucas Maia enfia no meio, a bola da fogueira, toca bem essa bola, Nicolas de primeira, vira na ponta, Matheus Trindade, para Borassi, vai bater, cruzou pro gol, levanta forte demais, o Garcia domina, evita aquela saia, vai no fundo, marca Rodrigo Ferreira, tentou ganhar, limpou, para cruzar, bateu fraquinho pro gol, na frente, Pituca toma pro peito, no que ganha, já vira a jogada, tenta Otero, na prensada, João Vieira toma como se fosse um ponta lá do esquerdo, Garcia com ele, levanta bem a bola, passa inteligente, João Vieira, dá jogada, tenta o passe, dá Kevin, tá na área o lateral, para bater, bateu prensada, a bola ficou na grande área, tira aqui atrás da defesa do Santos, Rodrigo Ferreira pro Otero, Otero levanta a bola pela ponta, enfia a jogada pela minha direita, mas o toque é curto, Edilson volta, se antecipa a ganha do Guilherme, vem aí o toque dos 47, acréscimos do primeiro tempo, Santos 1-0, Casares, proteção, ataque do Papão aos 47, com Edilson, chuta para Borassi, vai no fundo, fechou Matheus Trindade para cruzar pro gol, travou em cima dele o Escobar, é lateral, ataque do Papão, últimas chances para o Papão tentar empatar no jogo no primeiro tempo. Passamos nos 47, minuto final do primeiro tempo do jogo. Edilson para fazer cobrança, Borassi encosta, ele arremessa para fora a bola, Nicolas para Borassi de cabeça, corta, Pituca, Guilherme na sobra da Porque, a bola mal passada, porque não pega, Lucas Maia, o zagueiro, caminha com ela, toca na meia direita, abre a jogada, lá do esquerdo, Isli Garcia, linda a pinta, sai do Rodrigo Ferreira, limpou de novo, na área, bateu direto de cabeça, desviou Borassi para fora! Ele tá no meio do caminho, coloca a cabeça, uma posição, era legal. Ele botou pra fora. Sorte do Santos, Gustavo Soler. Deu sorte agora o time do Santos, que exagerou na força da cabeçada ali. O Nicolas mandou direto pra fora e mais uma boa jogada do Garcia. Fez o Rodrigo Ferreira cair de bumbum no chão, só que a cabeçada na verdade não foi o Nicolas, né? Foi o Borassi, o camisa 24 ali, mandou pra fora, perde a oportunidade nesta reta final de primeiro tempo. 48 minutos, apita Denis Serafim.
no Mangueirão. Acaba a primeira parte do jogo, 20ª rodada da Série B. E o líder amplia a vantagem. 1 pro Santos, Paysandu 0. Intervalo na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio estrondoso. Por enquanto segue o vice-líder, porque o líder disparou. Santos 1, Paysandu 0 no Mangueirão, Gustavo Soler. Com gol do artilheiro da temporada, Guilherme. De cabeça, fez o 9º dele neste ano de 2024. O Santos vai chegando a 37 pontos na tabela de classificação, nesse que é o jogo de número 60 de Fábio Carille no comando técnico do Alvinegro, nesta segunda passagem dele. Caso o Carille queira fazer alguma troca no segundo tempo, ele tem à disposição jogadores de linha: Alex, Souza, Rainer, Alisson, Patrick, Rincon, Sandri, Wesley, Patati, Pedrinho e o William Bigode. Lembrando, né, Capel, o Paysandu precisou fazer 2 alterações com menos de 15 minutos de bola rolando. Paulinho Boia torceu o tornozelo esquerdo e o Jean Dias, que entrou no lugar dele, sofreu uma lesão na coxa direita. Que possa se recuperar o mais rápido possível. Alô, mestre Cláudio Zaidan. Alô, Manuel. Alô, Uberaba, minha terra. Tudo bem, Manuel? Boa noite. Você tá bem, moleque? Graças a Deus. 100%. E aí, mestre Zaidan? Boa noite. Que prazer, Zaidan. Boa noite, Capelanes. O primeiro tempo foi fraco, né? Jogo de muitos erros. O Santos parecia sonolento nos primeiros 15 minutos, marcava mal, dando um espaço tremendo ali entre o meio-campo e a defesa. E o Paysandu chegou. O Paysandu é um time muito bem organizado, Capelanes, pelo Hélio dos Anjos, né? O Hélio tem 200 anos de estrada, ele conhece esse troço e tal, mas o time não tem qualidade. E mais do que isso, em menos de 15 minutos, ele já havia feito 2 substituições por lesão. É complicado. Só que na segunda substituição ele colocou o Wesley Garcia, que é um jogador muito habilidoso e tem um bom drible. Aqui ele é baixinho, tal, tamanho do Soteldo, assim. Então isso às vezes prejudica a sequência dele no time. Mas ele é muito habilidoso, muito técnico, deu trabalho para a defesa do Santos. E o Santos dependendo mais uma vez do Guilherme, né? O gol foi um ótimo passe do Rodrigo. Rodrigo, não é que ele joga na área e vê o que acontece. Ele levanta a cabeça, percebe onde está o Guilherme e dá o passe. O Guilherme cabeceou muito bem. O Guilherme um pouquinho antes quase havia feito o primeiro num contra-ataque. Mas no geral o Paysandu ficou mais com a bola, atacou mais, mas faltou competência. O Guilherme fez 1-0, mas foi um primeiro tempo fraco, Capelanes. Uma bela cabeçada pelo menos dele, né, Zaidan? Sim, sem dúvida. O Guilherme é bom jogador. Ele é o disparado o melhor atacante que o Santos tem no elenco, né? Sem dúvida, indiscutivelmente. Vive boa fase aí o Guilherme na Série B do Brasileirão. Zaidan, você sabe que eu amo notas, né? Então vamos a elas. Sim. O melhor em aliás, campo... eu conversei com a sua professora de aritmética e ela disse que você era o rei da tabuada, né? Você sabe, Zaidan, eu acho que você não é dessa época, não. Que você tinha a possibilidade de comprar um lápis que ficava toda tabuadinha e era proibido nas escolas, né? Mas eu tentava ser macaco velho, colocava na meia, tentava tirar no meio da prova, né? Porque se não fosse assim, Zaidan, era bomba. Pô, era proibido o lápis. Hoje os caras levam o computador. Já repetiu de ano, Zaidan? Não. Claro que não, né? É um não, gênio. Claro nada. Não. A diferença... Foi ali. A diferença da escola do Zaidan com o professor é que, na verdade, o Zaidan não era um aluno. Ele ensinava o professor a dar aula. Notas, vamos lá. Vamos às notas. O melhor em campo do Santos na primeira etapa, mestre? Foi o Guilherme mesmo. Guilherme, né? Que nota ele merece? 6. Passa bem de ano. No Paysandu, quem foi o melhor? Paysandu, acho que tem 2 jogadores aí que se destacaram. Um foi o Wesley Garcia, que entrou... já com quase 15 minutos, né, na segunda substituição. E o Matheus Trindade. O Matheus Trindade marcou, participou da armação do time, deu bons passes, né? E enquanto o meio-campo do Santos não foi bem, com exceção do Pituca, que correu muito e tal, mas o Schmidt, o Serginho e o Otero fizeram um primeiro tempo ruim. Eu acho que isso explica o primeiro tempo do Santos, que só se salvou nessa jogada aí do Guilherme. Pra fechar, Zaidan, a arbitragem até aqui tudo ok? Sem BO? Sem BO, sem nada demais. Não, teve um lance que o Paysandu queria pênalti, mas não foi não. Ela bate na costela ali do Rodrigo
Então não teve nenhum problema com o árbitro, não. Pera um pouquinho. Capelano, vai trabalhar domingo? Vou trabalhar domingo, se Deus me permitir, viu, mestrinho? Se Deus permitir. É isso aí. E que nota merece Manuel, Zaidan? 10, né? Com sobras, né? É isso. Até daqui a pouco, mestre. Até. Grande mestre, o mestrinho, o mestrão. Alô, Manuel, alô, Uberaba, minha terra. Valeu, mestre Cláudio Zaidan. Daqui a pouquinho volta para a segunda etapa de, por enquanto, Santos 1, Paysandu 0. Alô, Bruno Puzóvio, super placar do futebol nesta sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo, Puzóvio. Exatamente, Capela. Em Santa Catarina, na ressacada, o Avaí está vencendo o Operário por 1-0 aos 45 minutos do segundo tempo. Nos minutos iniciais de partida, temos Mirassol e Brusque no estádio Campos Maia, por enquanto 0-0. E logo às 9h30 da noite, teremos América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto no Independência, Capela. Maravilha. Bom, o negócio é o seguinte, pessoal, a gente vem sempre trabalhar com muita alegria, com muita emoção, com muita satisfação e o prazer de dividir o microfone com o nosso ouvinte, mas a gente também está aqui para falar de coisa séria, grave e realmente uma tragédia que nós ainda estamos vivendo nessa sexta-feira, uma realmente tragédia aérea, mais uma, infelizmente, que aconteceu na tarde dessa sexta-feira, na região de Campinas, em Vinhedo. E a nossa repórter Major Arruda Leite, ela está ao vivo conosco, direto desse local, para trazer mais destaques, porque mais de 60 pessoas, infelizmente, faleceram nessa tragédia aérea na região de Vinhedo, em Campinas. Tudo bem, Major? Um abraço para você mais uma vez, boa noite. Oi, Capelanes, uma boa noite a você mais uma vez, boa noite a todos. Continuam os trabalhos por aqui em Vinhedo, no local onde houve a queda desse avião que tirou a vida de 61 pessoas na tarde de hoje. E o foco nesse momento é a identificação e também a retirada dos corpos do local do acidente. Então, equipes do Instituto Médico Legal da cidade de São Paulo e os responsáveis por esse recolhimento já chegaram aqui no local do acidente. A todo momento, a viatura da Polícia Técnico-Científica sai e entra desse condomínio residencial. Lembrando o nosso ouvinte, esse avião caiu em uma área de gramado, como se fosse uma espécie de campo de futebol de um condomínio de casas. É um condomínio com casas de luxo aqui na região de Vinhedo, no bairro Capela. E nesse momento, então, todo o foco está sendo nessa retirada dos corpos. E esses corpos estão sendo encaminhados, como eu disse, para o ML de São Paulo, porque lá tem toda uma estrutura para que seja feita essa identificação de corpo a corpo. Então, é uma dificuldade muito grande. Hoje, mais cedo, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que os corpos estão carbonizados, isso dificulta demais a identificação, e a estrutura da cidade de São Paulo é melhor, mais reforçada para poder fazer esse trabalho, já que há uma quantidade muito grande de corpos para serem identificados. Lembrando também que o governador de São Paulo esteve por aqui, deu uma entrevista, concedeu uma coletiva de imprensa aos jornalistas aqui presentes e disse que as 2 caixas pretas da aeronave já foram encontradas pelas autoridades e elas serão analisadas, e um resultado parcial deve sair em até 45 dias para entender o que de fato levou à queda desse avião que tirou a vida de 61 pessoas. Lembrando que o trabalho da Polícia Técnico-Científica vai durar durante toda a madrugada, e ao longo aqui da programação da Rádio Bandeirantes a gente vai trazendo todos os detalhes. Obrigado, Major. Daqui a pouquinho, na sequência da programação, você volta, e eu tô realmente, admito a vocês, curioso, porque... Cara, impressionante a gente passar por esse tipo de coisa ainda em pleno 2024, né? Não é normal. Estava acompanhando aqui desde cedo a cobertura do Ronald Jimenez, do Cristiano Panvec, toda a nossa central Bandeirantes de jornalismo mobilizada para trazer as informações, destaques dessa situação calamitosa. E agora é aguardar a apuração, obviamente, dos órgãos responsáveis. E olha, cara, acima de tudo, essa tragédia, 61 mortes, como confirmou a Major Arruda Leite, é desejar que essas pessoas, as vítimas, possam ser abraçadas por Deus, cada um com a sua fé, crença, eu acredito muito nisso, e toda a força do mundo para os amigos e familiares depois de mais uma tragédia que impacta e empaca o nosso país. 9h11. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente.
Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. A Estrela Bet sabe que quando o Brasil joga, ganha na garra. E quando o Brasil ganha ouro, você pode ganhar até R$15. Isso mesmo, R$15 em apostas grátis. Participe das promoções e transforme cada vitória em novas chances de ganhar. Palpite em estrelabet.com. Estrelabet.com e aproveite! Oitavas da Sul-Americana. Braga e Timão, frente a frente por 180 minutos. O hino do Massa Bruta dá a letra. A gente só joga se for pra ganhar. Mas o time do povo promete entrar com raça e com o coração fora de casa. A cidade de Bragança se inflama. É o interior contra a capital. RB Bragantino e Corinthians. Terça, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O exemplo se torna inspiração. O cuidado revela afeto. O apoio reforça os laços. A parceria fortalece a amizade. Pai, amor através do exemplo de força e cuidado. Feliz Dia dos Pais. Steel, a força para construir histórias. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Rogério,
O apoio desce Rodrigo Ferreira. Otero encosta, toca Rodrigo pra trás. Dá no meio pra João Schmidt. Por dentro a bola. Arrumou Serginho de costas pro gol. Tomou pressão do Lucas Maia. Na direita, belo passe. Rodrigo Ferreira levantou pra Furk. Subiu Guilherme, cabeceou no canto. É gol! Gol! Série B, Guilherme vai lá em cima numa bela assistência do Rodrigo Ferreira, porque se preparava para pôr a cabeça. Guilherme vai lá em cima, bate asas, voa, faz pose, dá uma cabeçada maravilhosa, parece um chute de tão forte, ela vai no chão no canto direito. O líder da Série B faz 1-0 com Guilherme, para o Santos, Paysandu 0. Ô Diogo Silva, ele só olha. 1-0, Diogo Silva não tem jeito, tá feito. 1-0 Santos no Mangueirão. 9:18, estamos de volta, intervalo inteligente Bandeirantes, por enquanto vitória do Peixão, Santos 1, Paysandu 0 no Mangueirão, e tem mudança nos dois times, é isso, Soler? Exatamente, sai no Santos 29, Rodrigo Ferreira deu assistência, mas tinha um cartão amarelo, entrou com a 3, Rainer. No Paysandu, a terceira alteração já na partida. Saiu com a 36, Kevin. E aí você vai gostar do cara que vai entrar. Quem? Kefel. Kefel? Q-E-F-F-E-L. Kefel. Não tem uma marca de calçados, Kefel, que chama assim? Sei lá. Kefel, uma coisa assim, Kenner. né? Como? Kenner. Não, Kenner não, pô. Ah, não lembro. Começou. Bom, vamos lá. Vamos para o segundo tempo de muita emoção. Vem aí, Rogério Assis, o canhão, o explosivo do rádio. A partir de agora é com ele. Explode, canhão! Começa o segundo tempo em Belém. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes. Quando acabar Paysandu e Santos de volta, João Paulo Capelanes no apito final. E essa bola sai de novo. Nicolas vai na jogada, acaba trombando com o adversário, a bola sai. Lateral, é aqui no ataque do Santos, aliás na defesa, é um pouco aquém da metade do campo. Para fazer cobrança, já remessa a bola o Escobar, porque vai lá, bate no mundo dele, cai, porque nada de falta. O árbitro parou depois para marcar a falta do Furk, na verdade. A bola já havia saído da linha lateral. Bom, independente do que seja, já sai jogando o time da casa. Cláudio Zaidan e as vestidas. A do Santos sai o pendurado Rodrigo Ferreira. Entra Rainer e mexe também o Papão com Kefel na lateral esquerda. Zaidan. Ele mudou um lateral por outro, né? O Hélio. E no time do Santos, além do cartão, eu acho que o grande responsável pela série do Rodrigo foi o Wesley Garcia, que estava dando um vareio no lateral do Santos, né, cara? Furk na meia, no fundo para Pituca, na entrada da grande área, tocado por trás, é falta! Marca Denis Serafim, falta marcada, é na direita, na entrada da grande área para o Peixe cobrar, Gustavo Soler. Soler não foi nada, ele tropicou. É, o Kefel, ele ficou justificando ali o professor, pelo amor de Deus, ele bateu um pé no outro, não fiz nada. Eu não vi, passou um só, o replay só, não teve nada não. Talvez o Gasparzinho seja um reforço do Paysandu e entrou ali e acabou cometendo a falta, né? Porque o Kefel, coitado, não fez nada. E tem falta perigosa, Otero na bola. Otero para fazer na cobrança de falta, começando o segundo tempo, Mangueirão 1-0 Santos. Otero para a bola, levantou para o gol, defesa, corta, rebote, volta. Serginho na meia-lua, de frente, bateu, descendo, ela vai contra, bateu na trave e foi pra fora! O Quintana botou um cabeção e quase marcou no chute do Serginho. Escanteio Santos na direita, Soler. Na tentativa de fora da área, o Serginho bateu, não bateu bem, mas o desvio quase matou o goleiro Diogo Silva. Escanteio para o Santos, diferentemente do primeiro tempo, o Santos volta já pressionando e muito em busca do segundo. 2 minutos e meio do segundo tempo para a grande área, os grandões zagueiros do Santos. João Basso e Jair, lá dentro o Furk também muito grande. Otero para fazer a cobrança, o torcedor do Peixe volta a cantar. Torcedor do Papão agora levanta a voz também, você sente o clima. Som do futebol na Bandeirantes. Otero escanteio para a grande área, a bola para Jair, cabeceio no meio para Furk, defesa corta. Serginho bateu pro gol, Guilherme primeiro bateu para fora. Toca na bola e manda longe do gol, Guilherme na entrada da grande área, Gustavo Soler. Pegou mal na bola agora, né? Só tiro de meta a favor do goleiro Diogo Silva, 38 anos
de idade. Esta aqui é a 20ª partida dele na temporada, a 11ª no Campeonato Brasileiro da Série B. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador, escolha quem entende. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rouba a bola, o Peite na ponta, tentou a jogada, falta! A roubada de bola rápida do Santos e a falta do Rainer. De novo o Santos tem ótima oportunidade. Acho até que dá pro Otero tentar o gol daí, Soler. E agora o Garcia foi cara de pau, né? Essa realmente foi. Puxou o Rainer por trás, ali o Garcia depois chegou num portunhol para reclamar com a arbitragem. Lance paralisado e sempre ele. Otero toma distância de pé direito. 4 minutos do segundo tempo, no Mangueirão, lotado com casa cheia. O Santos está vencendo o jogo, ampliando a sua liderança na Série B. 4 segundo tempo, Otero para fazer cobrança para a grande área, passou. Otero, direto no gol. Diogo soltou, se levantou e pegou. Tava no meio do caminho o goleiro Diogo Silva, pensa que ele vai cruzar, ele não cruzou não, ele bateu direto, Soler. E foi esquisito agora o Diogo Silva, né, porque essa bola não chegou com tanta força assim na direção dele, mas conforme ela foi caindo, quase o Diogo Silva perdeu o tempo da bola, conseguiu em 2 tempos fazer a defesa, mas ia ficar só com as penas na mão, hein, Canhão? Na direita, Boraci para a grande área, a bola na marcação, volta de bico, Pituca. Mandou para escanteio, quando voltava enviou pertinho a gente do Santos atrás, ele não olhou não. Dá um bicudaço, a bola vai direto, linha de fundo. Grupo Souza, Lima Eficiência em segurança e serviços. Escanteio pro Papão que manda todo mundo para dentro da grande área. E a Felson Quintana já chega com o Lucas Maia. Keffel também, o lateral tá aqui no rebote, escanteio. 5 segundo tempo, Casares na bola. Levantou pro gol, defesa corta, rebote, a bola sai da grande área. Opa! Sérgio agarrado pelo braço, Boraci fez a falta e vai levar o cartão dele, não vai, Soler? Vai, cartão amarelo pro camisa 24 do Paysandu, Serginho, e armar o contra-ataque. O Boraci, ele evitou que isso acontecesse, toma o cartão amarelo, ele não estava pendurado, Canhão. Em Belém do Mangueirão, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Série B, você ouve o futebol na maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da Bandeirantes. Papão 0, Santos 1, Possóvio. Canhão, mais cedo também pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí venceu o Operário por 1-0 em Santa Catarina. Aqui atrás, sai jogando o zagueiro, toca Matheus de cabeça, vira a jogada para a direita, dá um bicudão, Edilson, toca à frente, ela cai sozinha para Schmidt, ele bota no peito, toca pro meio, a bola bateu no mato, opa! Tem uma pegada no Matheus Trindade, no Schmidt, falta, ele chegou atrasado, bateu, ela bateu no mato também para ajudar o árbitro, o Denis Serafim, ele marcou a falta, né, Soler? E realmente foi, né, chegou muito atrasado, agora o Trindade, ele dá no meio do João Schmidt, poderia até pintar um cartão amarelo, mas ficou só na resenha o Denis Serafim. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. 6 minutos 40 segundos do segundo tempo, o Santos está vencendo o jogo em Belém, mas ele tem chance para fazer o segundo. Na meia esquerda, o Otero tá ali, tá pertinho da bola, desse jeito vai colocar na grande área. 7 minutos do segundo tempo, Diogo Silva coloca apenas um jogador do muro. Otero para cobrança, autorizado, levanta para Jair, cabeceou no meio baixo, tenta tiro, lateral Edilson, sobra a volta para o Peixe pelo meio do campo, cai aqui atrás no meio do campo, Rainer domina a bola, Paysandu tenta sair do seu contra-ataque, o Peixe vem dominando a jogada, Rainer na esquerda para Guilherme, domina, marcado, pé esquerdo, cruzou para o gol, fraquinho demais, vem à frente o zagueiro Jefferson Cantana, domina dentro da grande área, Guilherme cerca, ele toca a bola, dá para o Edilson, tenta o giro, protege, domina, vai recuar, toca de volta o passe, tira Quintana, pé direito, um bicudo à frente, sobe de cabeça, não pega a Boraci, disputa na marcação, Matheus Fernandes, toca à frente, ganha Schmidt, ela vai no peito do Edilson, sobra a volta atrás pro time do Paysandu, dá para Boraci, Boraci de volta a bola para Casares, domina à frente, recuando a jogada, João Schmidt começa com a defesa do Santos, aqui atrás com o João Basso lança a bola para Jair desse lado. Tem gol, Possóvio. Canhão, tem rede balançando no Campos Maia, De La Torre marca um golaço de cobertura e abre o placar para o Mirassol contra o Brusque aos 25 minutos de jogo.
Vem na marcação, Borassi, passa pela bola, Nicolas estava impedido, nem vai, a sobra volta pro Peixe, na direita essa jogada, Raider volta, a bola e começa mais atrás com o zagueiro, Domini, volta o passe sozinho, João Basso, 8 minutos do segundo tempo, a força da opinião, Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Segundo tempo começa bem melhor que o primeiro, 1-0 Santos, Zaidan. Até porque, Canhão, o Santos está muito diferente nesse segundo tempo, né? Tá ligado, marcando mais perto, correndo muito. O jogador recebe, 2 correm para receber. Aquele time sonolento no primeiro tempo desapareceu. É um time ainda com problemas técnicos, passes errados e tal, mas melhorou muito o Santos. Escobar na esquerda levantou a jogada para a grande área, porque passou por ela, vai sair na lateral do outro lado. Era só esperar um pouquinho, Soler. Estava bem atrás. Se ele chega, se ele bota o peito, a cabeça, a orelha, ele faz 2-0, Soler. Tinha que ter se atirado na bola. Agora demorou demais o Furque para fazer a jogada. Vice-artilheiro do Santos na temporada, poderia ter caprichado um pouquinho mais. Ficou devendo nessa o imperador do gol, como ele era chamado lá no futebol mexicano. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque a Nakata. Paysandu, Casares da direita, puxa a marcação pela esquerda, cruza pro gol, atravessada, vai cair do outro lado. Abertura feita muito forte. Keffel chega aqui, cruza pro gol, bate a bola, toca em Otero e sai outra vez. Keffel para fazer a cobrança, pega a bola e já arremessa. 9,5, segundo tempo, dá com o Lucas Maia, o zagueiro, Esli Garcia, toca na meia direita para Matheus, Matheus mais atrás, volta a bola. É Marquinhos, entrega para Quintana pelo meio do campo, com quase 10 minutos do segundo tempo. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Lateral Edilson devolve atrás, vai ter que começar a bola, toca para Quintana, Quintana com o Lucas Maia do outro lado. Santos marcar, tenta para não tomar o empate não. Na ponta, Keffel cruzou para a grande área, a bola atravessada, cai na direita, aos 10 do segundo tempo. Para Borassi, driblou, perna canhota, cruzou pro gol, sobe e sai Esli Garcia. Ela vai para fora. Subiu Esli Garcia, cai de mau jeito, dá uma busanfada no gramado, sozinho. Que ele viu que não ia pegar, porque ele, com essa altura toda que ele tem, quase que 2 metros, né, Soler? Ele subiu, quando viu que não ia pegar, já pumba, se esborrachou sozinho também, né? Ele tem 1,65 m de altura, Canho. Ele pulou, rapaz, acho que ele pensou que tava ali numa escada, quando pulou, né? Chegou a 2 metros, né? Quase isso. Acho que ele deve ter chegado ali na altura do Rainer, 1,76 m, e o Rainer ainda baixou para não tocar na bola. Ficou muito alto ali. O Garcia se assustou com a altura que ele alcançou e acabou caindo, se esborrachando todo. Lateral direita, defesa, bola para o Paysandu jogar no Mangueirão, em Belém. A bola rola, o relógio não para. 11 minutos do segundo tempo. 9:30 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes, marca a hora de Brasília. São 11 do segundo tempo no Mangueirão. O líder está ganhando mais uma. Paysandu 0, 1 para o Santos, Bosóvio. Canhão, amanhã às 5 horas da tarde teremos Tem dois... o ataque do Papão, Edilson da direita, levantou a cabeça. Puxa vida, mandou quase que dentro da ambulância. Desculpa, viu, Bosóvio, eu não consigo fazer previsão, tá bom? Imagina, amanhã às 5 horas da tarde teremos 2 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. O Ituano recebe a Chapecoense e o Sport enfrenta o Amazonas. Ficou bravo não, né, Bosóvio? Ficou perdoado? Claro, você pode. Ah, posso? Opa, valeu. 12 minutos do segundo tempo. Santos ganhando 1-0. Brasão na cobrança, tiro de meta. Acho que isso é sinal de que alguém não pode, né, senhor? Você não entendeu como sendo assim o recado? Sei lá, né? Com certeza, né? Acho que ele tá com birra de alguém. Pode ser. Bola voltou para Keffel, vai levantar. Não vamos polemizar sobre esse assunto, não. Dá na direita esse passe, em lateral com Borassi. Bola abertura na ponta para chegar Casares de bico. João Basso volta no meio da torcida. Já o Edilson pega a bola do Ganduri, já arremessa. Começa atrás, Borassi, João Vieira. Dá Matheus Trindade, o Paysandu tenta empatar ainda. São 12,5, segundo tempo. Casares já dribla Guilherme, sai da meia, vem pela direita e devolve ela. Começa com o zagueiro, lança a bola para Quintana. Quintana sai com
com o Lucas Maia. São 12 minutos, 40 segundos do segundo tempo. 1-0, Santos vencendo o jogo. Esli Garcia domina na esquerda, caminha, carrega, prensa, jogada, volta, começa no meio campo. Já lança a bola com o Matheus Trindade, que lança a bola para João Vieira, que toca de volta, a bola para a direita com Casares. Dá uma caneta no Guilherme, tá no fundo, Edilson tenta pegar, não pega. Ela vai devagar para fora, linha de fundo. Em tiro de meta, o Santos é quem joga. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Na maior rede de rádios do Brasil, com Rio Mar em Manaus. Futebol na Bandeirantes, abraçando você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com imagens de Alexandre Marques, com Marcela Souza ligada no digital, com todo o time técnico Bandeirantes, com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck, Caiame Martins na central técnica. De cabeça na marcação, Peixe ganha a jogada com Jair, toca atrás para Purque, Purque domina, já vira para Serginho, abre a bola para a direita, para correr, Rainer tem liberdade, o menino vai no fundo, pede na grande área, Purque, ele prefere toque do lado, para Serginho, entra na área, vai ter que cruzar, se vira sozinho agora, devolve atrás, volta a bola, dá para o capitão Pituca, que toca no meio campo, atravessando a jogada, tenta o passe no meio, volta o passe para João Basso, Basso toca a bola na ponta esquerda para o Escobar, Escobar gira, passa o pé sobre a bola, sai do Esli Garcia, devolve a bola, dá para baixo no meio campo, ele volta a bola com o goleiro do Peixe, Brazão com o pé do Mini, sai jogando na entrada da sua grande área. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Lateral aqui atrás, a bola para o goleiro do Paysandu com o pé de Hugo Silva, já abre a bola com o zagueiro Yerter Quintana do outro lado. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Escobar para o Peixe, chega rasgando, tira aqui atrás, Matheus Trindade, devolve a bola para Quintana. Quintana toca no meio campo com outro zagueirão, bola com o Lucas Maia. São 14 minutos e meio do segundo tempo. Quando terminar a Paysandu e Santos tem apito final com João Paulo Capelanes. Esli Garcia domina a abertura feita na canhota, aperta o papão atrás do empate. Santos 1-0, já recua do ladinho, passe para João Vieira, que toca para o zagueiro, domina Quintana. Quintana de volta a bola para a ponta direita, não pega no carrinho Guilherme. Casares dominou, limpou o bico da grande, rolou por dentro para João Vieira, limpou Esli Garcia, sai no primeiro, de bico, baixo, bota a bola para fora para Guilherme, de cabeça ele ganha aqui na ponta do Edilson, toca a jogada para marcação com o lateral Escobar, que volta Guilherme, ele dá um balão para ninguém do Peixe no meio campo, sozinho, viu, o zagueiro domina, Lucas Maia completamente sozinho. Belém, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do segundo tempo. Na Série B, na 20ª rodada. Paysandu 0, 1 para o Santos, Pozóvio. Canhão, bola rolando em Belo Horizonte para América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto. Por enquanto, 0-0 no placar. Escobar na jogada por baixo, colocou o pé, mandou para fora, escanteio. Ou falta, falta. Ouviu o Zaidan. Zaidan, e uma falta agora perigosa contra o Peixe, Zaidan. Perigosa mesmo. O jogador tá reclamando que foi dentro da área. Não foi, né? Claramente não foi fora da área, longe da linha, inclusive. Mas a falta é indiscutível. O jogador tocou no pé direito do volante do Paysandu. Falta marcada, já ouço o Cláudio Zaidan, opinião Bandeirante, porque a falta é perigosíssima. Que chance tem o Paysandu, Gustavo Soler? No vacilo do Escobar, dominou errado, foi corrigir a besteira e fez uma maior ainda. Deu um carrinho para cima da marcação do Borassi. Falta marcada e sempre ele. Vem de pé direito na batida, Casares para fazer o levantamento. 16 minutos e meio na entrada da grande área. João Vieira, Casares se prepara. Só um jogador no muro. Autorizado. Levantou para Quintana de cabeça. Nicolas para fora. Quintana fechava na frente. Nicolas sai de trás e bota o cabeção. E manda para a linha de fundo o Soler. Ele sai lamentando. Tava sozinho o Soler. Na jogada combinada do time do Paysandu, Quintana dá o gato, vai para dentro da pequena área. E o Nicolas aparece totalmente livre. Testa firme, mas testa com muita força, manda para fora. Só tiro de meta para o goleiro Brazão, que não tem pressa. 17 minutos do segundo tempo. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. 1-0 o Peixe ganha e o Paysandu vai para cima. Zaidan. O Santos, ele às vezes consegue uma sequência boa de ataques, mas algo meio aleatório, né? Há um problema no meio campo do Santos, até quando está o Juliano e também o Serginho,
porque eles são basicamente segundo atacante. O cara que joga ali próximo do Furt, joga da intermediária para frente, e todo o meio campo do Santos vira um trabalho pesado para 2 jogadores, o Pituca e o Schmidt. E o Santos às vezes sofre com isso. Essa é uma correção que terá de ser feita ao longo do segundo turno, Caio. E essa pausa de 2 minutos que dá ali, mais ou menos 2 minutinhos que dá o ataque do Santos, ela preocupa, né? Porque aí a marcação chega em cima e agora Amarelo. tem até cartão para quem do time do Santos, Soler? No primeiro tempo, quem deu assistência tinha amarelo. Agora o autor do gol também tem amarelo. Guilherme está pendurado na partida. Sai jogando a defesa aqui atrás o time do Paysandu. Kevin toca atrás com o zagueiro. Sai jogando o Lucas Maia. Tem gol, Pozóvio. Tem rede balançando no Campus Maia. Lucas Ramon amplia para o Mirassol contra o Brusque. Agora 2-0 no placar aos 35 minutos do primeiro tempo. 18 minutos e meio, segundo tempo. 1-0, Santos ganhando. O Peixe continua na liderança, é isso, Pozóvio? Exatamente, Canhão. O Santos é o líder com 37 pontos, seguido pelo Mirassol com 35. Mirassol tá na cola, tá vencendo 2-0 o Brusque, tá ali em cima. Ano passado bateu na trave, né, Soler? Mirassol também, né, com o Novo Horizontino, né? E os dois estão de novo pertinho no G4, né? Exatamente, né? Um trabalho muito forte dessas duas equipes do interior do estado de São Paulo. Ficaram ali em questão de saldo de gols, né, Canhão? Novo Horizontino ali bateu bem perto da trave e aparentemente esse ano vai subir. E aí podemos ter algo inédito. Nenhum paulista na Série B do Campeonato Brasileiro, porque 3 podem subir e 3 podem cair. Na parte de baixo, Guarani, Ponte Preta e Botafogo. Tem o Ituano, talvez o Botafogo só o Ituano. Tá pelo meio do caminho, tá pendurado também, né? Exato. Dá uma 7 respirada. pode ficar só com 1 ou 2. Botafogo de vez em quando dá uma respirada, depois volta ali para aquela zona da confusão, a zona do rebaixamento. Mas tem muito campeonato ainda, estamos apenas na 20ª rodada. 1-0, o Santos ganhando, vem para buscar essa bola, Borassi perdeu, na dividida Escobar tomou pro Peixe, já toca no fundo para a esquerda para Serginho, Escobar correu para dentro da grande área, Guilherme se posiciona, Serginho carrega, domina, vai recuar, devolve atrás o passe, vira a jogada, Schmidt colocou para a grande área, bola de cabeça, rebate Quintana, ela fica pro Peixe na direita, Rainer chega, se apresenta, domina com tranquilidade, aos 20 minutos do segundo tempo, já recua a jogada, Pituca na meia direita, na direita muito alto, passe Rainer vai chegar para evitar aquela saia, domina, puxa a bola para pé direito, para o pé esquerdo, para o direito agora, encarou a marcação, tenta driblar, Kevin em cima, ele dá uma caneta, tá na área, rolou para trás, Matheus tirou, ela voltou na ponta Borassi no carrinho por baixo, conseguiu roubar a bola do Otero, que drible maravilhoso do Rainer, e o Peixe rouba a bola na direita, Otero no fundo, Rainer tá na área, levantou, de cabeça, Matheus tira de volta essa bola, de cabeça completa na ponta o Kevin. Que drible, que entortada que ele tomou e o Peixe continua atacando. Torcida do Papão tá desesperada. Pituca toca no meio, jogada e volta. A bola aqui com o zagueiro do Santos. Domina João Basso. Um drible maravilhoso do Rainer. Ficou o Ké de um lado, o Fel do outro, hein, Soler? Jogada de jogador inteligente, né, Canhão? Uma canetaça ali. O Rainer, que foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista, mas ele é destro e tem essa qualidade de jogar a bola pro pé direito, pro pé esquerdo. Embananou ali o Kelf, terminou a jogada com a bela caneta. E aí foi muito bem depois o Lucas Maia. Fez o corte dentro da área porque o Furque chegava livre para finalizar. Segue 1-0 Santos. Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Guilherme no meio da jogada, Furque para trás, o passe errado, vem na marcação, tira aqui atrás, João Vieira, ganha para o Paysandu e já bota no meio do campo, para correr do Casmaia de primeira, Esli Garcia, dá no fundo, Kevin no apoio, cruzou para Nicolas de cabeça, Baixo corta a bola, voltou para Matheus Fernandes, de primeira vira a jogada para a direita, para Casares, ela passa por debaixo do pé dele, ele corre, evita que a bola saia, dá na meia direita, devolve atrás a bola para João Vieira de novo, na ponta lateral, fecha marcado Edilson para Casares, já domina, já volta, dá para o Edilson, para trás, Esli Garcia,
Garcia, vai no fundo baixinho, cruzou pro gol, tirou o Jair de cabeça, a bola voltou para Guilherme, do que domina adiante ele mais a bola, sem sofrer da falta, vem na marcação Quintana, toca mal o zagueiro, fica no chão, Guilherme se levanta, toma Purque vira, vai correr na direita, bola bem aberta com Rainer, ele contra Keffel, e já entortou de novo, na área Serginho, para ele, vem para trás, para Purque, dominou, bateu pro gol, para fora! O Santos no contra-ataque perde a chance do 2-0. Mandou para fora da entrada da grande área Furque. Se o Hélio dos Anjos pudesse, poder até pode, Soler. Ele tirava o Keffel também, Soler. Ele colocou o Keffel na vaga do Kevin, que era o lateral titular, mas aí não pode, né, Caio? Não pode fazer o que fez agora o Furque. Grande jogada do Rainer, se livra da marcação mais uma vez, deixa para o Serginho ajeita no pivô, o Furque domina e manda para muito longe, e o Basso não tem mais condições. Canhão, sentiu ali o camisa 15, vai sair daqui a pouco, vem Alex Nascimento, daqui a pouco nada, vai ser agora. Sai com a 15, Basso, entra com a 2, Alex. A força da opinião da Bandeirantes, 23 minutos e meio do segundo tempo. Santos 1-0 e bem perto de fazer o segundo. Cláudio Zaidan. Bom, agora serão dois jogadores da base ali, né? Alex e Jair. O Jair tá muito bem. E o Basso fez um bom jogo. É que ele ficou muito tempo sem jogar, né? Mas o Alex é um jogador mais alto. O Paysandu tá levantando muita bola na área. Mas eu assino embaixo o que falou o Soler. Esse chute do Forte aí foi uma brincadeira, hein, Cão? Ele estava sozinho, teve tempo de dominar, né? Acerta o gol pelo menos. 24 do segundo tempo, Santos vencendo 1-0 e ataca de volta o Paysandu, o Edilson na ponta para Borassi, para João Vieira, botou o pé abaixo, o Escobar para tomar, só na bola, não faz a falta, levanta na ponta a jogada, Serginho para trás de primeira, dá Pituca, dominou na ponta, dispara bem aberto, pediu o Guilherme, na grande área, Furque foi lá para dentro, o Guilherme domina, encara o Edilson, chamou para dançar, tá na área, pintou, cruzou para Furque de cabeça, Rua Maia tirou, rebote voltou fora da grande área, Serginho ajeitou, bateu! Bandeirantes, o canal do esporte. Quando o Brasil joga, ganha na garra. Entre no jogo, faça um palpite de ouro em estrelabet.com. 24 e meio do segundo tempo é Série B na rede Bandeirantes de rádio. 92 FM em Cascavel, na maior rede de rádios do Brasil também. Com quase 25 do segundo tempo, o Peixe vai ganhando por 1-0. Já quando terminar, tem um apito final com João Paulo Capelanes. É claro também, mais destaques e detalhes de Vinhedo com Maju Arruda Leite. Olha a bola para o Peixe, tem Brazão, sai do campo, levantou essa bola para frente, ela vai para fora. Só confirmando então, Maju Arruda Leite. Já de Vinhedo no apito final com mais destaques, mais informações a respeito da queda de um avião que vitimou mais de 60 pessoas no início da tarde desta sexta-feira no interior do estado de São Paulo. Mangueirão, Belém, a bola rola, o relógio não para. 25 e meio do segundo tempo. Na 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 1 pro Peixe, Paysandu 0 pro Zóbio. Canhão, com essa vitória o Santos segue na liderança com 37 pontos, 2 a mais que o Mirassol, segundo colocado que está vencendo o Brusque por 2-0. Lateral ataque do Papão Edilson para fazer cobrança. O árbitro vai esperar porque primeiro tem alteração. Chama atenção ali o árbitro do jogo, Denis Serafim. Mexidas no Papão, duas. Primeiro sai com A5 na equipe, entra com A5 na equipe do Paysandu, saiu com a 38, Matheus Trindade, entrou o Netinho com A5. E agora a última troca sai com a 10. O Casares entra com a 20, Robinho, aquele que passou pelo Santos, passou pelo Palmeiras, passou por Cruzeiro e agora jogador do Paysandu. Aquele que fez o gol por cobertura no Rogério Ceni no Allianz, né? O próprio Robinho. Reserva do time do Papão está entrando agora. Já ouço o Cláudio Zaidan. 15 para as 10 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. Domina aqui atrás a jogada com os zagueiros, toca Lucas Maia. Sentindo vaia da torcida, né? Por ouvir vaia, não sei se porque não achou boa a substituição. Segue o jogo e o Papão ataque. Edilson na direita, para área, a bola de cabeça, tirou. Alex se abaixando, botou para fora. Na esquerda, jogada para chegar. Serginho no rebote, ganhou. Adiantado, caiu nada de falta nele. O Netinho só chegou
mas não fez a falta não. Papão recupera a bola, fica no passe na ponta. João Vieira toca do lado para Robinho. Robinho linha de fundo para a direita, dá para Netinho. Netinho de volta a bola para João Vieira, faz a inversão. Acha Keffel na esquerda, para cima dele, domina o lateral, marcado pelo Rainer. Vai tentar driblar, só encara, não dribla, fica só naquela. Toca na ponta, desliga Garcia. Keffel de novo no fundo, Rainer chegou, tocou para fora. Escanteio, Paysandu na esquerda, Gustavo Soler. Escanteio a favor da equipe do Paysandu e agora a galera vem junto, vem sonhando com o gol de empate da equipe do Papão e o Netinho acabou de entrar, já saiu correndo, se posiciona, vem o camisa 5 na batida do escanteio. 27 minutos e meio do segundo tempo para a grande área, os zagueiros do Papão, Jefferson Quintana, Lucas Maia. Lá dentro também Nicolas, que é grandão. Escanteio, autorizada a cobrança, desvio para fora da grande área. João Schmidt tira, rebote aqui atrás para chegar para jogar do Bedilson, lateral direito. Domina marcado, já abre a jogada, ele volta o passe para lá do esquerdo. Domina marcado, tem dois em cima dele, vai ter que recuar a jogada. Toca Robinho pela meia direita, aos 28 segundo tempo. Já toca a bola para a direita, fecha abertão, Borassi, encara o Escobar para tentar ganhar o escanteio, ganhou e ganhou. Era o que ele queria, Escobar colocou o pezão e vem de novo o Papão na pressão, Soler. E agora quem vem para bater o escanteio é o Robinho, jogador que normalmente chama responsabilidade na bola parada. Muita gente dentro da área do Brasil, é o Papão em busca do empate. Robinho, escanteio, o Paysandu, Santos 1 a 0, primeira trave, desvio na pequena área, a bola voltou, Bedilson de voleio, fora! Que canhão! Tem uns 40 desvios aí no meio do caminho, novo escanteio na direita. Robinho se prepara, ela passou perto demais. Que susto tomou o Santos. Robinho para cobrar escanteio para o Paysandu. 29 segundo tempo. O árbitro tá pitando ali, mandando esperar, porque tem um rosco na grande. Calma, gente. É um tal de pega daqui, puxa dali. A dona Brígida Bandeirinha foi na frente do Robinho. Robinho agora sim, autorizado a cobrança de escanteio, vai vir. Robinho, pé direito para a bola. Levantou para Quintana de cabeça, subiu, manda para fora essa bola aqui atrás com o Alex Rebote, volta fora da grande área. Para Netinho, para o pé direito para bater. Limpou, para a pé da canhota, cruzou, vai desviada. Fica na grande área, defesa prensa. Schmidt pega, sobra e já volta na esquerda a bola. Para Guilherme, ele Netinho. Netinho vai, caiu Guilherme pedindo a falta, o outro deu. Bração do Netinho. Se o critério é cartão, tem que ter cartão pro Netinho. Ele deu um assim no primeiro tempo pro Rodrigo Ferreira. Critério mantido agora, Soler. Exatamente, cartão amarelo para o Netinho, camisa 5. Largou o picolé de osso ali na cara do Guilherme. Falta a favor do Paysandu e cartão amarelo para Netinho, que entrou agora há pouco. Com quase 30 do segundo tempo, pressão do Papão, o Peixe vai ganhando, jogo 1 a 0 Santos. Quando o Brasil joga, ganha na garra, entre no jogo, faça um palpite de ouro em estrelabet.com. Guilherme está caído, enrolando um pouquinho, vem o departamento médico já para atendê-lo. Ele vai se levantar primeiro. Na mesa de som, Michel Lopes, na central técnica, dupla sertaneja, Beto Rebeca e KM Martins estão marcando. No Mangueirão, em Belém, a bola rola, o relógio não para. 30 do segundo tempo. Na 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o líder está vencendo mais uma pro Zóbio. Paysandu 0, Santos 1. Canhão, tem rede balançando no Independência. Lucas Dias marca contra. Agora América Mineiro 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0 aos 18 minutos do primeiro tempo. Paulo Renato Coelho, árbitro de vídeo, chamou o árbitro Denis Serafim para o monitor. Chamou para a telinha porque para o árbitro de vídeo é para vermelho, Soler. Exatamente, é isso que o Denis Serafim agora está olhando. Se teve ou não o gatilho do Netinho. E a cotovelada foi muito forte no rosto do Guilherme. E agora a análise do vídeo foi bem na frente do Hélio dos Anjos, né? Na hora que o Netinho larga o picolé de osso na cara do Guilherme, até o Hélio dos Anjos abriu o braço ali. Chegou muito forte o volante da equipe do Paysandu. Zaidan, eu daria vermelho. Pelo segundo lance, né? Inicialmente ele faz uma falta normal, mas depois ele atira o cotovelo no rosto do Guilherme. De maneira proposital, não havia mais disputa de bola, né? Ele já havia tocado na bola. É para vermelho sim, cara, sem dúvida. Voltando pro campo, Denis Serafim. Vamos pintar ali no gramado. Ele vai fazer o sinal da telinha. Pronto. Anula o amarelo e puxa o vermelho.
Pronto, expulso de campo. Netinho acabou de chegar. O Zaidan descreveu com clareza, como sempre. Primeiro movimento é uma falta. Só que ele segue com o movimento, não é Soler, com o braço esquerdo. E aí o cotovelo vai na cara do Guilherme. Esse esticão é que foi o causador do vermelho direto. Exato, né, Cão? Ele tá com o braço abaixado, ele levanta e dá com o cotovelo na cara do Guilherme, né? Ele tava com o braço ali na altura do ombro do Guilherme e aí levantou o cotovelo, largou ali o picolé de osso na cara do autor do gol da partida, na frente de todo mundo. Deu ali no meio o Netinho, ficou o quê, Cão? Uns 10 minutos em campo? Isso foi muito, hein? Acho que isso. Pronto. Acerta a arbitragem, Zaidan. Denis Serafim expulsa Netinho. Zaidan, você tem toda a razão. Aquele segundo movimento é o que causa o vermelho. Ele dá o primeiro tapa, é falta, mas depois ele abre o bração e pumba! Uma cotovelada na cara do Guilherme, Zaidan. E o ângulo do árbitro não era legal para ele ver exatamente o que aconteceu. E aí entrou o VAR para dizer, olha, dá uma olhada, talvez tenha sido para vermelho. Ele foi lá, viu, percebeu que era. O jogador mereceu o vermelho, uma estupidez, né? Porque ele não ia perder o lance, ele ia chegar na frente do Guilherme e acabou pedindo para ser expulso. E o Peixe ataca, Guilherme na esquerda, protege a bola, domina, já vira do lado, começa com o capitão Pituca, que toca a bola para o meio do campo, lança a bola para o outro lado, sozinho, Jair domina. 33,5, segundo tempo, Santos 1-0, com um jogador a menos, agora o time do Paysandu. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Serginho de frente na meia, um canhão pro gol, ela vai à esquerda do Diogo Silva. No que dominou, deram brecha, ele mandou dali, Soler. E tentou de fora da área o Serginho, agora ele faz um gesto pro banco de reservas, talvez a última jogada dele. A bola parecia que é no ângulo, né, Canhão? Mas ela foi lá na ambulância, pegou mal na bola o Serginho. Ela quase que vai no ângulo daquele gol móvel que está atrás do gol, tá perto da ambulância. Quase que vai naquele ângulo. Importante acertar o gol, né? Fadaram gol, né? 34, segundo tempo pro Peixe, a jogada na direita. Otero briga pela posse de bola, mas perde a bola. Keffel tomou, vai no fundo lateral, já tira a jogada. Esli Garcia, tomou pressão, sai do Rainer, sentiu ali o pé direito, o Otero. Trava na marcação, Serginho para trás, a bola volta pro Peixe ainda. Zagueiro Gerino que domina, já dá um bicudo, bota essa bola para fora, direto, vai desviada primeiro. Ela toca aqui na ponta, marcação em cima, feita pelo Esli Garcia. Em lateral, a defesa do Santos é quem joga agora. 34 minutos e meio do segundo tempo. Santos vencendo 1-0. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviço. Quando terminar, vem João Paulo Capelanes no apito final da maior rede de rádios no Brasil. Já mais duas trocas no Santos. São quase 35 do segundo tempo. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, no jardim também. Acesse loja.steel.com.br/. Na direita, jogada para o Peixe, inversão é feita, a bola para a esquerda, Guilherme, na grande área, a bola de costas para o gol, encostou o Escobar, saiu da grande área, devolve ela aos 35 para Guilherme, faz a pinta e depois atropela o adversário e comete a falta. Faz a falta, Guilherme, em cima do Medilson. E as mexidas agora no Peixe vão ser duas, Gustavo Soler. Pedrinho e o William Bigode já posicionados por ali, só aguardando o Olivaldo Alves Moraes, o quarto árbitro da partida, levantar a placa. Vamos ver, sai com a 37. Serginho 37 deixa o gramado e o 22, Otero. Duas alterações na equipe do Santos, então Serginho 37, aliás, sai Serginho 37 para a entrada do 27, William Bigode, sai 22, Otero para a entrada do 7, Pedrinho, que quase saiu do Santos, pediu desculpa para todo mundo e ficou. E o Otero demorou para sair, tomou um cartão amarelo, Canhão, ali, o Otero, e agora não estava pendurado, tomou de besta mesmo. Aqui o Jumentice, hein? Time ganhando o jogo, o cara sai assim para tomar o cartão amarelo. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Troca, Carilli, mexe duas, Pedrinho, William chegam, Serginho e Otero saem de campo, Zaidan. Bom, Canhão, como o Serginho estava jogando, na verdade, como um segundo atacante, né? Ele quase não voltava. Então o William vai fazer essa função. E já tomou amarelo também, o William. E tá fora, Zaidan. O Bigode estava pendurado, tá fora do jogo da próxima semana contra o Avaí. Sábado, né? Isso. Sábado às 4, né, Soler?
Exatamente, cansado. Bom horário, 4 da tarde, Vila Belmiro contra o Avaí. Então o William entra nessa função como terceiro do meio campo e o Serginho na ponta direita, né? O Otero já estava desligadão do jogo e ainda levou um amarelo no bolso, né, Canhão? Pois é, ele não tocou na bola, 10 segundos em campo, foi lá, se mexeu, não está nem transpirando, ainda foi lá e fez uma falta para cartão. Borassi de calcanhar a bola para o Edilson. Schmidt toca atrás, devolve a bola, começa a conversão. 37 segundo tempo, levanta o passe no meio do campo para tomar na frente essa jogada. Rebate na meia, toca na frente o passe, tenta a jogada na ponta, Esli Garcia. 2 em cima, ele faz a primeira pinta, escapa na primeira marcação. No que dribla, já sai entortando Esli Garcia. Dá na direita para o Edilson, para a grande área, para Borassi, bateu, Brazão deu soco, ela vai entrando com vazio. Cabeça o Robinho por cobertura, em cima da linha, Jair tirou! Sensacional o zagueiro do Santos, em cima da linha. Robinho cabeceou sem goleiro, Brazão estava longe. Defendeu Jair, defendeu com a cabeça. Por isso é bom ter 2 metros de altura, Solé. E que vacilo do Brazão, saiu mal demais do gol. Só que aí o Robinho, na hora da cabeçada, ele encontrou um paredão. Jair, 1,98 m de altura. O garoto salvou, ainda bateu com a cabeça na trave. Escanteio pro Papão. Robinho colocou na grande área, quitando a cabeceia, voltou na direita, próprio Robinho aqui, devolveu na grande área. Vem de cabeça, Maia tenta rebate, Jair na primeira bola, tenta Pituca, Guilherme cabeceia. Entrada na grande área, volta na ponta esquerda, jogada Borassi, dá pro Esli Garcia, levantou no gol, Brazão, agora é dele! Subiu e pegou, Solé. Agora saiu inteiro nela o Brazão, né? Caçou borboleta no lance anterior e desta vez foi firme. Ficou com ela Gabriel Brazão, 23 anos de idade. Jogador que iria da base do Cruzeiro, depois passou pela Inter de Milão. Chegou a jogar em divisões de acesso na Espanha, na Itália e chegou esta temporada para a equipe do Santos, só 23 anos de idade, jogador que passou pelas seleções de base do Brasil. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. No ataque, a jogada pela ponta esquerda com o time do Paysandu. Falta marcada. Keffel chamou a falta e ganhou. E lá vai Robinho para bater, Solé. Entrou para decidir na bola parada o Robinho. A melhor oportunidade foi dele de cabeça, mas na bola parada ele quer achar a cabeça dos seus companheiros. O Paysandu tá vivo, 40 do segundo tempo e o Papão quer um empate. 39 minutos e meio, Robinho para fazer a cobrança de falta na lateral do campo do lado esquerdo. A arbitragem autoriza para a grande área, Lucas Maia, Quintana também. Robinho na primeira travessa de cabeça para fora, Rainer botou o cabeção e tirou. É lateral para o Paysandu que segue pressionando. Com quase 40 do segundo tempo, o Santos ganhando 1-0. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Para fazer cobrança de lateral, lá da lado esquerdo, Keffel arremessou na grande área, a bola, 2 do Peixe na marcação, tira de puxeta na marcação, tira aqui atrás, a jogada com Pituca, toca de cabeça por alto, essa bola domina na marcação, porque busca o centroavante do Santos para dominar a bola e vai recuar para Rainer, toca a bola para a direita, para ninguém do Santos, ela não chega para William, no Mangueirão em Belém, a bola rola, o relógio não para. 40 do segundo tempo. Na 20ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o líder está vencendo outra. Paysandu 0, Santos 1 e o Paysandu ataca. Na esquerda, Keffel colocou pro gol, travado com ele. Na marcação, fecha a porta na defesa aqui atrás, Rainer. Bota essa bola para a linha lateral. Para cobrança, Keffel já pega a bola e já arremessa. Pedrinho marca, ele devolve a bola atrás com o Esli Garcia. Colocou na área, a bola abraçando o alto, é dele. Subiu, grudou, caiu com ela, abraçadinho. 41 segundo tempo, placar da Bandeirantes. Santos 1, Paysandu 0. Osóvio. Canhão destacando o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos é o líder com 37 pontos, seguido pelo Mirassol com 35. O Novo Horizontino com 33 ainda vai jogar na rodada. E o América Mineiro com os mesmos 33 pontos somados. 10 da noite em ponto, tá marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. 41 minutos e meio, 41:30. Segundo tempo, é claro, com muitas paralisações, substituições, expulsão. Esse jogo vai pelo menos até uns 52. Toca o zagueiro Quintana, devolve a bola com o goleiro Diogo Silva, fora da grande área, porque marca Diogo perto da canhota, levanta a bola para o ataque, não tem ninguém do time do Paysandu, cabeceia, Jair tira, ela vai no meio do campo, na pocheta, Schmidt, toca à frente para buscar a Purque. Para João Schmidt, ele dá um balão na direita.
direita. 2 aqui, Pedrinho e Rainer de primeira. Linda bola, agora que passe. Habilidoso no fundo. Rainer na grande área com Pedrinho. De costas pro gol. Devolveu. Da William. Dominou. Bateu mal demais. Ele domina a bola e faz isso aí, Soler. Olham para ele. Bandeirantes, canal do esporte. É isso aí, Caboclo. Bandeirantes, o canal do esporte. Essa valia a frase. Acho que eu vou até fazer de novo, Soler. O que você acha? Vai. Vamos lá, Cris. Vamos lá, vai. Vamos atenção. Ô, Caboclinho, eu narro o lance e você fecha com essa frase, tá bom? William Bigode domina, bateu pro gol. Bandeirantes, o canal do esporte. Ô, menino! Rainer na direita, levantou pro gol de cabeça, subiu! Tirou aqui atrás da defesa com o Lucas Maia. Rebate vai na meia direita. Se eu deixar Manuel narrar mais um pouquinho, eu volto para o Votuporanga. 42,5, jogada no ataque. Opa, vai ter já outra mexida no time do Carille. Wesley Patati, vai ser agora. Deram um bicão para longe, o Wesley Patati já posicionado. Vamos ver ali qual plaquinha que vai subir. Que tem amarelo? Tá saindo o 9, o Furk. Sai 9 Furk. Vem com a 42, Patati. Zaidan, eu até desconfiava que ele fosse tirar o Guilherme quando tu colocou o Pedrinho William, porque o Guilherme já tem amarelo. Mas o Guilherme também não é de fazer faltas, na verdade é de sofrer faltas, né, Zaidan? E o jogo não está decidido, né? Há pouco o Jair impediu o empate e tal. E o Patati, exemplo do Pedrinho, é outro que quase saiu também, né, Carol? Quase foi embora. Edilson brigou pela bola pela direita, pediu a falta, a torcida tá achando. L dos Anjos vai à loucura e a jogada seguiu pro Peixe. Guilherme domina, arranca, passa pelo meio campo, enfia, entrada da grande área. Opa, o William tocou pra fora essa bola, acompanha a marcação com o zagueiro Quintana, ele mesmo toca pra fora, Quintana, ajudando a vida do William. Tem gol pro Zóvio. Canhão, tem rede balançando na Arena Independência. Fabinho marca para o América Mineiro no placar Coelho 2, Botafogo de Ribeirão 0 aos 35 minutos do primeiro tempo. O América, ele tá brigando pelo G4, né, Zóvio? Exatamente, é o quarto colocado com 33 pontos, mesma pontuação do Novo Horizontino, que é o terceiro colocado, ainda vai jogar na rodada. Mirassol é o segundo com quanto? 35 e o Santos é o líder com 37. E na parte de baixo o Botafogo que tomou o gol, tá pertinho do G4, no Z4 ou tá no Z4 o time de Ribeirão? Tá pertinho, o 16º com 22 pontos, 3 a mais que o 17º, Chapecoense, que abre o Z4. Um abração para grande Ribeirão Preto. Canhão. Com a clube no futebol em Ribeirão é Bandeirantes. Oi, Zaidan. E situação complicadíssima é do grande Guarani, né? Pois é. O Guarani tá 11 pontos atrás do Botafogo, que é o 16º. Situação terrível do Guarani. E eu preocupado com o Botafogo, o Guarani tá muito pior, mas muito pior. 44,5. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. Lateral Keffer, entrega a jogada no meio, vira para Robinho. Robinho abre na ponta direita. O Jefferson cantando, o zagueiro vai à frente. Esli Garcia chuta a bola, bate na marcação. Toca na pontinha, Escobar, rebate, vai no meio ainda. Sozinho vem João Vieira, dá na meia direita a bola, faz a inversão. Toca para o outro lado essa bola, o Robinho. Defesa corta, ela vai para fora pela linha lateral. 45 minutos do segundo tempo. Acertei? Na mosca. Era previsível, né, Soler? Parou, expulsão, VAR, 6 alterações, tudo bem que 2 foram no primeiro tempo. Vamos até os 52. Na verdade, quem cochichou 7, para mim, vou ser justo, foi o Michel Lopes. Ele olhou aqui durante o intervalo, acho que vamos a 52, Canhão. Fala aí. Eu endossei. Lá vem Guilherme no meio, já toca a bola para a direita. Patati dominou, limpou para fazer. Então toma mais um, bateu no gol, é gol! Gol! Santos volta para a Série A esse ano. O Wesley Patati recebendo na entrada da grande área, vai entortando meia defesa do time do Paysandu. Digo meia, porque foram 2 jogadores. Corta pro pé canhoto, entra na área, manda no cantinho. Diogo Silva chega a colocar o pé, ela vai para dentro do gol. Para fazer dos acréscimos o segundo gol do Peixe. O líder da Série B tá ganhando mais uma. O papão no Mangueirão é o Santos.
tá babando o Paysandu. 2-0 pro Peixe. Diogo Silva não tem jeito, tá feito. Santos 2-0, uma jogadaça do menino Wesley Patati. Só lamento que ele faça a jumentice de arrancar a camisa e tomar cartão amarelo. O Soler. Wesley Patati, como destacou o Zaidan, quase saiu da equipe do Santos nesta janela. Permaneceu e agora marca apenas o seu segundo gol como jogador profissional em 30 partidas. Essa é a 30ª dele no time de cima do Santos, para fechar o caixão nessa partida e decretar mais 3 pontos para o Alvinegro, que chega a 37. Wesley Patati vai para a rede e toma cartão amarelo por tirar a camisa. 2-0 Santos, tomou pressão, quase levou um empate, não fosse o goleiro barra zagueiro Jair, e veio 2-0 com Wesley Patati. Zaidan. O garoto estava precisando, né? É verdade que ele se enroscou um pouco dentro do elenco quando reclamou de uma viagem de ônibus e tal. Convenhamos, né? Tá chegando agora e não tem nada que ficar reclamando desse tipo de coisa, até porque não era uma jardineira, não era desconfortável e tal. Mas estava precisando desse gol aí, porque é um jogador que tem talento, né? Tem de melhorar um pouco taticamente, posicionamento no campo, mas sabe jogar. É bom que ele consiga se recuperar no elenco do Santos. Wesley na direita, pé direito, levantou pro gol. Pedrinho dominou, levantou, bateu de voleio pra fora. Ele ajeitou com a canhota, trouxe pra direita e mandou por cobertura. O Soler, o Zaidan lembrou do episódio da reclamação de uma viagem de ônibus. Era para Ribeirão, né? Para Ribeirão. Isso, o Santos saiu de Ribeirão e foi jogar lá em Londrina, né? E aí o Patati postou uma foto reclamando do busão, da viagem. Ele postou nos melhores amigos. Alguém ali não era melhor amigo dele e mandou para a direção a foto. Era só, né? Conhecido. Aí rapaz, isso é um tomou perigo. Gancho e quase foi negociado por causa disso. Ô Zaidan, se ele reclamasse de uma viagem de ônibus de São Paulo para Belém, tudo bem, né? Mas para Ribeirão e Londrina não, né? Para Belém de busão e é para reclamar, né? Exato. E os caras precisam entender que nem todo mundo que tá lá no WhatsApp é amigo, né, Canhão? Isso é um perigo. 49 segundo tempo, Esli Garcia, linha de fundo para tomar, ganhou, cruzou, travado, Rainer coloca o pé. Mandou essa bola para fora, é escanteio. 49,5 segundo tempo. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Esli Garcia na cobrança de escanteio para o Paysandu. Tá 2-0, 2-0 Santos. Esli Garcia na bola. Para Quintano, desvia, a bola sai da grande área, fica do outro lado, sozinho, Wesley Patati vai fechar por aqui, Pedrinho aqui domina, arranque, vai para o ataque, domina, corta para o pé direito, vai levantar da ponta, ó o passe, bola sai do gol, Diogo Silva dá de canela, o goleiro manda para fora pela linha lateral, em arremesso, ataque do Santos na ponta direita. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas em internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 50 minutos, vamos a 52. Aproveitando que falei há pouco sobre a internet, pelo amor de Deus, você que está recebendo imagens do acidente em Vinhedo. Gente, tem um pouco de bom senso. Não compartilha isso. Vamos ter um pouco de respeito, né? Um pouco de solidariedade com os familiares. O ser humano, que eu às vezes duvido que seja humano, seja só um ser, faz isso, pelo amor de Deus. Não compartilhe imagens de momentos como este que a gente está vendo. Olha, bom, vai jogar aqui atrás da defesa do Paysandu com o Lucas Maia, dá para o goleiro Diogo Silva, bota um bicudo, bola para fora pela linha lateral, não tem ninguém do papel, ela vai saindo, saiu agora. Vem aí o toque do 51, Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, com Caiane Martins na central técnica marcando. Nosso time hoje com o Alexandre Marques das imagens, com Marcela Souza no digital. 1 minuto para terminar. Soler, faz a conta aí, sei que você tem anotado, Soler, você é um menino rápido. Há quantos jogos o Peixe não perde? 10. 10? Contando já com o de hoje. Tudo pela Série B? Só tem a Série B, né, cara? 51,5. Pedrinho domina na esquerda, costurou para bater, rolou na entrada da grande área. Wesley não domina a bola, marcado, vem marcando em cima o Keffel. Wesley Patati tomou dele, limpou de novo. Outra fita, tomou porrada, falta!
Keffel, o lateral que entrou para arrumar o lado esquerdo, não arrumou, só piorou. Perdeu a bola e depois o Patati tomou porrada do Lucas Maia, o zagueiro, que ficou bravo com o lateral dele que perdeu a bola, né, Soler? E que sarrafada agora do Lucas Maia, deu no meio da canela do Patati. Falta a favor do time do Santos e teve um princípio de bate-boca ali entre Lucas Maia e o Keffel, que simplesmente entrou mais para atrapalhar do que para ajudar os seus companheiros. Último lance da partida, Cão. Vamos ver se o Denis Serafim vai permitir a cobrança da falta. 52 minutos para bater a falta, o William. Tá ali fominha para fazer o gol dele. 3 jogadores no muro. Encostado na trave esquerda, Diogo Silva posiciona a barreira. O William toma a distância. O Patati tá ali do lado dele para fazer a cobrança. O Guilherme quer cobrar também. Alguém tem que avisar esses jogadores do Peixe que só um pode chutar, tá? Só um. Saiu o William, ali de pertinho também. Ficou apenas o Wesley. É na entrada da grande área. 52 minutos e meio. Guilherme e Wesley, Patati. Santos 2-0. A arbitragem vai autorizar a cobrança de falta. O VAR tá dizendo a ele. Não tá dizendo nada. Pronto. Wesley e Guilherme. Guilherme, pé direito, bateu no ângulo. Golaço! Do Guilherme cobrando falta, e esse jogo, esse gol acaba o jogo, é pra acabar realmente com o jogo. Cobrança de falta perfeita no ângulo esquerdo. Diogo Silva imóvel, olha, acompanha, é um espectador privilegiado. Vê de dentro do campo o golaço do Guilherme na cobrança de falta. 3-0 pro Peixe. Guilherme faz o seu segundo no jogo. O Diogo Silva não tem jeito, tá feito. O líder da Série B tá voltando. 3-0 pro Peixe. Termina o jogo. Apita Denis Serafim. Não apitou, não. Ele vai dar reinício. É que os jogadores do Papão já vinham pro vestiário. O ator gritou, os jogadores reservas chamaram os jogadores para voltarem. É para terminar o jogo realmente, Soler. 3-0, que golaço do Guilherme. A falta foi no último minuto da partida. Até falei, né, Canhão? Será que vai deixar bater? Ainda bem que deixou. Que cobrança do Guilherme, que golaço. O Santos vence por 3-0 e dispara na ponta da tabela de classificação. Guilherme chegando a 11 gols na temporada, artilheiro máximo do Santos em 2024. Agora sim, apitou o Denis Serafim. Terminou no Mangueirão, o Peixe goleia, faz 3-0. João Paulo Capelanes, ninguém segura o Peixão, Capelanes. Mais líder do que nunca na voz do Canhão, que golaço do Guilherme no último lance do jogo. Santos amassa o Papão. Paysandu 0, Santos 3, 10-13. Vamos com o craque Bandeirantes do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Alô, mestre Cláudio Zaidan. Bom, acho que tá fácil, Zaidan. Quem foi o craque Bandeirantes dessa vitória fantástica? Nosso Peixe venceu 3-0 o Papão, Zaidan. Nosso Peixe venceu. Bom, tá fácil mesmo, mas eu só quero dar um destaque aqui pro Jair. O Jair fez uma grande partida, nos momentos em que o Santos não estava muito legal, o Paysandu começou a entrar muito na área, ainda salvou um gol, quando estava só 1-0, seria o gol de empate. Então o Jair merece um destaque. Mas o nome do jogo foi o Guilherme, 2 gols, reconfirmando pela enésima vez que é o principal atacante do Santos na temporada, meu caro Capelanes. Maravilha, Guilherme é o craque Bandeirantes, na voz do Canhão, que narrou esse golaço de falta de novo pra você. Isso! Oi, Manuca. Ó, o Manuel vai votar? Então, por gentileza, Manuca, vote. É o Guilherme, só pra fazer 2-0. Então, Manuel, você vai chamar o gol do Canhão, o golaço do Guilherme. Vai, Manuel. Narra, Canhão. 52 minutos e meio. Guilherme e Wesley Patati. Santos 2-0. A arbitragem vai autorizar a cobrança de falta. O VAR tá dizendo a ele. Não tá dizendo nada. Pronto.
Wesley e Guilherme. Guilherme, pé direito, bateu no ângulo. Golaço! Golaço do Guilherme cobrando falta. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Paraflu, Tigre, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. 10h16, estamos de volta e estamos abrindo o apito final. Ó, eu quero fazer um trato com você. Hoje ficaremos juntos até a meia-noite. Falaremos daqui a pouco do Corinthians. Vamos falar do São Paulo. Ó, tem uma entrevista exclusiva de Luiz Gustavo com o PDV. Luiz Gustavo... Boas, não, a entrevista ficou muito boa, velho. Muito boa entrevista exclusiva, PDV, Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo tá jogando bola, hein, velho? Cê é louco. Depois da lesão do Pablo Maia e do Alisson, Luiz Gustavo dominou esse meio campo tricolor. Então, tem Pedro Ramiro pra falar do Corinthians. Tem Luiz Gustavo, entrevista exclusiva com o PDV. Tem notícia importante do Bruno Migliozzi sobre o novo patrocinador do São Paulo Futebol Clube, colocando uma bela grana no bolso e anunciando seu patrocinador oficial. E claro, daqui a pouquinho, vamos pra França, Paris, Jogos Olímpicos. Ah, tá terminando. Terminando os Jogos Olímpicos, Paris 2024 ficará certamente pra história. E agora tem Bruno Puzóvio, super placar da Bandeirantes desta sexta-feira. Vai, Puzóvio! Vamos lá, Capela, mais cedo no Ressacada em Santa Catarina, o Avaí venceu o Operário por 1-0. Agora temos bola rolando em outros 2 jogos. No estádio Campos Maia, o Mirassol está vencendo o Brusque por 2-0. E no Independência, o América Mineiro está ganhando o Botafogo de Ribeirão Preto pelo mesmo placar, 2-0, Capela. Maravilha. Ô, Solera, aproveita e dá uma sublinhada, já que você é o repórter do Santos aqui na jornada de hoje, 3-0 pro Peixão. Transmitimos o jogo do Santos, falaremos rapidinho aqui do Palmeiras, que a gente já falou bastante no Concentração sobre isso. Não tivemos os donos da bola justamente por essa situação lamentável da tragédia aérea em Vinhedo. Mas eu queria que você falasse pelo menos aí o principal destaque do Palmeiras para o confronto do fim de semana, Rio de Janeiro, Maracanã, mais uma vez contra o Flamengo, de novo. 20º Palmeiras e Flamengo na temporada para este jogo, KP. Mike e Felipe Anderson não devem viajar, eles não tiveram lesões detectadas, só que o Mike está se recuperando de dores na panturrilha da perna direita, enquanto Felipe Anderson sofreu um trauma no olho. No entanto, os jogadores não foram diagnosticados com lesões e devem retornar para a quarta-feira contra o Botafogo no Newton Santos pela Copa Libertadores da América. Mesma situação do Estevão. Hoje ele começou transição física e deve jogar quarta contra o Botafogo. Então, domingo no Maracanã, Maurício deve ser o titular da equipe do Palmeiras contra o Flamengo lá no Maraca. Maravilha. Bom, o Canhão me deu aqui... para adoçar minha vida, um azedinho. Ó, mas é pra adoçar a vida, tá escrito azedinho aqui, ô Canhão. Você quer me quebrar, né, velho? Tubetes azedinho. É, deve ser bom. Vamos fazer o seguinte, ó, enquanto eu vou comer o meu azedinho durante o break, a gente vai voltar em definitivo pra falar de Corinthians, pra falar de São Paulo, pra falar um pouco mais de Palmeiras, é claro, o Santos em destaque, transmissão da Bandeirantes, e vamos pro Giro Olímpico da Bandeirantes. Eu vou comer... Quer um tubetes? Não quer um tubinho? Quer um tubinho azedo? Eu aceito. Gosta de um azedinho? Então daqui a pouco a gente volta do intervalo com o azedinho com Bruno Puzóvio. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. O Teatro Sabesp Frei Caneca apresenta Noites de Humor com Tiago Ventura às segundas, Renato Albani às quintas, Bruna Luiz às sextas, Jordan Matheus estreia dia 8 de agosto. O espetáculo A Partilha de sexta a domingo curta temporada, o musical Capiba dias 13 e 14 de agosto e o show Gigantes anos 80 com Maurício Gasperini e convidados dia 18 de agosto. Mais informações em teatrosabespfreicaneca.com. Ingressos em uhu.com.
Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Maravilha, estamos de volta, apito final, Rádio Bandeirantes. Vamos juntos com muitos destaques para vocês até a meia-noite. Eu não tenho hora para ir embora. Precisar ficar aqui até 1, 2, 3 da manhã. Vamos tocar a parada por aqui, afinal de contas, tem muita informação importante para você. Faremos um grande giro, como prometido um pouquinho mais cedo, com o Mestre Zaidan, com o Gustavo Soler, com o Bruno Puzóvio. Vamos falar de Corinthians, do São Paulo com patrocinador novo. Claro, tem destaque do Palmeiras e, óbvio, transmitimos a partida entre Paysandu e Santos. Muitos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e neste fim de semana tem mais disputa de Série A. Abriremos mais uma rodada e, claro, mais tarde vou passar o cardápio bonitinho para vocês acompanharem todas as jornadas esportivas que nós teremos este fim de semana. Muito esporte na Bandeirantes. E, gente, é óbvio, a gente tem mais do que o dever com você de te deixar muito bem informado. Faremos em instantes um giro na Central Olímpica Bandeirantes. Nós temos vários destaques olímpicos e de quebra. Que sexta-feira espetacular para o esporte, hein? Pio conquistando medalha de bronze. Tivemos ouro no vôlei de praia do Brasil diante da forte dupla canadense. E, gente, falaremos muito sobre taekwondo, os outros esportes nessa reta final de Olimpíada. E eu não tenho dúvida alguma que você está muito bem abastecido acompanhando a Rádio Bandeirantes dioturnamente com o nosso timaço aqui no Brasil, com a nossa equipe lá em Paris, trazendo todos os detalhes, destaques, informações e emoções direto da França. E a gente vai fazer um giro olímpico daqui a pouquinho. Antes disso, hino do Corinthians no ar! É isso aí, bora falar do Timão. Afinal de contas, pessoal, calma, torcedor corintiano. Corinthians avançou na Copa do Brasil, vai jogar a fase de quartas de final. Capela, quando é o sorteio da Copa do Brasil? Não tem nada definido ainda pela CBF, mas a tendência é que aconteça já na semana que vem. E aí você, torcedor corintiano, manda aí no zap 11999048750. Uma pergunta pra você, você que tá ouvindo a rádio aí. Se você, torcedor corintiano, pudesse escolher uma equipe para enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil, qual seria? O meu Atlético Paranaense? O Juventude? Quer logo de cara um Flamengo, já que recentemente fizeram uma final de Copa do Brasil? E aí, manda aí no WhatsApp que eu leio mais tarde. A gente vai falar sobre o Corinthians agora, afinal de contas, tivemos aí no meio de semana algo positivo envolvendo o Corinthians, que foi a classificação, com o técnico Ramon Dias meio que poupando vários jogadores no confronto diante do Grêmio no Couto Pereira, e nos pênaltis brilhou a estrela de Hugo Neneca. O Corinthians está nas quartas de final. Por outro lado, o Pedro Ramiro está aqui na Rádio Bandeirantes para atualizar você, torcedor corintiano, sobre uma situação que parece não ter fim. O caso da Vai de Bet. E aí?
Teve intermediário, não teve, tá rolando a justiça, tem chance do Augusto Melo ser empichado, de rolar um impeachment através do presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, que já deu várias entrevistas aqui na Rádio Bandeirantes. Então Pedro Ramiro tá de volta no apito final da Bandeirantes para deixar você, torcedor, muito bem atualizado do que acontece. E o Rubão, ex-diretor de futebol da gestão Augusto Melo, foi depor na polícia neste meio de semana. Falou a Rádio Bandeirantes e o Ramiro traz um destaque agora. Que coisa, se dentro de campo, Ramiro, Corinthians vive boa fase, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Fora de campo é polêmica com a Vai de Bet, hein, Ramiro? Um abraço para você. Fala, Capela, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Bora falar do Corinthians. O Timão, que está de olho nessa situação envolvendo o Campeonato Brasileiro. Jogo importante que terá neste sábado diante da equipe do Bragantino, mas que já fechou algumas contratações e está atrás de outras. Vai contar com o Thales Magno já para esse jogo de amanhã, sábado, mas ainda não sabe se ele tem condições físicas para atuar como titular. Inclusive, 22 anos, chega por empréstimo de 1 ano do New York City dos Estados Unidos com opção de prorrogação e preferência de compra. Ele, inclusive, vai já estar disponível ao técnico Ramon Dias, é o 5º reforço confirmado pelo Timão nessa janela. Antes, chegaram ao clube Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana e Charles, o atacante que vai utilizar a camisa de número 19. Disse que uma proposta do Corinthians é irrecusável e que chega para ajudar ao clube na sequência. O Thales, que custou 60 milhões de reais ao New York City, o Corinthians tem uma possibilidade de compra, é claro que também se aproxima deste valor. Agora, eu preciso falar sobre a situação de Gonzalo Plata, o atacante que pertence ao Al-Sadd do Catar e que o Timão deve fazer uma nova proposta. Já houve uma de 8 milhões de dólares, que foi recusada pelo clube catariano. Portanto, o Corinthians está de olho numa nova possibilidade, cerca de 10 milhões de dólares devem ser oferecidos ao atacante que pertence ao Al-Sadd do Catar. O grande problema é, o jogador quer atuar no futebol sul-americano, quer voltar a essa possibilidade de futebol sul-americano, quer atuar no Corinthians, mas tem enfrentado algumas restrições por parte do Al-Sadd do Catar, que pagou cerca de 12 milhões de dólares por este atleta. E não quer perder o investimento para um jogador de 24 anos. E por isso o Corinthians esbarra nesta barreira. Mas o Gonzalo Plata segue sim como uma possibilidade neste Timão. Inclusive o Corinthians, que continua tentando o Cuéllar. A informação em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes, trouxemos que o Cuéllar está tentando uma rescisão amigável com a equipe do Al-Shabaab da Arábia Saudita, e por isso ele segue no radar corintiano. A gente está de olho em toda essa situação no Cuéllar, volante, atleta que foi importante em algumas das conquistas do Flamengo nos últimos anos, campeão da Libertadores, chegou a disputar o Mundial de Clubes inclusive, mas que por enquanto segue ainda sem novidades, segue naquela tentativa, naquele planejamento traçado com relação à rescisão de contrato e tudo mais. Estamos aguardando. Corinthians, que também viu o empresário do Wesley viajar à Europa novamente para tentar gastar aí e conquistar uma grana que pode chegar através deste jogador. O orçamento do Timão prevê arrecadação de 48 milhões de reais mais ou menos, com vendas de jogadores ainda em 2024. Wesley, ele pode ser vendido por cerca de 25 milhões de euros. Cerca de 152 milhões de reais. O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos, não ficaria com 100% da negociação. Mas a pedida ainda pode ser flexibilizada desde que o Timão mantenha um percentual de direitos econômicos ou receba bônus por metas atingidas. É claro que é difícil, né? O Wesley chegou a receber uma proposta de 18 milhões de euros do West Ham da Inglaterra, mas o Timão não aceitou esse valor. Ele já fez 43 partidas e 5 gols neste ano. A última vez que balançou as redes foi há quase 3 meses, diante do Argentino Júnior em 14 de maio pela Copa Sul-Americana. Wesley, que tem contrato até o fim de 2027. Por isso, segue um pouco distante essa possibilidade. Diferente do Alex Arce, que também é algo monitorado. É um atleta monitorado pelo Corinthians. O Alex Arce, atacante que pertence à LDU de Quito, tem 29 anos. O Corinthians chegou a fazer uma proposta de 1,5 milhão de dólares, cerca aí de 10 milhões de reais, mas isso ainda não avançou. O clube ainda está monitorando essa situação porque a LDU não pretende perder esse jogador. Por quê? O Alex Arce foi contratado recentemente, no início desse ano, pela equipe
lá do Equador. Mas o staff do jogador, o representante, já falou que ele tem interesse em jogar no Corinthians. Só que vai ter que enfrentar uma grande barreira envolvendo também a própria LDU. É isso que acontece no momento. Bom, falamos de contratações, falamos do mercado da bola. É importante também tratarmos sobre a situação que vive o Corinthians no extracampo. Porque o Rubens Gomes, Rubão, depois a Polícia Civil de São Paulo disse que vê o Corinthians com um crime organizado se instalando no clube. O ex-diretor de futebol passou mais de 3 horas na delegacia de São Paulo, respondeu sobre a empresa que deixou de patrocinar o Corinthians, a Vai de Bet. O conselheiro não apresentou provas de acusação, mas reafirmou aos policiais o que já havia dito em entrevistas, que alegou ter ouvido do presidente do Corinthians, que não havia intermediário, só que no contrato foi destinado aí 25 milhões de reais ao Alex Cassundé, intermediário dessa situação. Vamos ouvir um trecho do que disse o Rubão logo na saída da delegacia da Polícia Civil em São Paulo. Que nunca teve intermediário, confirmado pelo Cassundé, que nunca teve intermediário. E a instituição é vítima. A instituição Corinthians é vítima, não os seus dirigentes. Augusto, o trio Vai de Bet aí, Augusto, Marcelinho e Sérgio estão mais enrolados que fumo de cobra, fumo de corda. E a justiça vai prevalecer. Minha grande preocupação é o crime organizado se instalando dentro do Corinthians. Isso é preocupante, porque o Corinthians é um clube familiar. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a instituição está acima de tudo, acima de qualquer vaidade. Enfim, é uma pena. Se o Conselho não tirar o Augusto, a Justiça tira. O senhor fala que não tinha comissão, é porque o presidente deixava isso muito claro durante a negociação, de que não haveria pagamento de comissão, é isso? Eu não posso falar durante a negociação, porque eu não participei da negociação. Para vocês ele dizia que... Não, ele me falou na minha casa que não tinha intermediário, na frente de outras pessoas. E depois apareceu o intermediário. Então, que o corintiano tem que entender que a instituição é vítima e não seus dirigentes. Eu volto a frisar, Marcelinho, Sérgio e Augusto estão envolvidos. Isso é muito claro. E nós precisamos tomar conta do Corinthians, porque o crime organizado está se instalando dentro do Corinthians. Isso é perigoso. E precisa também acabar com essa história de vai tirar o Augusto, vai voltar a renovação e transparência. Não é assim. Não existe só dois lados. Tem várias pessoas, o Corinthians tem 300 conselheiros, entendeu, que são responsáveis. Está se formando um novo grupo político para tentar se ajudar o Corinthians a se unir, para ajudar o Corinthians a sair dessa crise. Porque o Corinthians está sangrando, sangrando e sangrando. E essas pessoas estão pensando só neles. Coisa do crime organizado. Foram mais de 3 horas de depoimento. Além de prestar esclarecimentos, as informações que você tinha, você apresentou alguma prova, trocas de mensagens, não sei se documentos? Teve algo que você deixou com a polícia? Então, é assim, o inquérito está sob segredo de justiça. Eu vou me limitar a dizer isso que eu falei para vocês agora, porque algumas coisas vão ser averiguadas. Então, eu vou me limitar a dizer isso para vocês, do que eu acabei de falar, porque posso atrapalhar a investigação deles. Entendeu? Você falou antes de entrar no depoimento que havia coisas piores do que esse suposto esquema de corrupção. O que seria isso? Não é que é pior que o esquema de corrupção. Corrupção é grave, mas o crime organizado é também muito grave. Por que o senhor diz isso? Tem alguma coisa nova? É sobre isso que o senhor está dizendo que falou e que o senhor não pode falar agora? Eu falei não. As autoridades vão mostrar o que eu estou falando. Gente, assim, o tempo vai dizer e vai mostrar que tudo que eu falei era verdade. Entendeu? A minha preocupação, minha grande preocupação, agora se tornou isso. Os cerca de 25 milhões chegaram a ser repassados para a empresa? Não. Graças a Deus não, né? Por quê? Porque eu fui para cima e falei que não. E, enfim, tentamos bloquear de todo quanto foi jeito. Mas como é que você ficou sabendo? O que disseram para você que seria repassado? Fiquei sabendo porque foram me falar uma outra coisa, não foram falar sobre
o intermediário, porque a pessoa não sabia. Entendeu? Isso faz uma parte da investigação, então eu não vou dar detalhes, porque você não pode atrapalhar eles. Mas eu fiquei sabendo por uma pessoa que foi conversar comigo sobre outra coisa e acabou falando sobre o intermediário. Eu queria insistir nessa coisa do crime organizado. O que o senhor, é uma afirmação grave, né? Eu sei que é grave. O que o senhor pode dizer? Ele está entrando como ele está na diretoria do clube? Ele cuida das finanças? Não, eu não vou. Isso também está sob investigação da polícia. Além disso, uma milícia digital que está sendo criada. Aliás, está instalada dentro do Corinthians a milícia digital. Também está sendo investigado. Essa milícia digital, então, a gente precisa começar a ter olhos e a torcida ficar tranquila que assim, ó, nós somos corintianos como eles, amamos o Corinthians como ele, na derrota, na tristeza, na alegria, sabe? Então, nós somos corintianos, estamos felizes com o Corinthians ganhando o Grêmio e não queremos o mal do Corinthians. Nós estamos fazendo isso pelo bem do Corinthians. Ninguém quer tumultuar, ninguém quer fazer nada, só que assim, ó, nós não podemos deixar o Corinthians sangrar. Não podemos deixar acontecer o que está acontecendo. Por isso é uma instituição pública hoje. Tá? Então, e familiar ao mesmo tempo. Nós precisamos tomar cuidado com o que está acontecendo. Por que você chama de milícia digital? O que ela faz? Para entender por que milícia digital? Porque milícia... Cara, eu fui uma das vítimas dessa milícia digital. Eu apanhei sem saber porque eu estava apanhando. E aí fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência, acabei de entregar para o delegado esse boletim de ocorrência, com alguns limpês, e agora ele vai investigar. O que essa milícia faz? Te ataca, te defama, te fala um monte de bobagem. Eles falam, te criam, te ameaçam, te jogam contra a torcida o tempo inteiro, sendo que nós estamos defendendo o Corinthians, nós. Esses caras que estão te posando de santinho lá não estão defendendo o Corinthians, eles estavam saqueando o Corinthians. Iam 25 milhões por ralo. Quem salvou os 25 milhões somos nós, fui eu. Eu deixei de pagar 25... Eu não, o Corinthians deixou de pagar 25 milhões por minha causa. Que eu denunciei, falei, não tem intermediário. E aí bloqueou. Pagaram 1,4 milhão, mas nós vamos atrás desse 1,4 milhão. Nós vamos pegar de novo pro cofre do Corinthians. Então é assim, ó. Nós queremos o bem do Corinthians, não é esses caras que estão pagando de gatinho lá e dizendo que, não, esses caras, se sair A, vem B. Não é nada disso. Não é nada disso. Para de terrorismo, para de mentira. Entendeu? Os colchões estão lá. Foram comprados os colchões estão lá no ginásio. Por que foi comprado o colchão? Na esfera policial, né? Segunda-feira tem uma reunião importante lá no Conselho Deliberativo do Corinthians. Você está planejando tomar alguma medida? Não sei, você, seu grupo, o que vai ser feito no Corinthians? Eu, graças a Deus, tenho 22 anos de conselho. Se você olhar lá, eu faltei as reuniões que eu era diretor. Sempre participativo. Vou participar da reunião na esperança de que aconteça algo diferente, entendeu? E espero que seja concretizado esse algo diferente. Que as pessoas tenham consciência e pensem no Corinthians. Comece a pensar no Corinthians. Rubão, dentro da atual diretoria, você, desde que saiu, você ainda tem alguma amizade, alguma relação com alguém da atual diretoria, dos diretores que trabalham no clube? É que relação eu tenho com alguns diretores, mas amizade, não tenho com mais nenhum. Tenho relação com eles, mas não são meus amigos. Rubão, em que momento você percebeu que você, igual falou na frente da gente a hora que você chegou, que você tinha colaborado por um crime eleitoral lá dentro do Corinthians? Cara, é triste te falar isso, tá? Porque os caras falam de golpe. Golpe foi o que nós fizemos com o eleitorado. Golpe foi o que nós fizemos na eleição. Fizemos um monte de promessas e não cumprimos uma. Isso é golpe. Nós elegemos o maior mentiroso da história do Corinthians na vida. O maior mentiroso. Entendeu? Então, é assim, ó, o tempo vai provar o que eu estou te falando. Se nós não caçarmos ele no impeachment, ele vai ser empichado, eu acho. Tá? Se ele não for empichado, a justiça tira ele para nós. Entendeu? Mas eu acho que o Corinthians não pode esperar a justiça, tem que tomar as providências dela. Entendeu? Você está se articulando por um processo de impeachment, Rubão? Está colhendo assinaturas? Isso já foi feito. Vai ser apresentado ao TUMA? Nós vamos aguardar a reunião de segunda-feira e aí ver as medidas que nós vamos tomar na sequência. E caso ocorra o impeachment,
Você já tem esse nome definido dentro do conselho para qual seria lançado? Desculpa, não entendi a pergunta. Dentre esse impeachment, caso ele ocorra, você já tem qual nome seria lançado dentro do conselho para assumir? O próximo presidente? Não tem. Isso não tem. Aí tem... você feita novas eleições? São novas eleições dentro do conselho, ele tem um prazo para marcar essa eleição. Tem que primeiro ser referendado na Assembleia Geral, entendeu? E é assim, ó. É uma pena tudo isso que está acontecendo. Ele foi eleito democraticamente, mas nós enganamos o eleitorado, enganamos a sociedade corintiana, os irmãos corintianos. É uma pena. Eu lamento, eu não estou feliz com isso. Pelo contrário, porque é a instituição que está sofrendo com isso. A instituição, a gente pensou que ia levantar, nós colocamos ela nas páginas policiais de novo. Entendeu? Nós, vírgula, né? Eles, porque resolveram pagar a comissão para quem não tinha que receber. Tá aí a palavra do Rubão falando sobre essa situação. A gente tá de olho em tudo que envolve o Corinthians, em tudo que envolve o Timão, para essas disputas que acontecem não só na Copa do Brasil, não só na Copa Sul-Americana, mas principalmente no Campeonato Brasileiro. É o Corinthians que quer sair dessa situação. Grande abraço, Capela. Boa, Ramirão, maravilha. As informações do Corinthians fora de campo, essa situação que parece interminável envolvendo a Vaidebet. Por outro lado, o Corinthians vai tentar ainda mais uma reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, neste fim de semana, claro, transmissão Bandeirantes, e na Copa Sul-Americana também enfrenta a equipe de Bragança Paulista. E na Copa do Brasil, como eu falei, o sorteio fica para a semana que vem e vamos conhecer o adversário do Timão nas quartas de final da Copa do Brasil. Já que falei em quartas de final, já que falei em Copa do Brasil, do Corinthians pro tricolor do Morumbi. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. É isso aí, estamos juntos, apito final Rádio Bandeirantes, você segue participando conosco até a meia-noite. Falamos sobre o Corinthians, transmitimos o jogo do Santos, mais tarde informações importantes para você da sequência dos outros clubes aqui de São Paulo, mas claro, o destaque do tricolor. Afinal de contas, o Paulo do Vale, nosso repórter, fez uma entrevista exclusiva com Luiz Gustavo. Tá jogando bola pra caramba, cara. A verdade é essa aí. O Alisson se machucou, infelizmente, volta só na próxima temporada. Me arrisco a dizer que era o melhor jogador do São Paulo na temporada. Teve uma lesão gravíssima, tá fora do ano. E o Pablo Maia, a mesma situação. Pablo Maia, que acabou perdendo, infelizmente, a Copa América com o Brasil. Certamente, acredito eu, seria convocado pelo Dorival Júnior, como vinha sendo convocado naqueles amistosos contra a Inglaterra, Espanha. Pablo Maia também a tendência só no ano que vem. Então, uma vez que Pablo Maia e Alisson não podem jogar, simplesmente o São Paulo acertou demais essa contratação. Luiz Gustavo, veterano, experiente, está carregando o meio-campo do tricolor e bateu um papo exclusivo com o nosso repórter Bandeirantes, o Paulo do Vale. Chegando agora o destaque do tricolor do Morumbi nessa entrevista exclusiva. PDV e Luiz Gustavo. Pode chegar do Vale. Bom, pessoal, chegando para a gente bater um papo aqui mais do que especial, uma honra poder conversar com um jogador aí do nível desse nosso convidado. A gente vai bater um papo com o Luiz Gustavo, que hoje vem muito bem no São Paulo, né? Um jogador que tem uma carreira muito consolidada, titular sempre por todo lugar que passou, principalmente nos clubes europeus e na seleção brasileira, né? Sempre titular no período dele, e que não é diferente também agora no São Paulo. Luiz, agradeço por bater um papo aqui com a reportagem da Rádio Bandeirantes e parabéns por essa trajetória já no tricolor paulista. Fala, Paulo, prazer é todo meu falar com você e todo o pessoal aí da Bandeirantes. Boa. Ô Luiz, confesso que eu fui pego de surpresa aí com essa novidade, né, que você ainda, como jogador de futebol ativo e tudo mais, já
fazendo parte aí de um projeto bem pioneiro aí, né? Nunca tinha ouvido falar, queria até que você explicasse com relação à utilização da inteligência artificial para garimpar novos talentos. É mais ou menos isso? Sim, Paulo, é mais ou menos isso, cara. Bastante tempo atrás, eu tive a oportunidade de começar juntamente com outras pessoas um projeto através da inteligência artificial para o futebol. Hoje nós temos um aplicativo chamado Cuju, podemos dizer Cuju, né, aqui no Brasil, onde tem se mostrado aí bem interessante, tem se desenvolvido de uma forma aí que a gente está bem contente e confiante pelo que ele pode fazer, principalmente para as pessoas com mais limitações em se mostrarem, vamos dizer assim, ou estarem mais próximas a ter uma oportunidade de se tornar jogador ou jogadora de futebol. Como eu disse, o projeto é bem sólido, com pessoas bem competentes por trás, então a gente está tentando desenvolver e estamos conseguindo fazer grandes coisas aqui no Brasil também. Estamos bem felizes, cara, bem felizes e com a aceitação, e espero que a gente possa aí ter o objetivo conquistado, que é tentar proporcionar aí, como a gente falou, mais oportunidades aí para as pessoas que têm mais dificuldade de acesso a oportunidades, vamos dizer assim. E aí, Luiz, não sei se você consegue resumir mais ou menos como que seria usada essa inteligência artificial, em que momento que ela entraria. Pelo que eu li inicialmente, vai existir ali uma base de cadastro, as pessoas elas vão atrás de alguma forma para tentar ser achadas, é mais ou menos isso. Sim, Paulo, sim. Dentro do aplicativo, nós temos alguns exercícios que cabe a cada um que se propor a fazê-los. É igual como se fosse uma competição, só que não sou eu, vamos dizer, não sou eu nem você que vamos dizer quem vai ser o melhor ali. É tudo através da inteligência artificial. Então, vamos dizer assim, seria uma coisa que não teria influências humanas, assim, vamos dizer, para decidir quem seria a pessoa mais capacitada dentro daquela competição, sabe? E isso nos mostra, vamos dizer assim, dentro dos exercícios, quem tem mais facilidade em fazer os exercícios que o outro, na questão da competição do 1 contra 1, vamos dizer, sabe? Tem eu e você competindo ali, nós vamos conseguir ter, através da inteligência artificial, a informação quem de nós seria o melhor naquele projeto, naquela certa atividade, entendeu? E a gente procura o pacote, vamos dizer assim, um pacote completo, mas não só a questão da procura, a questão dentro dos exercícios é aquele desafio diário, você com você, porque tem uma competição, vamos dizer assim, é quase uma competição com todas as pessoas que acessam o aplicativo, podemos dizer, do mundo todo, que você vai evoluindo e você vai subindo o ranking, você vai melhorando, e ali as pessoas conseguem te ver também, vamos dizer, olheiros, ou que seja a própria inteligência artificial. Então, isso requer também a dedicação da pessoa, a pessoa também acreditar que aquilo ali realmente pode ser uma porta de entrada para ela conquistar algumas outras coisas. E dentro de tudo isso, nós estamos também criando uma competição em paralelo, que vai ter uma situação de um valor financeiro também proposto, com oportunidades também de alguns dos melhores ali conseguirem ir para fora do país, para ter a oportunidade de treinar em alguns clubes. Então, é um negócio bem bacana, bem sério, vamos dizer assim, que é o mais importante, e uma coisa que eu acredito que tem tudo para dar bons frutos aí e ajudar, que é o mais importante. Ô Luiz, essa é uma ideia, ela já existe de alguma forma? Tem alguma referência assim sobre isso já no mundo? É um projeto pioneiro? E se quem de alguma forma tem o interesse
por onde começar a procurar, como achar essa questão, ou se ainda se já está no ar ou ainda não? Não, já funciona. Já temos o aplicativo já na App Store e eu esqueci, mas já tem disponível já para ser baixado por quem quiser. Como a gente é um projeto que a gente começou bem tranquilo, bem pioneiro, a gente não intensificou na questão de marketing ainda, então por isso que não tem tanta, vamos dizer assim, uma visibilidade tão grande ainda, mas já funciona, já está apto a ser utilizado. Para quem quiser, é só procurar aí no Android, nos aplicativos da App Store, que já vai encontrar. Tem tudo bem explicadinho, já funciona legal. A gente tem as redes sociais, também não sou expert nisso, porque não tenho muito acesso, mas já tem todas essas informações já, então já é uma coisa que funciona bacana já. Pô, então é só o pessoal procurar aí, que acho que daí fica fácil ali com todo o caminho ali, né, Luiz? Sem dúvida. E isso já tem um pouco a ver com você pensar lá na frente. Você é um cara que já tem uma rodagem enorme no futebol, uma experiência. Imagino que já imaginando sua carreira pós-jogador, como é que você vê isso? Paulo, também, cara, como esse projeto, a gente que está mais ali dia a dia, ali compartilhando, a gente acredita que é um projeto bacana, grande, que vai ter demanda aí para o meu pós-carreira, sem dúvida, aonde também eu tento me preparar para isso e para outras coisas, como eu disse, estudando, me atualizando, me capacitando também, mas é uma coisa também que eu me identifico muito, cara, uma coisa também que, como eu disse, tem um lado social, eu me vejo muito nessas situações, porque também na minha época venho de uma cidade pequena, com dificuldade para ter oportunidades ali para fazer um teste em um time profissional, e com muito custo isso acontece. Então hoje em dia a gente já vive em outros momentos, mas ainda assim tem lugares e tem pessoas que ainda não conseguem ter esse acesso, e o aplicativo proporciona isso, sabe? Então também é uma forma de retribuir ali um pouquinho também o que o futebol fez por mim, faz, e também para, como eu disse, ver se, da mesma forma que eu tive a dificuldade lá atrás, hoje vendo outros tempos, onde é um pouco mais fácil já, mas ainda assim, como eu falei, tem ainda pessoas necessitadas por isso, é isso que a gente quer tentar ajudar também, proporcionar. Então, assim, não necessariamente o Luiz Gustavo talvez siga uma carreira depois do futebol mais empresarial. Você pensa também em ser treinador? Você pensa em estar próximo ao campo? Paulo, de início eu penso em, vamos dizer assim, refazer o que eu fiz na minha carreira toda, sabe? Me preparar. Eu já tenho um curso que eu fiz pela UEFA de manager, já tenho esse curso, que no caso seria mais para diretor de organização e tudo mais. Tenho ideia de fazer outros cursos. Treinador não seria a minha primeira opção, mas eu tendo a nacionalidade alemã, na Alemanha, com o DFB, a gente tem uma oportunidade de conseguir fazer esse curso de uma forma mais rápida, e a carteira de treinador alemão, uma carteira que vale mundialmente, para mim seria interessante. Então sim, se eu tiver a oportunidade, vou fazer, para ter, como eu disse, na questão da preparação, de estar preparado. E aí, tendo todas essas ferramentas prontas, eu tenho mais opções de dizer, de realmente sentir o caminho que eu quero escolher, sabe? Onde eu esteja mais capacitado. Então, como eu disse, eu vivo o que eu acredito, sabe? Tudo que eu consegui na minha carreira foi através de estar o mais preparado possível para todas as situações. Então, eu quero continuar me preparando dessa maneira, sabe? Então, é um processo aí que acredito que o pós aí vai ser, no início, mais na questão de estar pronto para o que eu vou fazer no decorrer aí
depois de ter todas essas situações. E o alemão, como é que tá? O alemão tá em dia para ser um treinador que bilíngue? Cara, como eles falam muito bem, né? Claro que o alemão e qualquer outra língua é questão de prática, né? Você tem que estar sempre praticando, se relacionando, que eu digo relacionamento de comunicar com outras pessoas, com alemães, para que você não esqueça, né? E o alemão é uma língua que, quanto mais você fala, mais você pratica, mais você tem para aprender outras palavras que chegam a ser difíceis, você não consegue falar nem um pouquinho. Então, eu tento praticar, tento continuar com tudo isso que o futebol pôde me proporcionar, né, cara? A vida de jogador me ajudou muito, né? Consigo falar alemão, falo francês, consigo falar o inglês, o espanhol. Então, tudo isso através do futebol, sabe? Experiências aí em todos os países que eu vivi. Então, sem dúvida, eu tenho que manter isso aí com prática, porque sem dúvida vai me ajudar muito aí também no pós-carreira aí. Ô Luiz, mas a gente está falando desse pós-carreira, mas o seu presente, ele é espetacular, né? Assim, sendo bem realista, é um presente distante até pelo que você apresenta fisicamente, e obviamente o futebol que você sabe, é um jogador muito longe do fim. Pelo menos essa é a impressão que você passa dentro de campo. De alguma forma, essa passagem agora pelo São Paulo te surpreendeu com relação a você mesmo, ou você esperava exatamente isso e até essa questão da possibilidade de você parar no final do ano, você já teria repensado se de fato é verdade? Paulo, vamos lá. A primeira situação é a questão, acho que todo mundo está falando bastante na questão de renovar ou não. Eu já falei com o pessoal do clube, se a questão é mais se eu jogo ou não jogo. A questão é só essa, e isso é uma coisa comigo mesmo. Eu já avisei o clube, se eu for continuar jogando, eu vou ficar no São Paulo. Da mesma forma que eu cheguei ao São Paulo de uma forma bem simples, foi o primeiro clube que eu abri negociação. Quando eu me propus a abrir negociação com algum clube brasileiro, foi o primeiro e foi o clube que eu estou. Não tivemos problema nenhum, foi tudo muito bem simples. Vamos fazer isso, se eu quiser continuar, eu continuo. Se eu não quiser continuar, nós não continuamos. Tanto opção para mim quanto para o clube, para não termos problemas, sabe? A minha vida toda, o que eu não fiz na minha carreira foi dar problema para alguém e fazer problema, sabe? Eu não ia fazer isso depois de mais velho, ainda mais voltando para o meu país, sabe? Então isso está bem claro. E agora os próximos passos é mais eu mesmo refletir comigo mesmo, com a minha família, e sem dúvida a gente vai encontrar a melhor decisão, tanto para mim quanto para o São Paulo. Estou feliz no clube, agradecido, estou fazendo o que eu amo fazer, o que eu ainda sinto muito prazer em fazer. Tudo que, podemos dizer, vem acontecendo, é tudo que, vamos dizer assim, eu me preparei a vida toda, eu sempre me cuidei, não é uma coisa da noite para o dia que aconteceu, que eu estou conseguindo jogar com 37 anos, sabe? Tudo isso que eu consigo fazer agora é porque eu me cuidei a minha carreira toda, podemos dizer assim, senão meu corpo não ia dar a resposta que eu preciso agora num contexto totalmente diferente, com vários jogos, com menos tempo de descanso e tudo mais. Então, só como eu falei anteriormente na questão do pós-carreira, eu só estou fazendo o que eu sempre fiz, sabe? Queira ou não queira, eu tive a questão da lesão, fiquei um tempo fora, uma lesão complicada por ser tendão de Aquiles, com a questão da idade, mas graças a Deus consegui voltar bem na questão da lesão, continuei trabalhando, me dedicando, entendendo o que o treinador queria de mim, continuei evoluindo, e eu nunca fui um cara de falar muito, sabe? Eu fui um cara de trabalhar muito, porque é o que eu acredito, sabe? É o que eu fiz a minha carreira toda, sabe? Então isso eu continuei fazendo, continuo fazendo e vou fazer aonde quer que seja, tá? Então, e eu acredito no resultado do trabalho. Então, como eu falei, estou feliz em poder estar ajudando o clube, em poder estar
com o clube nas situações que nós estamos. O mais importante é o São Paulo. Tudo que eu e meus companheiros tentamos fazer aqui é pelo São Paulo, e a gente sabe que estamos vivendo um momento bacana agora da temporada, e para a gente continuar com isso até o final do ano, a gente precisa continuar fazendo algo mais. Então esse é o meu trabalho aqui também silencioso, tá passando isso para a rapaziada através dos exemplos, do trabalho, que é o que a gente precisa fazer agora para a gente conseguir aí continuar aí, fazer o clube continuar sendo competitivo até o final do ano e, se Deus quiser, também realizar aí objetivos que nós temos para o clube e pessoais também. Ô Luiz, essa questão, você tem uma carreira muito sólida até com relação a número de partidas em todos os clubes que você passou, né? Tem um número alto de jogos. O futebol alemão, ele tem menos jogos até no campeonato nacional, e você, uma presença muito constante nos 3 times, e foi assim também na França, foi assim na Turquia também, e está sendo no São Paulo. Mesmo sendo esse jogador de um físico, como você bem disse, bem cuidado ao longo da carreira, a questão da lesão, e aí a lesão ela pode ser uma fatalidade, como por exemplo a lesão do Alisson, né? Sim. Estava no melhor momento da carreira dele, mas é um jogador ali na casa dos 30 anos e que imagina-se que vai voltar e com muito tempo ainda de ter de novo esse nível. Para um jogador de 37, 38 anos, mesmo a questão física boa, existe um receio de se machucar e pensar, pô, eu não vou ter o tempo de às vezes ficar quase um ano fora e depois ter que voltar, e isso faz com que pense, tipo, é melhor eu talvez pensar com carinho em parar mesmo estando bem? Paulo, a questão das lesões, cara, nos ensina não só o lado profissional, sem dúvida, é o que o cara pensa ali no início, mas ela fala muito mais do que nós somos pessoal, mais a parte pessoal do que a parte profissional, sabe? Uma lesão te causa vários sentimentos, sabe? Várias interpretações para aquela situação. No meu caso, eu sempre escolho, ou quando acontecem situações comigo assim, eu sou o primeiro a tentar aceitar aquilo o mais rápido possível. Se aconteceu é porque tinha que acontecer, e a partir daí eu começo a buscar soluções e paciência para entender as mensagens que eu acredito muito que Deus nos manda para a gente ir depois captando e entender realmente no contexto geral o porquê daquilo talvez ter acontecido, sabe? Porque isso nos fortalece muito mais pessoalmente. Você passar por uma lesão, que seja a minha, que seja do Alisson, como você falou, um momento muito legal que ele estava vivendo, como que a gente aceita? Por que agora? Mas estava tão... E a gente vai ter que encontrar, ou a gente vai ficar batendo nessa tecla sempre, ou a gente vai entender que aquilo ali tem um porquê também ter acontecido, sabe? Para que a gente fique mais forte da parte também mental, da parte que seja a parte espiritual, que seja a parte que o cara tá deixando um pouco a parte pessoal, a parte familiar, a parte que seja tudo isso. Mas aí vai de cada um, sabe? Eu costumo falar que hoje em dia, há muitos anos atrás, já o futebol não se joga mais só com os pés. A parte mental é uma parte, assim, importantíssima nos dias de hoje, sabe? Eu, com 37 anos hoje, eu falo há muitos anos atrás já para os meninos mais novos, se eu fosse mais novo, eu tivesse ainda muitos anos de carreira, a primeira coisa que eu faria hoje seria ter um psicólogo ou um coach, alguma coisa assim, entendeu? Porque é outros tempos onde se tem muito mais, entre aspas, oportunidades, tudo é muito mais falado, muito mais valorizado, você ganha uma projeção muito alta, mas ao mesmo tempo você apanha muito mais também, porque as redes sociais, essas coisas são muito mais fortes, as pessoas são muito mais ativas, e você tem que ter um equilíbrio para conseguir manter tudo isso
que não envolvem ainda só a sua profissão, que é uma profissão que já tem a cobrança diária, já tem um sacrifício diário, já tem todas aquelas limitações que nós sabemos, e você tem que ter um equilíbrio para tudo isso. Então, eu tento e continuo fazendo o quê? Tentando equilibrar tudo isso, sabe? Como eu sempre falo muito, sabe? Eu não tenho redes sociais há muitos anos e tudo mais, não tenho nada contra quem tenha, mas eu encontrei uma forma de ser feliz assim, sabe? De ser feliz, não, de ter paz assim, vamos dizer, sabe? Eu me equilibro dessa forma, sabe? Eu gasto minha energia ou foco no que eu preciso focar, e o que não me interessa eu não preciso saber. Graças a Deus eu tenho uma experiência hoje, uma autocrítica, que eu sou o primeiro a me cobrar se eu não estiver rendendo da forma que eu sempre rendi, que eu sempre acho que eu preciso estar nesse nível para me sentir satisfeito, sabe? Então eu consigo ter essa noção, não preciso de ter aquele parâmetro ali, todo mundo falando isso, porque tá falando isso, que eu tô isso, eu tô aqui. Não, eu sei muito bem o que o Luiz Gustavo as qualidades do Luiz Gustavo, as limitações, que o Luiz Gustavo vai acertar, como ele vai errar e tudo mais, e eu tenho que tentar sempre estar evoluindo. Mas eu já tenho essa noção, e isso para mim já é, entre aspas, um peso suficiente do que muitos outros que poderiam vir, aonde aquilo vai me prejudicar muito mais, sabe? Então, dentro desse equilíbrio, dentro de todo esse contexto, eu encontrei um caminho para tentar facilitar essa vida, essa pressão que a gente vive, para estar fazendo o que eu amo fazer de uma forma e tentando estar sempre no mais alto nível possível, entendeu? Mas aí é como a gente falou, sabe? São interpretações e são decisões de cada um, como cada um se sente melhor, entendeu? Dentro disso, até para já ir encerrando com você, Luiz, mas você falou da questão das redes sociais, dessa questão da cobrança e de tudo ser muito... O Zubeldia outro dia falou algo, né? Quando o São Paulo passou por uma pequena turbulência, bem pequena, você até falou, deu aquela fala bem interessante depois do jogo contra o Vasco, e ele fala que hoje em dia as redes sociais elas facilitam justamente essa cobrança imediata, né? Porque antigamente o cara estava no rádio, o time dele perdia, ele ficava ali chateado no momento, ele não externava aquilo mundialmente, né? E não é nenhum assunto que eu queria tocar com você, mas isso me parece muito, um aprendizado do que você passou com uma derrota muito marcante da seleção brasileira contra a Alemanha na Copa de 2014, mas que não resume nenhum integrante daquilo que aconteceu, que obviamente foi muito triste, mas isso foi um ponto de virada talvez para você administrar sua carreira de uma forma que não se abalasse e continuasse sendo um jogador constante acima de tudo, porque você não se resumia àquela derrota? Paulo, como eu já falei outras vezes, e falei anteriormente na questão passada, como eu disse, todos nós sabemos o que aconteceu aquele dia, cada um sentiu de uma forma, e como eu disse, se eu estava ali, se eu passei pelo que passei, eu tinha que passar. Eu tinha que passar e passei. A questão é como vou encontrar soluções para aquilo ali não, como você falou, não refletir no que eu sou e não prejudicar o que eu ainda poderia fazer, que eu poderia continuar fazendo, que é a continuidade da minha carreira. Da mesma forma que a gente falou a questão da lesão. Então, naquilo ali, você tem que ser o quê? Você tem que ser forte, você tem que ser inteligente e encontrar soluções. O que te faz bem? Pô, me faz bem, então eu vou focar no que me faz bem. O que não me faz tão bem, o que eu não preciso, o que talvez eu acho que eu quero, mas eu não preciso. Eu tenho que fazer, eu sou muito pelo fazer o que eu preciso, não o que eu quero. Hoje, graças a Deus, depois de muitos anos, eu tenho, com a carreira que eu consegui fazer, com a situação que eu tenho, eu falo, eu quero ter, sei lá, um iate de não sei quantos metros, sabe? Mas eu preciso disso, eu quero isso, mas eu preciso. Vai me dar muito mais trabalho do que benefício, então, porque eu não vou conseguir talvez sustentar pelo tempo, vou fazer dívida, vou fazer isso e tudo mais, mas aí é uma questão de você ser inteligente dentro do contexto que você vive para tomar a melhor decisão, sabe? Não só por impulso, sabe? Não só por achar que aquilo ali é o que eu preciso, só que e o depois?
Então eu vou muito pelo que eu preciso, às vezes, e isso me afasta de muita coisa que vai me fazer mal, porque eu tomo a melhor decisão pro melhor do Luiz Gustavo, não que o Luiz Gustavo quer, porque às vezes a gente quer coisas por fato de ter o acesso, da vaidade, às vezes, de qualquer outra decisão mais pessoal do que realmente racional. Então eu tento estar sempre muito ligado a isso, sabe? E como eu falei, a melhor forma de você passar por qualquer situação difícil, por mais que seja ela, é você assumir as responsabilidades, sabe? Eu assumi as minhas responsabilidades naquele momento, como eu disse, perdeu todo mundo que estava ali, comissão, jogador, todo mundo que estava ali teve a sua responsabilidade. Falou, mas fulano jogou, não me importa, todo mundo passou, todo mundo perdeu igual. E agora cada um tem que encontrar solução para que a vida continue de uma forma. Isso eu procurei fazer. Sem dúvida também a questão das redes sociais, eu como você me conhece por mais tempo, sabe, eu nunca me interessou ser famoso, eu nunca foi esse motivo que eu consegui ou que eu joguei de ser famoso, sempre quis ser bem sucedido naquilo que eu faço, bem sucedido no que eu faço, para mim significa o que você falou, jogar muitos jogos, sempre treinei muito, graças a Deus nunca tive problema com lesão, mais agora no final, mas isso me ajuda a continuar jogando da forma que eu ainda posso jogar e rendendo. Então isso era ser campeão, né? Ser campeão. É isso, sabe? Isso para mim é a questão do sucesso, tirar o maior benefício possível do futebol, mas do futebol na questão dentro do campo, sabe? Daquilo ali que é o meu prazer, sabe? Claro que as outras coisas vêm junto, de ser conhecido e tudo mais, mas eu sempre me mantive o mais normal possível. E também por isso me ajudou a tomar a decisão não ter redes sociais, por isso que eu não usava minhas redes sociais para fazer marketing, para fazer propaganda e tudo mais. Então, dentro dessa minha personalidade, me ajudou também a não ter, e isso, sem dúvida, me ajudou muito mais também a passar por aquele momento ali, a superar todo o processo ali, como eu já falei e repito, que é uma situação que não se cicatriza, você ficar falando, como qualquer outra coisa na vida, se você ficar atiçando ou potencializando aquilo ali, aquilo vai te fazer mal, sabe? Então eu tento focar no que eu preciso fazer, focar no que eu estou vivendo, um dia de cada vez, e gastar minhas energias no que realmente eu me proponho a fazer, que é agora o São Paulo, continuar feliz, continuar trabalhando e jogando. Boa, Luiz, muito bom, cara. Muito legal mesmo bater esse papo com você. Acho importante ter esse contato com o jogador ali fora, às vezes da zona mista, que a gente pode se aprofundar mais em alguns assuntos aí, conhecer mais. Acho bem legal. Agradeço muito aí por ter topado conversar com a gente, viu? Não, bacana, eu que agradeço aí. Valeu. Maravilha! Paulo do Vale num bate-papo exclusivo que você ouve só na Rádio Bandeirantes PDV com Luiz Gustavo. Volante, meia, jogando muita bola com a camisa do São Paulo Futebol Clube. E atenção, torcedor, se tem notícia boa dentro de campo para você, torcedor do São Paulo, fora de campo melhor ainda. Eu sou um cara que já falei várias vezes aqui, eu sou favorável à SAF. Eu sou favorável a grandes empresários e grandes marcas apoiando o futebol brasileiro. E não só o futebol brasileiro, mas o esporte do Brasil. Porque é através de grandes marcas que você consolida a sua instituição. Você se vincular com grandes marcas de credibilidade que fazem a economia girar e, consequentemente, vão trazer uma receita interessante para a sua equipe, para o seu clube, para a sua instituição, para o seu negócio. Eu sou totalmente favorável. E simplesmente o São Paulo fez um golaço fora de campo. Fechou mais um patrocínio agora com o Viva Sorte. É isso aí, o Viva Sorte é o novo patrocinador do São Paulo. Então você, torcedor tricolor, já a partir do próximo jogo vai reparar que tem aí na região do ombro escrito Viva Sorte. É o novo patrocinador tricolor, 1 ano de contrato com o São Paulo. E o Bruno Migliozzi esteve na entrevista coletiva de apresentação desse patrocinador. Por lá estiveram não só os donos da marca, o presidente Júlio Casares e, claro, o diretor de marketing do São Paulo. Então, um resumo
direto do CT da Barra Funda. Alô, Bruno Milhosa, informações do São Paulo, que vai colocar mais receita nos seus cofres. Fala aí, Bruninho, um abraço, boa noite. Fala, Capela, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes durante o apito final, chegando com informações do São Paulo, que hoje anunciou um novo patrocinador, a empresa Viva Sorte, de títulos de capitalização, e o Renato Ambrosio, CEO, fundador da empresa e também apresentador, estava lá no Morumbi para explicar um pouquinho mais desse acordo, que envolve não só esse patrocínio na camisa, né, estampando a marca Viva Sorte no ombro da camisa do São Paulo por enquanto, como também uma oferta ao torcedor, para que ele consiga ajudar o São Paulo de forma a concorrer por prêmios no site da Viva Sorte e também aí auxiliar de forma direta casas de filantropia espalhadas pelo Brasil. Mais informações você confere durante a entrevista coletiva. Primeiro com a palavra o presidente Júlio Casares, que explica os termos desse acordo, a importância desse novo contrato nesse momento de reestruturação financeira do São Paulo. Entrevista que contou ainda com participação do diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, e claro, de Renato Ambrosio, fundador e CEO da Viva Sorte, nova patrocinadora do Tricolor. É um momento de muita alegria. O marketing do São Paulo, toda a gestão do São Paulo sempre imbuída de trazer novidades, parcerias, projetos, porque nós não queremos apenas uma empresa que anuncia, que dê visibilidade, isso é importante, mas que seja partícipe de projetos. E a Viva Sorte, que era um sonho nosso, porque eu sempre imaginava que o São Paulo pudesse ter um título de capitalização para o seu torcedor, além de todos os outros torcedores, mas que o torcedor de São Paulo possa ter algo personalizado. E com isso, Renato, o torcedor com quem eu falo permanentemente nas redes sociais sabe que o São Paulo é um clube que está em reconstrução, sabe que nós estamos numa segunda gestão, onde a prioridade é fortalecer a equação financeira. O São Paulo voltou a ter a autoestima do torcedor, que bate todos os recordes de público no Morumbi. O São Paulo voltou a conquistar títulos e ser competitivo. E agora o São Paulo precisa se organizar para que, na futura gestão, o futuro gestor assuma um clube mais tranquilo do que eu recebi. E nessa linha não há segredo, você tem que fazer ações ousadas de empreendedorismo ao lado de grandes empresários, ousados, arrojados, que é o seu caso. O Renato era uma pessoa que nós queríamos que tivesse dentro do nosso espírito São Paulino. Ele veio até bem uniformizado. Além da camisa do Viva Sorte, tem uma jaqueta muito bonita. E o Toni, que é o nosso diretor de marketing, também muito ativo. Como todas as outras coletivas, eu faço essa abertura. Vamos apresentar a camisa e depois eles ficarão aí à disposição dos senhores. Eu cheguei 3 horas da manhã em Guarulhos, fui em casa, dormi 3h30, já tive uma reunião importante. Estou aqui na outra reunião e vou numa reunião da Libra, que são os clubes da Libra que vão se reunir hoje aqui em São Paulo. Então, a nossa vida é muito ativa, mas isso é um bom sinal que mostra que o São Paulo está no rumo certo do seu crescimento e, mais do que isso, com cumplicidade com o torcedor, que responde, Renato, a todos os chamamentos. E o chamamento de hoje é esse. Qual torcida tem um título de capitalização própria? Que vai ganhar prêmio, que vai concorrer a prêmio, que vai ajudar instituições filantrópicas, mas também ajudar o seu coração, a sua paixão. Efetivamente, o título de capitalização adquirido estará reforçando para que o São Paulo organize a sua vida e tenha competitividade. O São Paulo está sempre atento. Eu me recordo que quando começamos o ano, tinha acabado de ganhar um título da Supercopa, ainda em 24. Nós trouxemos o Eric, o Ferreirinha, o Bobadilha, o Luiz Gustavo, que hoje vem correspondendo, o Sabino, né? E depois o Marcos Antônio. Veja bem, o São Paulo está atento a reforçar dentro de um princípio de responsabilidade. Com as receitas que virão desses projetos, e a Viva Sorte é um projeto interessante, que já ostenta a marca na camisa, nós poderemos conseguir reforçando o time, mas falando a verdade com transparência, reorganizando a instituição. Esse é o nosso papel. Portanto, ao fazer essa apresentação dessa camisa, eu vou me despedir, eu vou para outra reunião, mas garanto, Renato, que é uma parceria exitosa. Assim como o Morumbis virou Morumbis com uma marca importante, eu não tenho dúvida que o São Paulo, com a Viva Sorte, será um clube mais vitorioso dentro e fora do campo. Às vezes o jogo você ganha, compete, chega numa final e perde, depois você ganha, mas o que interessa para o torcedor é que o clube luta, é que o clube dispute, é que o clube honre a camisa, e é isso que nós estamos fazendo. E agora, a partir de agora, nós vamos honrar uma camisa que tem uma marca também importante, que é o Viva Sorte. É uma marca que já está no nosso DNA, portanto, nós temos que honrar
dentro do campo, a marca do São Paulo com seus patrocinadores, mas também a Viva Sorte. E eu não quero aquele parceiro que faz o investimento e no fim do mês paga, etc. Não, eu quero saber o share de mercado, se cresceu, quanto você vendeu, porque é isso que me faz feliz. Porque a minha marca, quando eu vou aqui almoçar num restaurante do Morumbis, e eu pergunto o movimento do restaurante japonês, do Raça, ou de outros restaurantes que temos, e a pessoa me fala, puxa, aumentou o movimento em 30%. Você me faz feliz, porque é a minha ativação. E é isso que nós vamos fazer com Viva Sorte. Boa chegada, seja bem-vindo a Viva Sorte, a família Viva Sorte, e nós não temos dúvida que nesse momento a nação são paulina de 22 milhões de torcedores já está incorporada. Como é que é o site? vivasortesaopaulo.com.br. vivasortesaopaulo.com.br. Vamos acessar e vamos realmente explodir de consumo, porque você vai ajudar o São Paulo e vai ganhar, concorrer a vários prêmios. Bom, gente, quero começar dizendo que para a gente é uma honra estar aqui hoje, fazer parte dessa instituição tão gigantesca, tão soberana e principalmente dessa torcida. Quando a gente fala dessa parceria, a gente está falando de dois assuntos. Uma coisa é o patrocínio. Estamos aqui estampando a camiseta, que era um sonho nosso. Primeira empresa de capitalização a poder fazer algo com o São Paulo. Pensado na torcida mesmo, no crescimento, em busca de títulos, enfim, a somar ao clube de todas as formas, porque uma empresa precisa de parceiros e hoje o que mais liga o sucesso são exatamente as parcerias, a gente sabe disso. Agora, o segundo assunto que a gente tem para dizer é a criação do título de capitalização Viva Sorte São Paulo. Esse produto, ele é um produto de filantropia feito para ajudar uma instituição que você, torcedor, vai escolher. Nós, no nosso site vivasortesaopaulo.com.br, já temos uma enquete aberta para o torcedor do São Paulo votar e escolher em 4 sugestões que nós demos. Se você quer que quem receba o resgate do título de capitalização é o Hospital do Câncer, é a Santa Casa de São Paulo, é a Abades ou é a ACD. Nós vamos esperar por 30 dias essa votação em busca de escolher o que o torcedor quer, porque a gente está aqui para trazer alegria para o torcedor e mostrar os benefícios do nosso produto. Então, quando eu falo do título de capitalização, ele é feito para ajudar essa instituição e o próprio São Paulo. São Paulo precisa de dinheiro para reinvestimento, reestruturação e, principalmente, contratações. E a gente conta com o torcedor para a gente fazer isso juntos. É isso que o Viva Sorte vem aqui fazer. Então você pode acessar o vivasortesaopaulo.com.br e já comprar seu título. Já tem sorteio semana que vem, exatamente para todo mundo aqui do São Paulo. Claro que outras torcidas podem comprar, mas o nosso intuito é ver São Paulino ganhando, gastando pouquinho, sem prejudicar a saúde financeira e sim poder ganhar prêmios, melhorar a vida, ainda contribuindo com esse clube incrível, que pra gente é uma honra, Tony. Eu não tenho muitas palavras para descrever o que eu estou sentindo todos esses dias que a gente veio em tratativas. A gente poder anunciar que a nossa primeira grande parceria é o São Paulo, foi escolhido a dedo por uma gestão decente, ética, zero corrupção, coisa muito decente mesmo. Você às vezes está aí do outro lado, não imagina como que são feito isso. E eu vou dizer que desde o primeiro dia que eu estive aqui dentro do São Paulo, eu me sinto honrado por fazer parte de uma instituição tão séria e tão decente, digna, e de gestores e de funcionários que estão lutando pelo torcedor, pela instituição, pela empresa, pelo São Paulo. E acho que o Viva Sorte é exatamente isso. A gente trabalha com credibilidade, a gente vende seriedade, a gente realiza sonhos, mas nada melhor do que fazer tudo isso com alguém sério do nosso lado. Então, o nosso lema sempre foi realizar sonhos, ajudar pessoas e ajudar instituições. E agora a gente consegue mais duas linhas de objetivo que a gente está olhando para frente com essas parcerias, que são gerar muito mais empregos e, principalmente, poder contribuir com o esporte no nosso país, que precisa. Não é para isso que o Viva Sorte está aqui hoje. Eu quero dizer que toda a torcida conte com a gente e a gente quer lutar junto com vocês, Tony. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Luiz Megali, da Rádio Band News FM. Renato, sobre o título de capitalização, como é que vai funcionar isso para o torcedor? Onde é que ele vai adquirir esse título? E a partir de quando?
E uma segunda pergunta, o Viva Sorte pretende participar eventualmente de contratação de jogadores? Vamos lá. O título já está... Nós temos o site do Viva Sorte, que o torcedor consegue comprar por lá, e temos um site somente para o São Paulo. Então é o vivasortesaopaulo.com.br. O torcedor entrando, ele vota, ele participa do site com a gente, ele ajuda nas enquetes, porque a gente quer direcionar tudo exatamente para o torcedor. E também ele já compra esse primeiro sorteio nosso, que vai ser dia 15/8, um sorteio que custa 5 centavos, é barato para o torcedor, onde 100 pessoas vão ganhar prêmios em dinheiro e 4 pessoas vão ganhar moto. Então, os sorteios são sempre feitos ao vivo, com auditoria presente, local, 100% regulamentado por título de capitalização e regularizado pela SUSEP, que é quem regulamenta nosso setor. Nós somos lei, isso aqui não tem nada a ver com jogo de azar ou com rifa, nada disso. Nós somos um título de capitalização que nesse momento estará ajudando o Hospital do Câncer de Londrina, e aí após a votação daqui 30 dias da torcida, nós vamos eleger junto qualquer instituição que vai receber esse resgate do título, tá? A segunda pergunta é se a gente tem interesse em ajudar o clube com contratações. Sim, porque como eu falei, são 2 negócios. Um é o patrocínio da camisa e a parceria, e o outro é exatamente o resultado do título. A gente espera sim que os torcedores contribuam com a compra desse título para que a gente consiga trazer mais arrecadação para o clube, para que o clube possa contratar mais pessoas com o endereçamento dessa arrecadação. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Victor Boscato, do Poder 360. A minha pergunta vai para o Tony. Com a chegada da Viva Sorte, o clube ficou entre os 3 times que mais arrecadam com patrocínios no futebol brasileiro. E eu queria saber a importância disso no cenário do futebol brasileiro para o São Paulo, sabendo que ainda tem outros espaços nas camisas para serem preenchidos ainda com outros patrocinadores. Obrigado. Boa tarde. Nós estamos num processo de reconstrução do São Paulo. Esse é o nosso lema desde que aqui chegamos em 21. Isso não é fácil. Nós chegamos num momento de pandemia, os valores estavam muito abaixo dos valores que o São Paulo realmente tem que receber. E a gente vem ao longo desses 3 anos colocando o São Paulo no patamar que nunca deveria ter saído. Para nós isso realmente não é importante se é a primeira, a segunda e a terceira. Para nós o importante é que a gente está valorizando a nossa camisa, os nossos assets. Nós temos hoje, a gente fala da camisa naturalmente, mas são várias entregas. Nós estamos falando aqui do white label, do título de capitalização dedicado ao São Paulo, que é o Viva Sorte São-Paulo.com.br, onde o torcedor comprando o seu título de capitalização ajuda o clube, assim como com outros parceiros nós também temos outras receitas adicionais. Então nós estamos nessa busca de sempre valorizar os nossos produtos para que o São Paulo tenha resultado esportivo, que afinal de contas, se nós estamos aqui hoje, Renato, é porque nós temos um time importante, um time 3 vezes campeão do mundo, um time competitivo, e é para isso que nós trabalhamos. Oi, Tony. Renato. Boa tarde, José Paes da TV Gazeta. Minha pergunta é para o Tony. Eu queria saber até quando que vai essa parceria, até quando que é o contrato e se vocês seguem já com alguma coisa engatilhada para anunciar muito em breve aí para o torcedor. Boa tarde, Zé. Esse contrato vai até dezembro de 26. A gente começou com um namoro de 1 ano e a gente começou com um pontual. Com um jogo, o resultado foi tão positivo. Obviamente que o nosso interesse já era fazer um contrato mais longo e a ideia inicial era um contrato de 1 ano. E o Renato é um workaholic incrível. Às 2 da manhã ele está mandando mensagem, ele está respondendo. Nós fechamos um negócio muito rápido do pontual. Assinamos o contrato em 2 dias, então o contrato vai até dezembro de 26, este primeiro contrato tanto de licenciamento quanto o contrato de patrocínio. Mas eu tenho certeza que os resultados vão ser tão positivos, que a Viva Sorte vai ficar com a gente por muitos e muitos anos. Essa é a ideia. E a gente tem outras propriedades, a gente tem ainda hoje a Manga disponível, e a gente tem boas negociações, a gente espera em breve também anunciar novos patrocinadores.
Boa tarde, senhores. Bruno da Rádio Bandeirantes. Pergunta em duas frentes pro Renato, também pro Tony. Primeiro pro Renato, o que você encontrou no São Paulo? Você falou da gestão e claro que isso chama muita atenção quando você busca um clube para fazer uma parceria desse tamanho, mas para além disso, do tamanho do clube, quais condições te atraíram para que essa parceria acontecesse? E do lado do Tony, é claro que a estratégia do São Paulo de diversificação de receitas já acontece há algum tempo também. Como que você enxerga essa criação de condições para que parcerias como essa aconteçam no clube? Bom, quero dizer o seguinte, a primeira coisa foi essa torcida apaixonante, 22 milhões de pessoas pelo país, 22 milhões de pessoas que conhecem todos os títulos, mas que vinha desanimado com gestão anterior. E essa reconstrução acho que foi o principal cenário que a gente quis participar, porque a gente trabalha 15 anos com capitalização. E quando você vende qualquer tipo de sorteio legalizado, no nosso país é muito banalizado e muito generalizado. E as pessoas confundem demais com jogo de azar, com jogos ilegais, com rifas, com produtos que estão aí sem tributação e principalmente sem a segurança para o comprador. Como a gente tem 15 anos de sucesso no país, a gente tinha que se aliar a alguém com muita seriedade da mesma forma. Então, o que nós buscamos é um clube em reconstrução com uma gestão 100% limpa, que desde o primeiro momento mostrou a seriedade, tudo no papel, tudo do jeito que manda o figurino. Então, além do que a gente tinha de referência do mercado, eu pude presenciar a seriedade que é, desde o presidente a todos os funcionários, o que é hoje o São Paulo Futebol Clube. E eu me sinto honrado de estar aqui e poder dizer tranquilamente para todas as pessoas que me conhecem, mais de 200 mil famílias que eu já pude levar prêmios e mudar vidas pelo Brasil, sabe da nossa seriedade ao longo desses 15 anos. E eu falo tranquilamente, estou numa casa onde eu fui muito bem recebido, numa casa de gente séria e de gente que está trabalhando pelo Brasil e pela sua torcida, pela família dessas pessoas. E é o nosso lema, esse do Viva Sorte. Então, o início, vão ter outros negócios, outros clubes, mas o primeiro a gente escolheu o São Paulo e eles nos escolheram para que seja realmente um casamento perfeito. Então, esse ponto é importante, porque eu entendo que foi-se o tempo em que o patrocinador colocava dinheiro para colocar apenas a sua marca estampada na camisa. Óbvio que isso, do ponto de vista de retorno de imagem, é muito grande, é muito importante, mas a gente entende que mais do que estampar a marca, você tem que monetizar também o seu patrocinador. Então, o que nós estamos fazendo com a Viva Sorte hoje, pioneiro no segmento de título de capitalização, nós já fazemos com outros parceiros. A Demicon, nós também temos hoje o consórcio São Paulo, com a Blue, que é o nosso outro patrocinador, nós vamos lançar também um plano de saúde. Isso é muito importante, porque o patrocinador muitas vezes tem o dinheiro investido no patrocínio retornado através das ações e dos projetos que a gente faz para monetizar o parceiro. Então, a gente entende que é esse o caminho, não simplesmente estampar a marca na camisa, que é sem dúvida muito importante, mas também monetizar essa marca. Isso é o respeito da gestão do São Paulo para com o próximo, para com o parceiro. E isso complementou que a gente viesse aqui de braços estendidos para essa torcida. E Capela, depois da entrevista coletiva, trocamos uma ideia exclusiva com o Renato Ambrosio para tentar entender mais sobre esse processo, sobre esse acordo que o São Paulo tem e que parece ser muito vantajoso com a empresa Viva Sorte e o planejamento do empresário para essa parceria nos próximos anos. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar vestindo hoje essa camisa do São Paulo, com 22 milhões de brasileiros torcedores do São Paulo. É um caminho muito importante para a nossa trajetória, depois de 15 anos a gente buscar novos meios de parcerias, para poder levar mais acessibilidade para as pessoas, realizações de prêmios e, principalmente, poder ajudar instituições filantrópicas e contribuir com o São Paulo. Então, esse título que a gente criou, vivasortesãopaulo.com.br, ele é voltado exatamente para contribuir com o São Paulo e ainda cuidar de outras instituições filantrópicas e ainda mudar a vida do torcedor e melhorar a vida, levar mais prêmios mesmo, felicidade, mudança de vida. Que esse é o nosso lema, é para isso que a gente trabalha. Então, são dois momentos. Um é o título, o outro é o patrocínio. E os dois a gente está muito feliz. E Renato, para o torcedor entender melhor o que é um título de capitalização, como que ele acessa, como que ele pode ajudar o São Paulo nessa parceria, explica para a gente melhor os termos desse acordo, que como você mencionou, tem o patrocínio na camisa e esse acordo à parte que também vai ajudar muito o São Paulo.
Isso, o patrocínio na camisa, tudo que engloba o patrocínio, isso é dinheiro que vem para reconstrução do próprio São Paulo, que está num momento de reconstrução. O título de capitalização, ele é um título emitido por uma empresa de capitalização, aonde a pessoa, quando compra, está cedendo o resgate para uma instituição filantrópica. E nós temos o objetivo de buscar parte da renda desse produto, que não mexe com a instituição filantrópica, que venha direcionada para que o São Paulo tenha resultado com isso e possa aí sim pensar em novas contratações e tal. Então o torcedor, quando entrar no site vivasortesaopaulo.com.br, ele vai estar contribuindo com uma instituição filantrópica e ainda com São Paulo. E é isso que a gente quer construir, buscar receitas para que o torcedor possa ganhar prêmios, mas possa contribuir com o clube dele também dentro de campo. E falando um pouquinho do futuro dessa parceria, os 2 acordos têm validade até o fim de 2026 e também queria entender quais outras possibilidades de ações que essa parceria pode gerar, talvez ações aqui no estádio, alguma coisa com o torcedor, para que o Viva Sorte consiga estar dentro aí do dia a dia do São Paulino. Sim, nós vamos fazer a questão de todos os jogos em casa, a gente está aqui premiando torcedores que estiverem presencialmente, mas principalmente realizar sonhos de torcedores de todo o Brasil que nunca tiveram acesso a vir ao Morumbis, ou que não conhecem São Paulo, ou que não puderam conhecer o clube, ou que nunca às vezes vieram num jogo de futebol. A gente vai ter ações de todos esses tipos, a gente quer dar camisa para muita gente, a gente quer contribuir realmente com a torcida e nós vamos construir isso junto com os torcedores. Estamos assinados já até final de dezembro de 2026, mas a gente espera que isso seja só o começo de uma parceria muito boa. E Renato, você falou há pouco sobre sua escolha pelo São Paulo. Eu queria te perguntar, antes disso, por que a escolha pelo investimento no esporte no Brasil, em um momento como que a gente vive? Por que o Viva Sorte enxerga a possibilidade de parceria no São Paulo e também no esporte brasileiro? Hoje, como toda empresa, ela busca ser conhecida, levar produtos, benefícios para as pessoas e investir em marketing para conseguir isso. O esporte está muito forte hoje nas mídias e a gente, como compradores de mídia, tanto digital quanto de televisão, com todos os tipos de comunicação possíveis, a gente é um bom investidor disso hoje. Então o futebol nos mostrou que pode ser um caminho para a gente seguir daqui para frente, e principalmente sabendo que tem uma volta para o torcedor. Então, além dele poder ganhar nesses sorteios, o mais bacana é que ele vai saber que ele está ajudando o clube que ele torce. Então acho que foi uma união muito perfeita. A gente vem para um novo momento de Viva Sorte, onde o nosso lema sempre foi ajudar instituições e mudar vidas de brasileiros. Agora a gente entra para ajudar também o esporte e principalmente uma grande geração de empregos que vem pela frente. Perfeito. Parabéns, Renato, pela parceria e sucesso nos próximos anos desse acordo com São Paulo. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Valeu, Bruninho, maravilha. Quer dizer, o São Paulo vivendo um bom momento dentro de campo, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, tem duelo de oitavas de final da Copa Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro vai muito bem, obrigado, na parte de cima da tabela de classificação. Falamos do Corinthians, do São Paulo, falamos do Palmeiras com o Gustavo Soler um pouquinho mais cedo e transmitimos o jogo do Santos. Agora chegou a hora, Giro Olímpico no apito final no ar! É isso aí, Central Olímpica Bandeirantes, reta final dos Jogos Olímpicos Paris 2024 e como prometido, estamos cumprindo. Mais cedo no apito final eu falei que iríamos até Paris com os destaques do nosso timaço por lá. Vinícius Batista chega agora com muitas novidades e olha, gente, que sexta-feira incrível para o time Brasil. Conquistamos medalha de bronze e medalha de ouro no vôlei de praia e o Batistinha chega com o destaque dos Jogos Olímpicos direto de Paris. Alô, Batistinha, um abraço pra você, meu parceiro. Tudo bom, Capelanes? Grande abraço pra você também, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes no apito final, pra gente falar um pouquinho do desempenho do Brasil aqui em Paris 2024 e dando destaque para a ginástica rítmica do Brasil, que entrou em ação nesta sexta-feira no individual geral e também na disputa por equipes. Começando no individual geral, tivemos a Bárbara Domingos, a nossa Babi, que foi medalhista em várias etapas de Copa do Mundo, também ganhou 5 medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago no ano passado, sendo que dessas 5, 3 foram de ouro e 2 foram de prata. Ela que chegou na final do individual geral da ginástica rítmica,
que acabou acontecendo nessa sexta-feira e a classificatória aconteceu na quinta-feira, e só por chegar à decisão, ela que ficou entre as 10 melhores ginastas das 24 que participaram das eliminatórias, já tinha a melhor colocação do Brasil na história da categoria, e agora aconteceu a mesma coisa. A Babi, infelizmente, não teve aí um desempenho de briga por medalha olímpica, mas ela ficou na 10ª colocação entre as 10 ginastas que disputaram aí a decisão do individual geral na ginástica rítmica, e ela superou com folga aí o recorde da Natália Gaudill, que no Rio de Janeiro 2016 chegou na 23ª colocação. Aliás, a Babi é apenas a 3ª atleta do Brasil a disputar aí no individual geral da ginástica rítmica. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ela celebrou demais essa conquista. Revelou que o objetivo dela era chegar entre as 10 melhores ginastas e também destacou todo o carinho que tem recebido ao longo do ciclo. Essa emoção toda é a emoção de quem fez história e é uma das 10 melhores ginastas do mundo? Com certeza, eu tô assim, sem reação ainda, tentando processar tudo que aconteceu, porque foi incrível poder estar entre as 10 melhores. Sempre foi meu objetivo, desde o ano passado, quando eu peguei a vaga no Mundial em Valência, eu prometi para mim mesma que eu ia ficar entre as 10 melhores do mundo, e eu consegui. Então isso só mostra que eu trabalhei da melhor forma possível e cheguei da melhor forma possível aqui para mostrar meu trabalho e, né, levar o Brasil ao lugar mais alto. A gente conversou, não tem um ano, né, no Pan-Americano de Santiago, e você falava dessa expectativa aqui nos Jogos Olímpicos, né? Sim, a gente sabia que o 10º lugar era algo muito difícil, mas a gente sabia que também era possível. Então a gente traçou esse objetivo e foi trabalhando desde o início do ano. Igual eu andei falando já esses dias, as primeiras competições não foram da melhor forma que eu esperava, não foi o início de uma temporada muito boa, mas eu sabia que o meu objetivo era aqui em Paris, era estar bem na Olimpíada, e eu consegui chegar da minha melhor forma possível na Olimpíada. Babi, ontem você falou que queria se divertir, você não estava pensando em placar, em medalha, mas você queria chegar aqui na final e queria se divertir. Minha pergunta que eu te faço é, você se divertiu hoje, e como é que você está trabalhando também para continuar se divertindo na ginástica rítmica, não só competindo, mas principalmente se divertindo, que também é a essência do esporte? Nossa, eu tentei levar da melhor forma possível, começar sendo a primeira da competição. É um pouco duro, não vou negar. É minha primeira Olimpíada, então entrar ali já de primeira é um pouco difícil, mas eu tentei levar da melhor forma possível. E o esporte, eu vou a ginástica em si, eu vou daqui pra frente, eu vou tentar levar com muito amor, como eu já sempre carreguei isso. E é isso. O que aconteceu com a vitória, de certa forma, te impactou? Eu não cheguei a ver as meninas, né, na hora da competição, porque nossos horários são diferentes, então quando eu estava aquecendo, acho que elas estavam competindo, então ainda não sei o que aconteceu. Todo mundo tá me perguntando, mas eu tô nem eu sei o que aconteceu ainda, porque acho que, né, tentaram não falar pra mim, não sei o que aconteceu mesmo, pra não tentar me estabilizar durante a competição, mas eu sei que as meninas devem ter dado o melhor delas em quadra, e tenho certeza que saíram felizes também. Quanto, né, pode crescer a ginástica? O ano que vem a gente tem um Mundial que é no Rio de Janeiro, é em casa, né? O quanto os resultados atingidos durante todo o ciclo, não só aqui em Paris, o quanto isso é benéfico para a modalidade. Nossa, pra gente é maravilhoso isso, o Brasil tem crescido muito, a gente está tendo investimento, que isso é fundamental, e por isso que a gente está tendo esses grandes resultados. Eu tenho certeza que o Brasil só tem a melhorar e crescer. Eu acredito que nas próximas Olimpíadas há possibilidade sim do Brasil estar brigando ali por uma medalha, porque a ginástica mudou muito de uns tempos para cá, então a ginástica ficou assim, quem faz ganha. E isso é muito bom, porque a gente pode ver pela final, a maioria era europeia, só tinha eu e a menina da China. Então, assim, chega assim a ser surreal. Então, é possível, sim, a ginástica do Brasil crescer ainda muito mais. Já caiu a sua ficha de que você é a única
ginasta das Américas numa final olímpica aqui em Paris? Não, ainda não. Eu tô tentando deixando de processar que eu ainda tava numa final. E hoje, quando eu entrei ali no primeiro aparelho, realmente eu tava um pouco mais nervosa, porque acho que ali foi dando um pouquinho, caindo a ficha, tipo, meu Deus, eu tô aqui, eu tô numa final. Então, ainda acho que vai demorar um pouquinho. Claro que tem muita gente que tá orgulhosa de você, não só quem não te conhece, quem torce pelo Brasil, mas é claro, seus amigos, seus familiares, as pessoas com quem você convive e com quem você tem aí uma relação próxima. O que você vai fazer quando você chegar no Brasil, quando você voltar, e aí você vai poder encontrar seus familiares, seus amigos e falar, eu sou uma das 10 melhores ginastas numa Olimpíada. O que é isso pra você? Chega até a me arrepiar, porque a minha família, graças a Deus, teve a oportunidade de estar aqui presente na Olimpíada, então agora mesmo eu vou tentar trocar de roupa o mais rápido possível para poder ver eles, abraçar, sentir essa energia, porque eles fizeram de tudo para estar aqui. E quando eu chegar no Brasil, eu acho que vai ser algo surreal também, porque muitas pessoas estão falando, nossa, vocês estão aí, mas não estão tendo a dimensão do que está acontecendo no Brasil. E realmente a gente não tem, porque como a gente está focada na competição, a gente não fica olhando essas coisas. Então todo mundo fala que está tendo muito comentário sobre a ginástica rítmica, e isso é muito bom pra gente, porque querendo ou não, nosso esporte tende a crescer, né, querendo ou não, ter mais visibilidade, que a gente está conseguindo isso agora. E quando chegar no Brasil, eu só quero estar com as pessoas que eu amo por perto, e é isso. Se por um lado a gente teve essa grande notícia da Bárbara Domingos, por outro lado a gente fica com um gostinho de quero mais com relação ao time brasileiro da ginástica rítmica por equipes. Isso porque as meninas já estavam dando show, já estavam conquistando medalhas importantes também em edições de Copas do Mundo, antes de chegar aqui em Paris 2024, e fizeram um ciclo maravilhoso e também uma primeira apresentação maravilhosa. O Quinteto do Brasil, que tem Débora Medrado, Duda Aracaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Vitória Borges, foi a quarta marca na primeira parte da classificação que aconteceu na manhã, no começo do dia desta sexta-feira, aí do horário de Brasília, já mais ou menos aí por volta das 10 horas da manhã do horário de Paris. E elas, na primeira parte, na classificatória dos 5 arcos, elas conseguiram o quarto melhor tempo. Só que teve um problema durante a segunda apresentação, ou melhor, antes da segunda apresentação, porque a Vitória Borges acabou sofrendo no aquecimento uma contratura na panturrilha e ela teve sim os movimentos prejudicados durante a apresentação. O Brasil não tirou uma grande nota e aí acabou resultando na eliminação do Brasil, que dos 14 países que competiram nessa disputa por equipes, acabou ficando na 9ª colocação. Lembrando que os 8 primeiros se classificam, portanto o Brasil acabou ficando de fora da disputa da final, da disputa por medalha nas equipes da ginástica rítmica. E a Duda acabou falando sobre essa lesão da Vicky e também do desempenho das atletas do Brasil, em entrevista à Rádio Bandeirantes, logo depois da apresentação delas, ela que é a capitã desse time da ginástica rítmica brasileira, que somou grandes resultados antes de chegar em Paris 2024, mas teve o ciclo interrompido precocemente por conta de uma lesão. Mandou forte, então parou na hora, foi atendida pelo nosso médico. Ele fez uma abordagem para que ela conseguisse competir. Ela quis competir, a gente queria competir nem que fosse para finalizar a série, tanto é que ela marcou as dificuldades corporais, por isso que a nossa nota não subiu tanto, porque a gente conseguiu fazer uma boa série. Então a gente tem um misto agora, porque a gente sabe das nossas condições, a gente sabe que a final a gente estava encaminhada para a final ainda, não sei como estão os resultados, então a competição ainda não acabou, a gente vai continuar tendo esperança, mas o sentimento maior que a gente tem é orgulho, porque a gente se uniu mais que nunca e a gente conseguiu finalizar a série. A Vicky conseguiu finalizar a série, mesmo com dor. Então, eu acho que esse é o principal. A gente queria muito competir essa Olimpíada, a gente queria muito terminar o que a gente começou, porque todos os dias a gente trabalhou duro e a gente deu o nosso máximo para chegar nesse momento. Então, é isso, agradecer pela torcida e a gente acredita muito nos propósitos de Deus, né? A gente orou muito, a gente trabalhou muito e a gente sabe que o que for para ser, vai ser. Então, no momento agora, a gente só
só quer agradecer, ver como a Vicky tá, porque ela já tá sendo cuidada e vai se recuperar o mais rápido possível. E é isso, muito orgulho da nossa equipe, que a gente conseguiu fazer lá na quadra. Acho que eu nunca vi atletas chegarem tanto quanto você, de quererem tanto quanto você. Por isso que esse momento é tão difícil. Com certeza, a gente trabalhou muito, gente, muito mesmo. Dias bons, dias difíceis, altos e baixos, vida de atleta. Mas a gente nunca soltou a mão de ninguém, nunca. Quando uma tava pra baixo, a outra puxava. Quando uma tava bem, a outra tava indo junto. As treinadoras ali motivando, indo junto. Então, nesse último momento da nossa competição, da nossa vida, aconteceu isso. E a Vicky não tava conseguindo, ela foi atendida e foi um milagre, porque ela falou: vou tentar, e a gente, amiga, obrigada pela oportunidade de você estar dando a gente de tentar fazer algo. Então ela deu o melhor dela, a gente deu o nosso melhor, a gente tá muito feliz e orgulhosa da equipe, sabe? Da união do time. Eu acho que esse é o melhor espírito olímpico, essa é a nossa medalha olímpica. Claro que fica com esse gostinho de quero mais, nessa expectativa muito grande, tanto em cima da Babi, quanto também em cima das meninas na disputa por equipes, mas é claro que a gente vai ficar na torcida para que melhores resultados aconteçam em Los Angeles 2028, mas antes de chegar na próxima Olimpíada, a gente